Ela chegou, a grande decisão da Copa Libertadores da América, você ouve aqui na Bandeirantes. Estamos chegando para a grande decisão da Copa Libertadores da América. Ela chegou, demorou. Toda aquela expectativa, toda a atmosfera. E você, a partir de agora, no microfone de esportes da Bandeirantes, que há mais de 86 anos conta a história, os bastidores do futebol do Brasil e do mundo. Vamos para uma grande decisão épica. De um lado, argentinos, nossos hermanitos. Do outro, o Fluminense, que depois de muito tempo, 15 anos, volta a disputar uma grande decisão e vai em busca do seu primeiro caneco da competição continental. No Maracanã, em 45 minutos exatamente, 4h15 da tarde, marca o quinto sinal da Bandeirantes. Você vai ouvir ele, Rogério Assis, pra explodir o Brasil inteiro. Rogério. Com os comentários de Mauro Betting, com Pedro Ramiro, direto do campo de jogo, direto do estádio do Maracanã. Toda a expectativa, ao longo de toda a semana, a gente tratou na programação esportiva da Bandeirantes os acontecimentos de dentro e fora das quatro linhas e principalmente toda a atmosfera do estádio do Maracanã, que certamente vai estar dividido. De um lado, o tricolor das Laranjeiras, do outro, o Boca. E o Boca que realmente invadiu o Rio de Janeiro. E tivemos vários memes de torcedores, a parte boa da coisa, a parte boa da figura. Tirando o racismo de lado, que é uma prática canalha, covarde, criminosa, que deveria ser, sem dúvida alguma, passiva de punição severíssima, não só por parte dos órgãos públicos, mas principalmente da Conmebol, que ela é totalmente conivente com essa situação. Mas a gente vai falar, obviamente, da parte boa, da bola rolando. E o torcedor mirim do Boca Juniors, que vendeu seu PlayStation, o pai vendeu uma moto, justamente que mesmo sem ingresso, eles pudessem vivenciar, respirar o estádio do Maracanã, o principal palco do futebol do mundo. Ouça só esse torcedor, Brasil! ¿Rifaste la Play? ¡Y no tenemos ni entrada! Pero, ¡mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Esto Boca, loco! ¡Dale, Boca! Dale, Boca, louco! Vamos falar de Boca Juniors e de Fluminense, com o primeiro destaque direto do campo de jogo, Pedro Ramiro na voz dele. Vem o primeiro destaque do Flusão, sobe som do Flusão! Sou tricolor de coração, sou do clube
Às 4h17, é o coração batendo mais forte. Você, ouvinte e torcedor da Bandeirantes, tem vários canais não abertos, escancarados para você participar. A M840, FM 90.9, na nossa faixa estendida, você vem com a gente. Também no radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay. E já temos imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com todo o nosso timaço técnico interno e externo. Com Luiz Felipe Nunes, que está na produção e na coordenação. Central Técnica Bandeirantes, com Roberto Dias, Rafael Palmeira. No switcher, com imagens do YouTube, Alain Marcel. Nas externas, Daniel Xingotti, trazendo esse sonsaço direto do estádio do Maracanã, com o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro, que chega com o primeiro destaque do Flusão. E aí, Ramiro, boa tarde, que atmosfera, que expectativa, Ramiro, boa tarde. Fala, Capela, um abraço pra você, um abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Rapaz, vou falar um negócio pra você, estádio do Maracanã como nunca antes visto, metade Fluminense, metade Boca Juniors em... A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Uma festa gigantesca, inclusive hoje sem novidades nessa equipe titular, já escalada pelo técnico Fernando Diniz. Inclusive, se a dúvida era o Nino, jogador que teve um problema ao longo da semana do departamento médico, ele está 100% recuperado, portanto não será problema para o técnico Fernando Diniz. O Fluminense, que pode se tornar o terceiro time na história do futebol brasileiro a conquistar pelo menos uma Copa Libertadores na segunda tentativa. Título que nunca veio para o tricolor das Laranjeiras. Bateu na trave uma vez em 2008, na disputa contra a LDU de Quito. E o time do agora já está escalado, preparado e faz o trabalho de aquecimento no gramado agora, Capela. De 0 a 100%, Ramiro, você cravaria que já temos 100% da capacidade do estádio ou tem muita gente ainda nas redondezas, chegando, fazendo aquele esquenta fora do campo de jogo? Como é que tá a atmosfera, o clima do Maracanã, Ramiro? Sou do clube tantas vezes campeão. Capela, eu vou falar um negócio pra você. Ali, ó, às 4 horas mais 20 minutos agora, o estádio praticamente lotado. E há uma divisão até no meio entre torcedores do Boca Juniors e também da equipe do Fluminense, mas que essa divisão praticamente não existe mais, porque está praticamente tomada por todos os torcedores. Há um canto ali, outro aqui de 300, 400 torcedores só, que ainda não está preenchido, mas são daqueles torcedores que chegam mais tarde ao estádio. Faltam ainda 40 minutos para o início da partida e vou falar uma coisa para você, expectativa de quase 70, quase 80 mil torcedores para essa grande final do estádio do Maracanã, que a Bandeirantes vai contar antes da escalação do Flusão. Vem destaque dos nossos hermanitos argentinos também. Boca Juniors, Boca Juniors. Um verdadeiro gigante do continente. O Boca Juniors vem como? Com algum desfalque aí, Pedro Ramiro? O único desfalque é o Rojo, zagueiro que tá fora por conta da expulsão que ele teve na partida contra a equipe do Palmeiras. Não está à disposição do Almiron, este treinador que é tão importante para a equipe do Boca Juniors e que ao longo do tempo trouxe de volta a esperança. Eles fizeram uma música em Rio de Janeiro, que passa, que pá. E essa música, obviamente, que eu não vou cantar aqui, que é um pouco mais complicada para o repórter, mas diz o seguinte: no Rio de Janeiro nós voltaremos a ter esperança. Na volta, como eles falaram, porque o time do Boca Juniors de fato não conquista um título desde 2007 e tá batendo na trave em diversas oportunidades. Até aqui, desde o início da história, são 64 edições da Copa Libertadores. 6 títulos foram para o Boca Juniors, 12 finais também disputadas pela equipe dos chineses e que buscam o 7º título para igualar o Independiente e tentar conquistar pelo menos uma vaga entre os primeiros colocados da América. Time do Boca Juniors também com um desfalque, já está escalado para a partida de hoje, Capela.
dois times definidos e a Bandeirantes continua girando o seu timaço. Pedro Ramiro trazendo destaque do campo de jogo. Daqui a pouquinho, 5 horas da tarde. Tem Rogério Assis, tem Pedro Ramiro, tem todo mundo trazendo destaque da opinião Bandeirantes, mas agora é com ele. Mauro Betting, comentarista Bandeirantes, para falar muito, para falar demais, para falar de uma final épica. De um lado, brasileiros, do outro, os argentinos. Quem é quem para a decisão, Mauro? Boa tarde. Galera da Rádio Bandeirantes, emocionante, maravilhosa final do Maracanã, desde 1902, a tarde mais importante da história tricolor. Se vai ser o dia, a gente vai saber com a bola rolando. E com a bola rolando, o Fluminense tem mais time que o Boca. Joga no seu ambiente, joga na sua casa, joga na sua cidade, joga no seu estádio, que joga a bola que joga. Porque se cair no antijogo do Boca, aí não tem jogo mesmo. E aí pode se perder. Quase todas as grandes vitórias do futebol brasileiro em Libertadores foram jogando futebol. Não tentando jogar um jogo que a gente não sabe. Aquele jogo mental que desestabiliza a equipe brasileira. Até pela presença do Felipe Melo, já bastante experiente, hoje é jogo de dar tapa na cara, entre aspas, com responsabilidade, não na cara do Uruguai, mas na cara do argentino, e que o Felipe não se perca, joga a bola que tem, como o capitão Nino, Samuel Xavier pela direita. Eu gostaria de ver o Alexander no lugar do Martinelli, mas entendo também a escalação. André marcando, armando, Marcelo saindo, Queiro rabiscando a esquerda, Arias correndo pelas duas áreas, Ganso organizando e Cano fazendo gols. Do outro lado tem Cavani, dispensa apresentação, Merentiel nas suas melhores apresentações, tem Medina, que é bom pela direita, tem o Barco, que é excelente pela esquerda, Ezequiel Fernandes e Paul Fernandes, bons jogadores, mas nada de outro mundo, e seu capitão Rojo, com Valentino ao lado de Figal, e para as laterais Advíncula e Fabra, não é um time de outro mundo, mas é uma equipe que pode ser pela 7ª vez campeã da América, igualando seu Independiente, que ganhou pela última vez em 84, um Boca que não ganha desde 2007 e que até agora não ganhou. Nesse mata-mata de Libertadores, o Boca só empatou, mas nos pênaltis eu deixei exatamente por último para vencer o Sérgio Romero, seu goleiro, que é muito bom nos pênaltis, mas é um ótimo goleiro, não além disso, com o tempo normal. 90 minutos, sou Fluminense. Em 120, que é meu palpite, 2-1 Fluminense. Se for para os pênaltis, eu acho que vai acontecer outras vezes aquilo que a gente viu em 2008 na grande final contra a LDU e vimos na última semifinal e quase sempre Boca. Ou seja, 90 minutos, Fluminense. Prorrogação, apertado Fluminense. Nos pênaltis, eu levanto e vou embora. Rogério que narre, mais uma vitória do Boca. Se jogar o que joga, o Fluminense ganha num ambiente espetacular, como sempre, o do Maracanã. Ô Mauro, é o seguinte, a gente vai escalar daqui a pouquinho com o Ramiro, já o Canhão vai começar a trazer a projeção dele também, mas vamos ser razoável aqui. O time do Boca não ganhou um único jogo na fase de mata-mata, nem nas oitavas e de volta, nas quartas e de volta, na semi e de volta, e foi passando sempre nas penalidades. Okay. Não ganha e não perde. Exato, não importa. E joga para ir pros pênaltis. Exatamente. A gente já viu quantas seleções na Copa do Mundo, por exemplo, que foram eliminadas sem perder. Sim, e o próprio Brasil 86. Isso, e dá pra você ser campeão praticamente sem ganhar. Tudo bem, nos pênaltis é uma vitória, mas é no tempo normal. Se a gente for analisar, você acha que eu tô sendo muito bruto nessa análise? Tá. Fluminense na competição internacional não tem tradição. É um grande clube do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, mas não tem tradição e todo mundo sabe disso. Chegou em uma única final e perdeu para a LDU com aquele show de horror nas penalidades. Thiago Neves faz 3 gols, vai para os pênaltis e ele perde o pênalti. Ele perde uma das piores cobranças que eu vi na vida, ainda mais do único cara que fez 3 gols numa partida final. E ele fez de tudo, fez golaço, fez gol de falta. Jogou demais. Aí na hora dos pênaltis acabou paçocando. Então assim, qual que é a análise para esse jogaço, esse jogo épico? De um lado, um time mais fraco, mas com uma camisa absurda. Nossa. Do outro, um time melhor, mas sem o grau da decisão. Claro que conta com jogadores experientes, mas não tem a camisa, e decisivos, mas a camisa que é necessária muitas vezes para fazer valer o seu favoritismo. Então, em cima disso, há favorito, um Boca com mais camisa, um time pior. O Flu com um time melhor e uma camisa menor. Tem? É por aí, é perfeita análise, ô Capelanes. Eu ainda acho que 90 minutos sou... 55-45 para definir 90 minutos para Fluminense. Na prorrogação sou um pouquinho mais do tricolor do que o Boca. E lembrando que o Boca, além de não ganhar no mata-mata, nas últimas 13 partidas por todas as competições que a equipe chinesa jogou, só ganhou 2, né? E, enfim, não está num grande momento. Tem grandes jogadores. Cavani é melhor que o Cano. Pode não estar melhor, mas a história do Cavani é absurda. A história de uma camisa hexacampeã também. E com um acompanhamento, um apoio fenomenal de sua torcida. O que fizeram no Rio de Janeiro, independente das questões que não são só de polícia, são de humanidade, por desrespeito, por xenofobia, por um monte de coisa, por racismo, enfim, de lado a lado. E não quero dizer quem está certo ou quem está errado, é quem faz tudo isso sempre, independente do país, né?
Alguns patriotários, infelizmente, vão na base dessa tese aí. Mas, enfim, na bola, o Fluminense joga mais, é favorito. Se cair no antijogo do Boca, o Boca pode levar para os pênaltis ou pode até um eventual contra-golpe fazer eles diferença. Vão fazer isso, né? Vão fazer a bola isso. não vai rolar. Não eles vai não vão querer Eles não jogo. vão querer rolar, fazer o que fizeram, por exemplo, contra o Palmeiras e nos outros jogos, até contra equipes argentinas. E o Boca não pode sair na frente, porque aí se sair na Daí frente, aí vai ainda. ser um inferno. E né? é um inferno até porque o Fluminense tem uma crítica que se pode fazer mesmo ao Diniz, não só no excelente ou no ótimo trabalho que faz nas Laranjeiras, mas mesmo na seleção e outros trabalhos da carreira do Diniz, exatamente uma certa descompactação defensiva, um certo desajuste defensivo, enfim, sem a bola, uma equipe descompactada que concede espaços, como foi, aliás, na heróica, emocionante classificação no Beira-Rio, quando beirou a eliminação, não fosse aqueles 5 minutos mágicos e aquele pacote de gols perdidos pelo Colorado e Ener Valencia. Meu medo é esse, é o Fluminense desajustado defensivamente, concedendo generosos espaços ao rival. Mas com a bola é mais time, é melhor e entendo que ele pode sim ganhar. Meu palpite para não ficar tão em cima do muro é 1-1. Mas é um palpite sim. Até porque tudo aquilo que a gente tem visto que uma final é um jogo único. Tem prorrogação, hein? Prorrogação. Na prorrogação, o Fluminense faz com o Cano e é campeão. 2-1 para o Fluminense na prorrogação. E uma pergunta de sim ou não. Caso o Fluminense seja campeão, sim, Cano vai se tornar o maior ídolo da história do Fluminense? Tem um antecessor dele recente, que é o Fred, que ainda para mim é o maior camisa 9. Você tem como craque absurdo, não dá nem pra começar Rivelino, né? Esquece. Você tem Didi, enfim. Boston, Didi jogar. Esquece, não tem como. Não, o Cano fica num nível absurdo, até porque o que ele fez em tão pouco tempo vindo do Vasco é um negócio impressionante. Aliás, como outro cara que lamentavelmente não fez uma grande final em 2008 e foi dos 3 caras que perdeu o pênalti. Aliás, é aquela prova de que craque, o ídolo do time, não pode entrar na cobrança de pênaltis. Naquela oportunidade, o Conca errou o primeiro, Thiago Neves errou o segundo, tendo feito 3 gols, o Washington perderia o último, e contra o goleiro fraquíssimo. Mas ele fez uma catimba, lembra? Não, total, ele fica de costas, ele ia pra rede, ele fica de costas, arbitragem pra variar, acertando, o Héctor Baldassi, Argentina, enfim. Isso pode servir de lição, 15 anos? Pode, claro, pesa, né? Mas só para destacar de novo, como já é lindo naturalmente o Maracanã até vazio. E hoje, as festas dos tricolores, da torcida do Fluminense em vários jogos, é emocionante. Claro que eu quero essa mesma festa com vibração. Porque dá pra ganhar no grito do futebol. E o grito se ganha com a torcida, não com o jogador. É de fora pra dentro de campo. Porque se vier na base do grito, do urro, aí é um murro de burro. Né? Você fala, sou mais macho, sou mais homem, sou mais boludo, sou mais pelotudo, aí que se perde. O brasileiro costuma cair no jogo mental argentino. Eles conseguem, na base da mumunha, do papo, da charla, conseguem irritar os brasileiros que perdem o equilíbrio. Se o Fluminense jogar o futebol que tem, vence. Mas não é 2-0, 3, pode até acontecer, acho muito difícil, para um lado ou para o outro. O Fluminense tem mais time, tem mais bola e precisa jogar bola, não cair no antijogo argentino. 4:30 da tarde, marcou o Kids Now, microfone de esportes da Bandeirantes em campo. E por falar em campo, vamos pro Maracanã, vamos escalar as duas equipes, começando com o Flusão, vai pra cima Fluminense! Sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina, o Fluminense me tornou. Amor ao Escalhe o Fluminense no Maraca, Pedro Ramiro! meu querido pavilhão das três O Fluminense, em busca da sua primeira taça de Copa Libertadores, vai a campo escalado com Fábio no gol, que veste a 1. No setor de defesa, 2 Samuel Xavier, 33 Nino, 30 Felipe Melo e Marcelo. O 12 que está de volta depois de 17 anos afastado do Fluminense e conquistando títulos do Real Madrid. O meio de campo, 17 André, 8 Martinelli, 10 Ganso. O trio de ataque e de muita confiança no técnico Fernando Diniz, com 21 Arias, 25 Queno e ele, o artilheiro Germancano, veste a 14 Capela. Repeteco do time de guerreiros no Maracanã para a decisão, Ramiro. salve o querido Fluminense que vai com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Arias, Queno e Cano. Eu sou tricolor.
vence o Fluminense com verde da esperança. O que espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Bandeirantes. Boca Juniors, Boca Juniors, gran campeón del balompié, se despierta en nuestros pechos. Vamos escalar os nossos hermanos argentinos. No ar, Pedro Ramiro, a escalação do temido Boca Juniors, Ramiro. O Boca que quer colocar o dedo na festa e no bolo do torcedor da equipe do Fluminense. Vai a campo, escalado com Romero no gol, que veste a 1. No setor de defesa, 17 Advíncula, Figal veste a 4, Valentini tem a 15 e 18 Fabra. No meio de campo, Paul Fernandes veste a 8, Ezequiel Fernandes 21, Medina, revelado pela equipe do Boca, tem a 36, Barco 19, Merentiel, jogador do Palmeiras e que está emprestado, que a equipe do Boca Juniors vai exercer o poder de compra, veste a 16, e ele, o artilheiro, que apesar de apenas 3 gols, desde que voltou ao Boca Juniors, Cavani veste a 10. Repeteco dos chineses. Vamos lá, Ramiro! Escalados pelo técnico Jorge Almiron, com Romero no gol, Advíncula, Figal, Valentini, Fabra, Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes, Medina e Barco. A dupla de ataque, Merentiel e Cavani. Bandeirantes. Torcedor, tá chegando a hora. 4h34, 4h35, vai pular já já. 25 minutos. 25 minutos pra bola rolar. Horário previsto para começar a partida às 5 horas da tarde. O palco, o Templo Sagrado, o estádio do Maracanã, literalmente dividido meio a meio. Brasileiros e argentinos, mais uma vez, uma grande decisão. E a Bandeirantes com Rogério Assis, o estrondoso, vem pra conferir já já tudo pra vocês. Antes, tem o plantão esportivo da Bandeirantes, porque hoje, atenção, além da grande decisão da Copa Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai voltar só amanhã pra casa. Começa no sábado, volta no domingo e vamos que vamos, tem muita bola rolando. É ou não é, Luiz Felipe Nunes? Boa tarde pra você, Luizão. Boa tarde, Capela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje, jogos importantes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Às 7h30, o Grêmio entra em campo para enfrentar o Bahia. O Grêmio que ainda busca o título do Campeonato Brasileiro. Por que não? Por quê? Porque tá perto ali, tá no G4, ainda dá. Já o Bahia, naquela luta para se manter fora da zona do rebaixamento, tá perto ainda. Às 7h30 também, o América Mineiro lá na zona de rebaixamento, triste, quase garantindo a sua classificação para a Série B de 2024. Pega o Atlético Mineiro, que se recupera no Campeonato Brasileiro e quer voltar para o G4. Às 9h30 tem o jogo da Rádio Bandeirantes, que a gente faz transmissão com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, Rafael Oliveira e Felipe Melo nas reportagens. O Palmeiras na Arena Barueri, a nova casa do Verdão, pega o Atlético Paranaense. O Palmeiras, que depois de meter um 4-3 no Botafogo, também está na busca pelo título brasileiro. E o Atlético Paranaense ali vai que pega um G4, uma classificação direta. Não pega, o Atlético é alérgico ao G4, é impressionante. Esses os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que tá disputada tanto lá em cima quanto lá embaixo. E falando em disputa, a Série B, que só tem 4 vagas para o Brasileiro do ano que vem, essa sim pega fogo. Essa tá boa. Nas últimas rodadas também 3 partidas. Às 5 horas tem 2 jogos junto com o nosso aqui. A gente vai passando gols, a classificação direta de tudo que tá rolando na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto encara o Ceará. A Macaca, em uma fase como sempre nessa Série B, pra Série C, hein? tá
tá garantindo aí também, lutando para sua vaga na Série C, a Ponte Preta enfrenta o Avaí e às 7h30 da noite tem Sampaio Corrêa contra o Tombense. 3 jogos da Série A, 3 jogos da Série B, a gente vai passando os resultados enquanto tá rolando a final da Libertadores, mas jogos bem importantes na parte de cima e na parte de baixo dos campeonatos nacionais, Capela. É isso aí, 4h37, daqui a pouquinho mais destaques do plantão esportivo da Bandeirantes com Luiz Felipe Nunes. E a campanha do Fluminense foi algo realmente épico, porque é brincadeira que o Fluminense conseguiu protagonizar na fase de semifinal da Copa Libertadores da América. A Bandeirantes acompanhou, transmitiu na voz dele, Rogério Assis, que explode junto com você para trazer atmosfera, para trazer energia positiva. Já pensou? O Flusão campeão da Libertadores, e o jogo épico desta campanha maravilhosa foi esse aqui, ó. O Valência perdeu 2 chances incríveis, olha o Flu. Kennedy na área, pra Cano, pra fazer o gol! Cano bateu, é gol! Gol! Cano! German Cano! O Fluminense vira! 42 minutos do segundo tempo! John Kennedy pra trás, no pé dele, Cano, esse cara é ótimo, só precisa de uma bola, só uma, ele chega na frente do Rocher e manda no chão para virar o jogo e pôr o Fluminense na decisão da Copa Libertadores. Germancano, Fluminense 2-1. Rocher não tem jeito, tá feito. Cano, gol que vale vaga na final, Bilhose. Alô, Lourenço, o seu pai fez o L e é um craque numa bola. Foi o que ele precisou. Após o passe de Johnny Gonçalves, John Kennedy faz a finta e ela sobra pra Cano, colocar pro fundo da rede e marcar. O gol da virada, vira tricolor no Beira-Rio pra silenciar. Deixaram o Beira-Rio, que cantou o jogo inteiro, calado nesse momento, marcando pela 12ª vez na competição. O artilheiro isolado da Copa Libertadores e pela 36ª na temporada. É brincadeira o que esse cara faz de gol. Germancano, decisivo, coloca o Flu nesse momento na final da Libertadores, Canhão. Rogério Assis, boa tarde, Canhão. Preparado, gogó de ouro, para colocar, quem sabe, mais uma cerejinha nessa campanha fantástica, formidável do Fluminense da Copa Libertadores da América, Canhão? Boa tarde. Um abraço, Capelanes. Boa tarde a você. Um grande abraço para a audiência Bandeirantes, esperando uma grande final, e deve ser um grande jogo, evidentemente, pelas campanhas feitas até aqui por Fluminense e Boca. Obviamente, a minha torcida é para que o Fluminense vença a Copa Libertadores, mas a gente não pode deixar de reconhecer a força que tem esse Boca Juniors. Apesar de chegar, e você há pouco falava sobre isso com o Mauro, com o nosso querido Mauro Betting, o Boca chegou ganhando nos pênaltis, né? Mas faz parte do regulamento. Ele teve capacidade e competência para chegar até a decisão assim. E assim ele vai de novo para uma outra decisão de Copa Libertadores. Espero que o Fluminense ganhe, espero que o Fluminense, Capelanes, não seja nem um pouquinho o Fluminense do Campeonato Brasileiro. Porque se for do Campeonato Brasileiro, e não estou nem levando em conta a utilização de reservas, até com o time titular, o Fluminense não tinha feito bons jogos no Campeonato Brasileiro. Que esse Fluminense de daqui a pouco, 20 minutos, bola rolando no Maracanã, seja o Fluminense gigante que a gente quer. Campeão pela primeira vez da Copa Libertadores. João Paulo Capelanes. Rogério Assis, que em poucos minutos assume a transmissão esportiva da Bandeirantes. Você vai acompanhar tudo com muita emoção, eu garanto a você. Muita emoção, muita informação e prestação de serviços também, porque ontem caiu o mundo. Tem muita gente mandando no WhatsApp até agora. Ai, tô sem luz desde ontem. Eu na minha casa, cara, tô sem luz desde as 4 horas da tarde. Não sei se você que mora aqui perto, aqui na região do Morumbi, Maurão, também tá sem luz. Eu tô em casa... Não, só não tem farol, né? Os faróis inteligentes meio que são burros. São burros, exato. Na Giovanni Gronk tá tudo parado porque não tem semáforo, não tá funcionando, quer dizer. E aí, não, volta já. Volta daqui a pouco. E não volta o negócio. Então é o seguinte, eu quero um destaque do Luiz Felipe Nunes em relação a isso e volto em instantes pro Maracanã com o Pedro Ramiro. Ramiro já vai se preparando, quero saber, e você vai ter que se virar aí.
Eu quero saber se vai chover durante a bola rolando. Se for pra prorrogação, tem previsão de chuva. Se for pros pênaltis, vai abrir o sol de novo. Se prepara aí que já você vai falar. Fala aí, Luizão. Capela, você estava falando da falta de energia e das chuvas. A Enel, o responsável pelo setor de infraestrutura, o Vicenzo Rotuolo, afirmou que o retorno da energia elétrica total em São Paulo só na terça-feira. Vai voltando de maneira gradual, mas de verdade, 100% terça-feira, Capelanes. Aí é loucura. Sabe o que eu queria saber desse pessoal da Enel? Se eles vão fazer algum tipo de abatimento para as pessoas que tiveram os seus produtos pifados. A grande verdade, eu na minha casa, por exemplo, estragados, pifados, eu na minha casa perdi, por exemplo, recentemente, queima, se você não tem um filtro de linha, como eu não coloquei na minha casa, que é fundamental, não coloquei e tal, aquela correria toda, você tá ligado e tal, acabou pifando. Aí então, você fica assim, desligado. Exato, então assim, gente, realmente, minha solidariedade a você, ouvinte Bandeirantes, a gente vai tentar atualizar o máximo possível essa situação, que ela é impactante. Eu entendo também a chuva. Ontem foi uma coisa catastrófica. As chuvas, né? As chuvas, você tem razão. Árvores caídas. Sim. Exato. E também é fundamental a gente proteger as árvores. Você que tem algum acesso a uma condição também financeira, é mais fácil com dinheiro, evidentemente. É compreensível também com os nossos postes, a nossa fiação absurda. Mas é uma coisa medieval, também é muita coisa, né? Enfia esses fios debaixo da terra, como é em lugar desenvolvido, porra. Ou até... com menos condições financeiras, é um pouquinho mais organizada essa bagunça dos fios também. Você tem razão, nossa senhora. E tem uns fios que eu vou te falar, viu? Faróis desligam, não precisa dar chuva. É isso que eu ia falar. O problema é ameaçar chover. O tal farol é inteligente, não. Alguém espirra, o cruzamento da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, se alguém derrubar um copo d'água, acende o detector, fica 12 horas. Fica maluco. Né? E com aquele respeito tradicional do motorista brasileiro, né? O que tá no carro, o que tá na moto, o que tá na bicicleta, do pedestre, do brasileiro como tudo, né? Porque todo mundo quer andar, enfim. A prioridade de todo mundo. Deixa eu saber o seguinte, voltando pro estádio do Maracanã, a final da Copa Libertadores da América tá chegando. Ramiro, tem chuva, tem sol, tem neve, tem o que aí, Ramiro? Daqui a pouquinho, direto do estádio do Maracanã, repórter Bandeirantes Pedro Ramiro. Vocês podem perceber que tem aquele delayzinho porque a quantidade de gente, o Ramiro já trouxe a informação, mais de 70 mil torcedores dentro do estádio do Maracanã. Fora do campo de jogo, mais uma pancada de gente espalhada pela capital fluminense. Pedro Ramiro, direto do estádio do Maracanã, tem o destaque do Flusão do Boca. Tá chegando a hora, vamos lá, Pedro Ramiro! Vamos lá, Capela, até passar o panorama que acontece nesse momento aqui. Uma festa gigantesca, aliás, promovida pela própria Conmebol, em celebração a essa final disputada entre as duas equipes. E que, claro, a gente está de olho em cima disso. O cantor Ferrugem daqui a pouco vai se apresentar aqui também. Ele que é torcedor do Fluminense, foi escolhido pela Conmebol para representar o lado brasileiro. Como que é a mais famosa do Ferrugem? Você que conhece bem, viu, Capela? Olha, meu chupi garotinho, mesa de manzinho, clima também... de beijinho, na vibração do violão, na chave que eu sou dançando agarradinho. Ai, que delícia, acabou. Que gostoso. Daqui a pouco põe a voz do Brasil aí, vai. E todos os detalhes voltamos à noite. Na rádio depois dos jogos. Melhor a voz do Brasil, viu, Mauro? Mas, Capela, deixa eu trazer um detalhe dessa equipe, até do próprio Boca Juniors, se você falava sobre o Cavani, atleta que tem sido fundamental, pelo menos nessa campanha, com relação à autoestima. Um jogador que, ao longo do tempo, tem se tornado peça fundamental, atleta de 4 Copas, ex-atleta do campeão da Copa América de 2011, mas disse que esse é o título, pode ser o título mais importante da carreira. Claro, tem aquela coisa da demagogia, fazer um negócio aqui, fazer um negócio ali, mas o Cavani tá muito esperançoso. E por outro lado, a gente tem o Germancano, grande artilheiro dessa equipe do Fluminense, que se marcar 2 gols hoje, se tornará o maior artilheiro da competição, ao lado do Luizão, que fez 14 gols em 2000 pelo Corinthians. Ele que, inclusive, o Germancano, fez 6 gols nos últimos 4 jogos de Libertadores. É o artilheiro da competição.
com 12 gols até então, Capela. Ele tá jogando demais. Muita sorte ao Fluminense. Pro Boca Juniors não vai a minha torcida, mas que possa fazer um grande jogo, sem aquela catimba tradicional que a gente sabe que acontecerá. Mas vamos viver, vamos respirar aquilo que a gente sempre espera. Uma decisão épica de brasileiros e argentinos. É Fluminense contra Boca Juniors e a Bandeirantes vai trazer toda a emoção. Copa Libertadores da América, sai hoje o campeão, sai hoje quem vai jogar o Mundial de Clubes desta temporada. O Maracanã, um teatro à parte, os torcedores divididos no que pede o futebol. A energia, a alegria, a esperança também, que seja um grande jogo e principalmente um espetáculo nas arquibancadas, dentro de campo e fora dele quando a bola parar de rolar. Que seja uma decisão épica, que você, ouvinte Bandeirantes, possa se emocionar. Na voz de Rogério Assis, de Mauro Betting, de Pedro Ramiro e do microfone de esportes da Bandeirantes, que a partir de agora traz os nossos parceiros comerciais. E na volta, em definitivo, tem muita emoção no Rádio do Brasil. E você sabe, emoção, épica, atmosfera, energia é aqui. E sempre será no microfone de esportes da Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente. Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Tecnologia
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Maracanã, é dia de decisão, Brasil e Argentina frente a frente, Fluminense e Boca vão decidir quem levanta a Libertadores 2023, Fluminense quer o seu primeiro título, o Boca tenta pela 7ª vez o título da Copa Libertadores. Maracanã é o palco de Fluminense e o Boca Juniors. Em 6 minutos e meio vai começar Fluminense e Boca. Vamos confirmar os times da Bandeirantes. Há pouco João Paulo Capelanes já escalou as equipes. Vamos confirmar para você os times que vêm para essa decisão. O Fluminense de Fernando Diniz, Pedro Ramiro. O Fluminense que é pura emoção, é felicidade no meu coração. Vai a campo escalado com Fábio no gol que veste a 1. No setor de defesa, 2 Samuel Xavier, 33 Nino, 30 Felipe Melo, Marcelo veste a 12. No meio de campo, 7 André, 8 Martinelli, 10 Paulo Henrique Ganso e o trio de ataque, 21 Arias, Keno veste a 25, o artilheiro Germancano tem a 14 canhão. Na reserva do Fluminense. Banco de reservas com Pedro Rangel, 23, Guga, Marlon, Thiago Santos, Alexander, Ione Gonzalez e John Kennedy. Diogo Barbosa, Léo Fernandes, David Braz, Daniel e o Lima. Agora o Boca Juniors. Boca Juniors, o Boca Juniors do técnico Jorge Almiron. Vai a campo escalado com Romero que veste a 1. No setor de defesa, 17 Advíncula, 4 Figal, Valentini veste a 15, 18 Fabra, Paul Fernandes tem a 8, Ezequiel Fernandes 21 e 36 Medina. O jovem Barco veste a 19 e a dupla de ataque, 16 Merentiel e 10 Cavani. Na reserva do Boca. Banco de reservas de Javier Garcia, Roncaglia, Marcelo Sarati, Benedetto, Jansson, Juan Ramírez, Diogo Gonzalez, Bruno Valdez, Vicente Tabor. Vamos mostrar, Ramiro, o hino nacional brasileiro, Maracanã. Hino nacional brasileiro nesse instante. Vamos ouvir o som do Maracanã.
Fluminense e Boca definindo a Copa Libertadores 2023, Maracanã. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Vamos pra decisão. Fluminense e Boca, Mauro. Você vê o tamanho da emoção, o jogador com a experiência que tem, o Felipe Melo, né? 2 Libertadores já vencidas, buscando a terceira, chorando agora. É muita emoção, cara. Só porque a bola vai rolar. Fluminense jogando o que sabe ganha. 90 ou 120 minutos. Se for para os pênaltis, aí é complicado. Até porque ninguém antes joga melhor do que o Boca, que ganhou 2 das últimas 13 partidas. É um Boca Juniors que não ganhou nesse mata-mata só nos pênaltis e vai antes jogar como sempre. Mas não é um time qualquer, não é uma camisa qualquer. É uma camisa 6 vezes campeã da América. Mas pega o Fluminense que parece pronto para conseguir. E quando não parecia pronto contra o Internacional, em 5 minutos virou de maneira espetacular no Beira-Rio. Jogaço, Rogério, para a Rádio Bandeirantes, para você, para o torcedor tricolor, para o torcedor do Boca, para quem torce contra o Fluminense, para quem torce contra a equipe chinesa, mas queira ou não queira, uma das maiores finais da Libertadores da América, até por ser no Maracanã, e com a beleza da torcida do Fluminense, com a beleza da torcida do Boca, e queiramos toda a paz que não tivemos os dias anteriores, que a gente tem agora no Maracanã e no pós-jogo também. Rogério, é a minha torcida. Mauro, a nossa torcida é pelo Fluminense, para que a minha em especial pelo Fluminense, para que o Fluminense consiga pela primeira vez ganhar essa Copa Libertadores. Só que o Fluminense, mesmo titular do Diniz, não tem jogado bem no Campeonato Brasileiro. Acho a Boca também não. Acho até que o Fluminense tenha esquecido um pouco o Campeonato Brasileiro. Não dá para você ter um foco ligado pela metade, não é? Sim. Tão intenso numa Copa Libertadores e pensar no seu campeonato regional. Mas o Fluminense do Diniz, aquele que a gente viu jogando grandes jogos, que passou contra o River Plate, sim. Contra o River, aquele Fluminense tem condição de parar esse Boca Juniors, não tem, Mauro? Não, a questão não é nem parar, é passar mesmo, porque se parar vai para os pênaltis, eu prefiro nem ver. É verdade. Mas se jogar o que joga e não cair no antijogo argentino, tem bola. Gosto da ideia, eu prefiro o Alexander ao Martinelli, mas quem sou eu à distância para analisar um baita trabalho como no Fernando Diniz. Uma das maiores finais antes de a bola rolar e que assim seja também depois dela. Contra Vilmar Rodano, costumo falar de arbitragem, mas nele acho que ele vai falar alguma coisa e não vai ser bom não. Oremos para que ele tenha uma boa arbitragem, mas é só torcida, porque não acho que ele terá. Afinal é padrão Conmebol, que não acresce o tempo devido e fica devendo futebol para todo mundo. Aliás, recentemente ele conseguiu apitar o início do jogo sem a bola estar no meio campo. Exatamente. É uma imagem que viralizou aquela. Tá, não tem dúvida. E que não temos mais imagens virilizadas também, mas é uma outra história que a gente tem um grande jogo e deverá ter. 2 camisas belíssimas, 2 histórias muito bacanas, Maracanã com clima de pó de arroz e na noite que esperamos, né, porque o jogo acaba à noite, mais importante da história do Fluminense desde 1902. Você se refere a esse clima pó de arroz pela fumaça branca que agora domina o ar do Maracanã. Torcidas de Fluminense e Boca, tem muito torcedor do Boca. À esquerda do gol, atrás do gol à esquerda, você que está vendo pela TV e vai ouvir a Rádio Bandeirantes. Muitos torcedores do Boca, o espaço completamente tomado, invadiram o Rio de Janeiro. Lamentavelmente, muitas ocorrências ruins aconteceram com confusões. A porta do Maracanã, cerca de 2, 3 horas também. Outros problemas não envolvendo as 2 torcidas. Aliás, quem faz isso não é torcedor de futebol, né? É marginal, ele quer brigar. O torcedor desorganizado não faz isso. O torcedor organizado, sim. Ele marca confronto, ele acaba brigando pelas ruas, no caso do Rio, na praia, nas praias, pelas praias do Rio de Janeiro. O torcedor de verdade, aquele que vai para o estádio só para torcer, não quer a confusão. Esse quer apenas vibrar, torcer com o seu time. Mauro citava, enquanto acompanhávamos a execução do hino nacional brasileiro há pouco, o choro de Felipe Melo, que já tem Libertadores pelo Palmeiras, e não é um menino, tem 2 Libertadores pelo Palmeiras, e não é um menino, mas é natural que ele se deixe contagiar por esse momento, chegando com o Fluminense que busca a sua primeira Copa Libertadores a essa decisão. Tudo pronto para começar no estádio do Maracanã. No gol do Boca, Sérgio Romero, pegador de pênaltis por excelência. Da saída ao Boca, Merentiel, Edinson, Cavani posicionados na contagem regressiva. Às 17 horas, 2 minutos, o Boca vai dar a saída. Maracanã, começa a final da Libertadores 2023. Rogério
você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa, a bola já vai para fora. Fabra vai na jogada de disputa, ela sai pela linha lateral. Samuel Xavier volta aqui atrás, dá o capitão Nino. Tem pelo meio Felipe Melo, abre a jogada. Nino já toca a bola para Felipe Melo, ainda com muita fumaça. Já sai, ela vai embora. Nino domina pela meia direita, dá na ponta Xavier, tenta a jogada de primeira, Ganso levanta com o peito para trás, o passe, tenta Germancano, André vai na dividida, rasga atrás, Figal, zagueiro do Boca dá um balão no meio da galera, toca para fora, chutão lateral pro Boca cobrar, primeiro minuto da final da Copa Libertadores, Maracanã, com toda a rede Bandeirantes de rádio, mostrando essa decisão da Copa Libertadores. André pela direita o passe, Samuel Xavier a Ganso, Ganso abre a jogada, John Arias domina aqui, sai da marcação, recua, tenta por dentro, Samuel Xavier seria com o Cano, Figal chega, levanta de ataque, sobe na marcação, Nino tira, Ganso com o peito para Samuel, levanta a bola, vem John Arias, Figal cabeceia, volta Valentini tirando, Ganso vai na dividida, marcado pelo Fernandes, belo gira em cima do Eque Fernandes, já toca Martinelli, agarrado, sai de Ezequiel Fernandes, toca na ponta. Fernandes para fora pela linha lateral, na pressão em cima do lado direito, ataque do Fluminense, é lateral para o brasileiro cobrar o time do Fluminense, 1 minuto e meio, Maracanã tá valendo a final da Copa Libertadores, para a cobrança vem Samuel Xavier, sai da grande área, aquele de primeira, bota a bola para a ponta direita, vai no fundo, cruzamento para o gol, travada, escanteio, Ramiro, o primeiro escanteio do jogo é brasileiro, é do Fluminense. E a primeira chegada pelo lado direito de campo, ganha oportunidade, Marcelo vem para a cobrança no escanteio. 2 minutos, está apenas começando o jogo, tem escanteio para fazer cobrança, Marcelo pé esquerdo, para a grande área, Nino, Felipe Melo, lá dentro o André também é bom por cima, vem a cobrança, autorizado Marcelo, pé esquerdo, fechadinho no gol de cabeça, Valentim. A bola volta na esquerda, de cabeça, rebate à frente, toca a jogada, Fabra tentando tirar, vem Marcelo, cabeceia, a bola volta na marcação, Cavani bota no peito e dá um balão, ninguém do Boca no ataque, sozinho domina aqui atrás a marcação, com o André com o Fluminense, ele sai jogando, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG porque é na carta, Flu aperta a bola para a direita, nessa esquerda, a bola para Cano, tenta fintar de víncula por baixo, ganha dele, levanta a frente, a bola vai desviada na marcação do Flu ainda, sobra aí atrás, aqui atrás com o Marcelo, pela meia esquerda, Coutinho do lado com o André, protege, faz o giro, tenta a jogada, Keno bate, ele entra de cabeça, toca na ponta esquerda, bola aberta na beirada do campo, tenta Keno com Arias, Keno de novo, carrinho por baixo na marcação, Figal toca a bola para fora, arremesso lateral para o Fluminense cobrar, 3 minutos da final da Copa Libertadores, por enquanto do jogo é 0-0 para fazer o cobrança de arremesso lateral, Marcelo, Ganso fica ao lado, Arias fica na entrada da grande área, Keno mais pelo meio, Marcelo olha para bater aqui o arremesso lateral, 3 minutos 30 segundos, já cobra, Arias volta a bola para Marcelo, gira de um lado para o outro, sai de barco, toca na esquerda, Keno vai na bola, caiu, nada de falta, a de víncula chega, protege a bola, vai para fora, em apenas tiro de meta para o Boca, Ramiro. E a primeira chegada pelo lado esquerdo de campo, agora mais uma oportunidade, tentando chegar, a equipe perde a bola, tiro de meta, Canhão. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os voltaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os voltaços que constroem o Brasil. 4 primeiro tempo, 0-0, e esse começo esperado, Mauro, com o Fluminense, ele tomando vamos dizer assim, a rédea do jogo, ele tomando a iniciativa, Mauro. Normal, Rogério, até por característica da equipe do Fluminense, que é ficar com a bola e a característica mais reativa, às vezes até do antijogo do Boca. É normal ainda mais para se tratar de final e sobretudo porque o Fluminense joga, claro, na sua casa, no Maracanã. Cano na direita, saiu na jogada com Arias, tentou driblar, saiu do Valentini, enfia na ponta, Cano tenta, travado pela marcação e a bola vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o Fluminense, Cano ia cobrando arremesso lateral, já grita de longe Samuel Xavier para fazer a cobrança. 4,5, primeiro tempo, 0-0 Maracanã, na Bandeirantes, a final da Copa Libertadores. Toque no meio, Felipe Melo, abre a bola para a ponta esquerda, Marcelo quem fecha por aqui, já levanta a bola lá do lado esquerdo, tenta a finta, Cano em cima do Advíncula, toma a frente de Víncula, recua a fogueira, quase a bola passa, Figal tira, toca no meio direito, passa muito forte com o Merentiel, volta Felipe Melo,
Zagueiro põe no chão e joga. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Roberto Dias na central técnica. Rafael Palmeira na mesa de som marcando. Maracanã. A bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio o primeiro tempo. É a decisão da Copa Libertadores. Maracanã, Fluminense, Boca Juniors, 0-0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, hoje ainda tem jogos do Brasileiro. A partir das 7h30 da noite tem Grêmio e Bahia e América Mineiro contra Atlético Mineiro. Às 9h30 da noite o Palmeiras encara o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Bola para a direita, o Fluminense é quem ataca, recuada a jogada, Samuel Xavier, volta com o capitão Nino, tem passando ao lado o André, pede Martinelli, Nino devolve a bola, recua, dá Martinelli, abre a jogada, a Felipe Melo, no que domina já passa pelo meio campo, do lado para Marcelo, mais profundo, domina Keno, a Advíncula chegou por baixo, falta, caiu Keno, o outro vai dar a falta, Roldan observa ali, deu a falta ou deu a saída de bola, não deu a falta não é Ramiro. Falta pelo lado esquerdo de campo, pelo menos é o que pede o Fluminense, mas a arbitragem não marca. Acaba dando arremesso lateral, lado direito de campo, Advíncula na bola. 6 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A frente, a bola com Merentiel de cabeça na marcação, Tiranino. Marcelo Campos descola a jogada, vira para André, bate nele. De primeira, Ganso para Keno, ele chuta, a bola bateu na marcação, toca no meio, batendo em Medina, vem na ponta, zagueiro por dentro, chega Figão e toca a bola para fora pela linha lateral. 7, primeiro tempo, o placar do jogo é 0-0, vale a decisão da Copa Libertadores 2023, estádio do Maracanã, por enquanto Fluminense e Boca, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Tendo na marcação por baixo, Advíncula, toca de cabeça para fora. Ganso pega a bola e já remessa, dá na meia direita. Cano domina, volta a bola, German Cano. Samuel Xavier atrás, volta a jogada com o Nino, abre a bola, chama a jogada com Felipe Melo pela meia direita. André encostou com ele, perde a bola. 7 minutos e meio de jogo, primeiro tempo, 0-0. Felipe Melo dá o primeiro drible, escapa na marcação de longe, volta a bola, dá pro goleiro Fábio, domina a entrada da grande área, já vai jogar. CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Lá vem na esquerda Keno, marcado pelo Advíncula, balançou, toca mal demais a bola para Martinelli, vai na jogada por dentro, faz a falta na sequência. É aqui Fernandes é derrubado, é falta marcada, é pro time do Boca bater aqui na meia esquerda. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil com a Band Vale. 8h30, primeiro tempo, Mauro Betting e esse início de jogo. Fluminense e Boca 0-0, Mauro. Normal, o Rogério Assis, até pela posse de bola da equipe da casa, embora o mando seja do Boca, né? Por conta do sorteio, óbvio. O Fluminense está com 79% de posse de bola. Chance nenhuma até agora de jogo, de gol, com 8 minutos. O Boca nem na bola longa está chegando no Cavani, no Merentiel, tentando agora com o seu goleiro Romero. O Fluminense tranquilo, faz a saída a 3, o Martinelli afunda, libera um pouco o André. Mas o jogo agora, aquela fase de estudos. Como toda a fase de estudos, é importante, mas é chato. Fábio pra frente, a bola no meio, Ganso de primeira, vira pra Keno, tentar fintar de Advíncula. Vai no corpo dele, comete a falta, é com cartão ou só bronca. E aí tem uma confusãozinha entre Advíncula e Marcelo Ramiro. Foi depois da pancada em cima do Keno. Keno deu um chapéu para cima do jogador peruano, que não gosta nem um pouco. O árbitro acaba marcando apenas falta, sem cartão amarelo, sobe a equipe do Fluminense. 9 minutos e meio, 9h30, primeiro tempo, 0-0. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Falta marcada e sem cartão para Advíncula. Esse é o padrão Roldan, não é, Mauro Betti? Tem que sair sangue para dar cartão, né? E olha lá, e ainda sangue... Ele vai ver se o sangue é do cara ainda. Dependendo do tipo, não dá. Exato, né? Vai na base da conversa, né? Se eu pintasse o amarelo que a gente sabia que não ia pintar, não seria nenhum absurdo. Se não pintou, também normal. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos para ver se o critério adotado pelo Roldan será o mesmo.
Quase 10 minutos, primeiro tempo, todo o time Bandeirantes em campo. Alain Marcel nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gabriel Betting, esse é bom, hein? O Gabriel Betting no digital. Maracanã, sonzando Maracanã com Daniel Singotti. 10 minutos, primeiro tempo. Domina aqui atrás, Felipe Melo. Vira a jogada da esquerda para a direita. Toca Nino, mais pela meia direita. Paulo Henrique Ganso passa por dentro. Samuel Xavier já vira a jogada pela beirada do campo. Perde à frente, tenta Martinelli. Marcado, trabalha a jogada. Volta a bola para Ganso. Ganso de volta para Martinelli, aberto na meia direita. Tomou pressão, sai da primeira marcação feita pela ponta. Com Valentim Barros chegando em cima dele. Dá Nino, toca Nino, volta a bola com Felipe Melo, aperta o time do Fluminense, marcado bem Cavani na cobertura, ele faz o giro, domina bem a bola, e de volta o passe é Nino, que toca na meia direita por dentro do passe, bate na marcação, o passe do Martinelli, tentou ganhar essa bola pela ponta, Barco vai na trombada, bem Cavani, primeiro que ele, volta André para reganhar a bola, Danilo domina e sai jogando aqui atrás do capitão do Fluminense, Maracanã, a bola rola, o relógio não para, 11 minutos do primeiro tempo. Na direita, John Arias, Fluminense, game meio na jogada, tentou passe na ponta, forte demais, ela vai para fora. Linha de fundo, é tiro de meta para o time do Boca Juniors, confirmando o Maraca. 11, primeiro tempo, a final da Copa Libertadores. Por enquanto, Luiz Felipe Nunes, 0-0, Fluminense e Boca. E nos outros jogos, Canhão, tem Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto acaba de abrir o placar em cima do Ceará, 1-0, gol de Carlos Manuel. Enquanto isso, a Ponte Preta vai empatando 0-0 com o Avaí. 11 minutos e meio do primeiro tempo, o placar do jogo é 0-0, com a maior rede de rádios do Brasil, Bandeirantes Goiânia. Alô, Diana Fiedler. Um abraço para Goiânia. Diana é torcedora do Fluminense, acompanha o futebol da Bandeirantes. Marcelo domina pela meia esquerda, inverte a jogada, inverte o passe na ponta, é muito forte esse passe. Vai para fora, Fabra acompanha, lateral, essa bola sai. Arremesso, Boca vai jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Romero marcado na grande área, quase que a bola bate na cabeça do Ganso, toca para o zagueiro, inverte a passada, vem com ele, Nicolas Figal, encosta no meio e perde essa bola bem aberta, Fernandes, tenta jogar na Ganso, pressiona, bola vai para fora em lateral, defesa lá do esquerdo para o time do Boca Juniors, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 12 minutos e meio do jogo, placar de 0-0, saída apertada para o Boca. É lateral para fazer a cobrança na esquerda, Fabra. Tenta na ponta de cabeça, rebate Nino. Toca Cavani para trás, só que chega atingindo o jogador do Fluminense. Roldan marca a falta na direita para o Fluminense, Ramiro. Caído Samuel Xavier. Isso que causa bastante revolta no próprio Cavani. Depois do lance, ele disse que o Samuel Xavier se jogou. Vem a equipe do Fluminense, Marcelo e o próprio Samuel Xavier estão por lá para a cobrança. Aliás, John Arias e Marcelo. 13 minutos e meio de jogo, primeiro tempo, o Fluminense tem cobrança de falta para a grande área, Felipe Melo e Nino, bons pelo alto, marcados, Cavani fica em cima do Nino, Marcelo para bater de pé esquerdo. Lá vem ele para cobrar, é bico da grande área, na direita, Marcelo, na bola, pro meio, desvio contra, pegou o Romero! O desvio pareceu ser contra, com Germancano se mexendo no meio, ela vai e no reflexo, Romero defendeu. E a saída do time do Boca no meio, falta marcada do Martinelli, o jogo está parado. Primeira boa chance é a do Fluminense, Pedro Ramiro. Romero mostrando porque também é um atleta experiente, 36 anos, salvo Boca Juniors, tudo igual na decisão da Libertadores. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul, você ligado na final da Copa Libertadores, passando para a ponta aqui no Tenda, a bola vai para fora de graça, lateral, é pro Boca sair jogando agora, Mauro Betting, 14 minutos e meio, primeiro tempo, Mauro, opinião Bandeirantes, 0-0 a final da Libertadores, Mauro. Rogério, essa foi a primeira chegada com algum perigo do Fluminense na bola parada e na bola jogada segue 83% de posse de bola para o Tricolor, o Boca era dele, reativo, nem conseguindo espetar o Merentiel pela esquerda ou pelo lado, o Cavani mais centralizado, os outros 4 marcando, os outros 4 evidentemente na zaga também. O Fluminense se mexe, tenta agora de novo o Diniz na sua ideia de jogo agrupar o Arias
caindo aqui para tentar criar uma superioridade numérica, mas por hora não rolou. O Boca rouba a bola, Merentiel entrando na grande área, bateu, Fábio encaixou! Uma arrancada do meio-campo com o Merentiel. Ele envia um canhão da entrada da grande área. Fábio encaixa, Ramiro. Por isso mostra também porque o Boca Juniors quer comprá-lo. O Palmeiras gastou 1,5 milhão na contratação de euros nesse jogador. Depois, o Boca quer pagar 3. Quase marca. São Fábio salva. Placar é de 0-0, final da Copa Libertadores Maracanã. A bola rola, o relógio não para. Passe errado do Felipe Melo. Barco tomou para a direita, abertura feita desse lado. Chega Cavani, domina, marcado pelo Marcelo. Toca ao lado para Medina. Dispara pela ponta, perde a frente, é de Víncula. Mais atrás ele volta. A bola para de Víncula. Recomeça a jogada, vida pela meia esquerda. Puxa a bola com o garoto Barco. Que revelação, 19 anos. E como joga esse menino? No lateral esquerdo. Virou atacante. Ele já inverteu a jogada. Fabra na canhota, dominou. Marcado. Volta André para tomar a bola com o time do Fluminense. Arranca com Samuel Xavier. Faz o giro e domina essa bola mais atrás. Maracanã de novo, em Maracanã. A bola rola, o relógio não para. 16, primeiro tempo. É a final da Copa Libertadores no Maracanã. São 16,5, primeiro tempo, 0-0. Fluminense, Boca, Luiz Felipe Nunes. Canhão, o Flamengo tem desfalque importante para enfrentar o Fortaleza amanhã. Gabigol sente dores na coxa e não deve entrar em campo neste domingo. E você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Tenta jogar a Fabra de cabeça, corta para o Boca, volta a bola para Barco. Fabra domina, levanta para o ataque, envia a bola para a ponta esquerda. Toca muito alto essa bola para roubar, tentou ganhar essa bola e escapou. Fernandes faz o giro, tentou ganhar, escapou bem. O cara é raçudo para Merentiel. Toca no meio, para Barco, para Cavani, para fazer. Calcaia atrás para Merentiel. Cavani perdeu, o gol era para ele fazer. Ele tentou devolver para o Merentiel. Sorte do Fluminense. O Cavani é tricolor. Era ele para fazer o gol, devolveu de calcanhar. E aí a defesa do Fluminense aliviou. Cavani tinha ele o gol e devolveu para trás a bola, Ramiro. Faltou um instinto de centroavante, o faro de gol do Cavani. Ele na cara do gol, podia chutar de pé da direita. Preferiu ser bonzinho. Passe errado e salva o Fluminense, Canhão. Mauro Betting, não dá pra entender o que faz o Edson Cavani. Sorte do Fluminense, era chutar pro gol pra frente, Mauro. Era fazer qualquer coisa menos o que ele fez, né? Você pode falar, põe o zagueiro no ataque, minha mãe, Dona Lucila, tentando atacar. Não, o Cavani, artilheiro histórico do PSG, dos maiores jogadores em atividade na América do Sul neste século, e recuou a bola. Mas, de novo, aquele desajuste defensivo do tricolor, muito espaço entre os volantes e os zagueiros. Por ali pode-se criar o time do Boca. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. São 18, primeiro tempo, 0-0, bola para fora, lateral direita, defesa, arremesso lateral, Boca cobra, a de Víncula para fazer cobrança, já passa na direita, Merentiel, marcado de perto pelo Felipe Melo, perde à frente a bola, Cristiano Medina, a de Víncula, faz ali um esforço, levanta a bola para o meio, para chegar na jogada, Barco perdeu, toca para trás, rasga de bico, Marcelo vai no chão, perde a falta, ele chuta a bola e acerta por baixo ali, o pé do adversário, vai jogar por dentro, falta na sequência, Cano vai na dividida e acerta, não é a dele, Ramiro, mas ele acaba chegando por baixo e atingindo o Equi Fernandes. Vai no chão, fica no chão, jogador do Boca, Ramiro. É verdade, um toque com a trava na chuteira. Acaba marcando a falta em cima do Ezequiel Fernandes. Atleta de 21 anos, sobe a equipe do Boca Juniors. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para a jogada na ponta, Barco faz o giro, toma a frente, John Marias toma dele. Toca ao lado, vira a bola para Martinelli. Abre atrás com o Nino, recomeça, 19 primeiro tempo. Toca a bola para a direita, Samuel Xavier. Dá na ponta a bola, caiu pedindo falta aqui no meio. Recuperação, volta com Arias ainda na sobra. Tocou ao lado, Keno pro Arias, de cabeça, Figal, tira a bola, volta fora da grande área, sobra, volta sendo do Boca. Para Cavani, cabeceia na ponta, volta a bola com Fabra, põe na coxa, Arias vai com ele, toma
a bola, comete a falta, John Arias. Sim, o torcedor do Fluminense, mas a falta está marcada, Ramiro. E o que causa revolta porque na jogada anterior o Keno pediu a falta e a arbitragem não marca. Agora, lance do John Arias, atleta colombiano, faz a falta e foi marcada pelo Vilmar Roldan. Próximos dos 20, primeiro tempo, placar de 0-0 a final da Copa Libertadores. Cultura Bandeirantes em Leme. Por enquanto 0-0, já volta João Paulo Capelanes no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Domina a jogada na direita, passa para o meio campo, time do Boca Juniors. Domina aqui atrás da ponta linha de vínculo. Toma a frente, vira a jogada para Barco, toca de evolução. Keno se antecipa, tira, volta a bola para Marcelo. Vira na esquerda o passe, tenta Martinelli para Keno, volta para Martinelli. Rasga a marcação, vem Cavani na bola, toma vantagem. Toma a falta, mas leva vantagem. Não. A falta é do Cavani. Nada de vantagem, não. Cavani chega e bate com o braço na bola, a arbitragem pega a falta. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Tá valendo o caneco. Quem será o melhor da América do Sul? Fluminense e Boca por enquanto empatam em 0-0. Luiz Felipe Nunes. Canhão, amanhã tem GP de São Paulo. A partir das 2 horas a largada será feita em Interlagos. Transmissão da Bandeirantes com Sérgio Maurício na narração e comentários de Reginaldo Leme. 21 minutos é o primeiro tempo, por enquanto 0-0, a grande decisão da Copa Libertadores. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Pro ataque, essa bola com o time do Fluminense, sai do gol, Fábio pega aqui na sua entrada de grande área, já sai jogando, toca ao lado, vira a bola, abre a jogada para a ponta direita, vai tentar de volta a bola pela meia direita, volta o passe por dentro com o André toca de volta a bola para Felipe Melo, é marcado, ele vem na marcação ali tentando o passe, 21:30 de jogo, 21 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, Fluminense e Boca definindo a Copa Libertadores, bola para a esquerda, perto do Fluminense, inversão feita na ponta, Keno tentou de cabeça, a bola foi para fora, ele tenta, o passe é muito forte, a atravessada ela vai direto, ele faz um sinal e essa bola vai para fora, Mauro Betting, a inversão agora, John Arias e Keno sai da esquerda e vai para a direita, Mauro Betting. Pode ser também pela ótima partida do Advíncula, que só não jogou na Ponte Preta, né? Ele vai jogar ali para cima do Fabra, do outro lado muda o do Arias, pode melhorar para o Keno, pode piorar para o Arias, mas talvez não mude assim tanto para o jogo. Chegando quase a sua metade na primeira etapa, uma finalização para cada lado, nenhuma grande chance nem para Fluminense nem para Boca no Maracanã. Fabra na ponta, o passe primeiro, volta a marcação, Felipe Melo de bico, manda a bola para fora pela linha lateral, arremesso Boca no ataque já cobrado, Fabra para Barco recua, nossa, horrível passe, bateu para fora, de graça lateral para o Fluminense, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Decisão da Copa Libertadores na Bandeirantes, por enquanto 0-0 Maracanã, vem Fluminense, bola aqui atrás, Marcelo vira o passe com Felipe Melo, toca na entrada da grande área, joga ao ladinho, Nino passa com ele, Ganso vem pela linha direita, encosta Martinelli, tem liberdade no meio do Fluminense, carrega a bola, impressionando pelo Cavani, ele abre a bola para a ponta direita, toca Samuel Xavier, que toca de volta a bola pela meia direita, vai recuando a jogada, Nino volta a bola com Samuel Xavier, que toca de volta a bola aqui atrás com Nino, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tentou driblar Martinelli, limpou na área, cruzamento para Cano, forte demais, a bola atravessa a grande área, ele corre atrás da bola, Medina chega atrás, ganha para o time do Boca, pressionado, volta atrás, fica o bica no ataque, a bola fica com o Fluminense, passa pela bola, Felipe Melo deixa passar por querer, ela volta aqui atrás com o Nino, que toca no meio campo para Paulo Henrique Ganso, que bica de volta, a bola para a ponta esquerda, André desse lado, domina, já vira jogada, volta o passe para Felipe Melo, passa para Ganso, na esquerda jogada Keno, travada na marcação, perdeu bem Medina, Ganso rasgou, voltou no meio para Medina, fica na meia direita, prendeu, protegeu, a inversão com Fabra, vira bem o passe, Fernandes, Paul Fernandes, Fabra no fundo, na área, a bola para Merentiel, forte demais, a bola passa por cima dele, cai na ponta, volta sendo o Fluminense, para Marcelo, fora da grande área, toca na meia para André, sai jogando, dá para Ganso, Ganso volta, a bola para Marcelo, pede Felipe Melo, toca na grande área, Marcelo, Felipe Melo sai jogando, na sua pequena área com o Nilo que domina e vira desse lado, com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul.
pela frente. Arias na jogada, tentou evitar que a bola saísse, não conseguiu não. Sai com bola e tudo, John Arias é lateral. 24:30, primeiro tempo, Mauro Betting, a opinião na Bandeirantes, 0-0. Fluminense, Boca a Boca, Fluminense, Mauro. O Canhão deu uma equilibradinha a equipe do Boca, não que tenha melhorado muito, mas o jogo está mais igual, ou menos desigual. A posse de bola já está um pouquinho mais equilibrado. Mas ainda é muito grande a favor do Tricolor, são 73%, claro, para um lado, 27% para o outro, e o Boca vai se mandando como agora. E vem de novo Medina pro Boca, meia direita pro Advíncula, marcado por Keno, ganhou na área, Keno por baixo, põe o pé, tira, Advíncula chega acompanhando, ela não sai, Advíncula domina, Keno continua pungando no cangote dele, calcanhar tanto de Advíncula, Marcelo tocou para fora pela linha lateral, arremesso pro Boca, batendo na direita, perto da bandeira de escanteio, aos 25, primeiro tempo ainda com 0-0, para fazer cobrança o próprio Advíncula. Lá para a grande área, Merentiel. Medina fica mais aqui pela meia direita. Abertão, Valentim Barco. Ele arremessa para trás a bola aqui. Toca a bola com Paul Fernandes. Domina Paul Fernandes. Tem outro Fernandes. Domina pelo meio. Toca para Barco. De primeira para meia direita. Medina partiu, prendeu, protegeu. Tentou o passe. Merentiel não pega na bola por baixo. Ganha André para o Fluminense. Toca André. Dá para Keno. De volta o passe para André. 2 dribles. Volta na entrada da grande área. Toca do lado para Felipe Melo. Tomou pressão. Barco em cima. Volta a bola, Felipe. André. Aqui atrás, joga a jogada, vem com o time do Fluminense para André, passa Nino, volta André, a bola para Felipe Melo, o Flu troca passes, é o jeitão de Nis de viver, abre a jogada, toca André, vira na ponta para Ganso, rasteirinho por dentro o passe, de primeira pro Arias, prendeu, protegeu, dá Cano, limpou, sai de 2, bela abertura para a direita, Samuel Xavier, liga de fundo pro Arias, vai no fundo, marcado, Valentini marca, volta a bola Arias, a Samuel Xavier, limpou, para a perna da canhota para cruzar, levanta forte a bola, para Cano, tentou a bicicleta, a bola passou e quase ele arranca a cabeça do Figal, a bola foi para fora, Pedro Ramiro. Numa jogada tramada pelo lado direito de campo, levantamento para Germancano, o artilheiro dessa Copa Libertadores, o artilheiro do Brasil, com 36 gols marcados na temporada. Bate para fora e quase marca para o Fluminense. É, Caboclinho, Manuel Zaidana, Belo Uberaba, por enquanto 0-0 Caboclinho. 26 minutos e meio primeiro tempo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 27, primeiro tempo de cabeça do Fluminense, tira aqui atrás Martinelli, rebate de cabeça Valentini, volta Felipe Melo, cabeceia para trás, em Cavani com Marcelo, na dividida, Merentiel caiu, tomou na frente, Medina chegou para cruzar pro gol, André no carrinho, botou para escanteio, um buraco, lado direito, ataque do Fluminense, André botou para escanteio, Ramiro. Depois um vacilo do Marcelo, que acaba perdendo a bola e dá de graça para a chegada do Medina, escanteio, Barco vem para a cobrança pelo lado direito, Canhão. 27 minutos e meio, primeiro tempo. Barco cobra o escanteio, pé esquerdo, ponta direita. Cobra curto o escanteio, toca ao lado a bola, vira para Paul Fernandes que recua a jogada com Medina. Dá Barco de novo, tomou pressão. John Arias toma dele, puxado pelo braço, é falta. Não deu, tá parado. Tem um encontrão na grande área. Ele parou, caiu do Paulo Henrique Ganso. Se ele parou a essa altura, deve ter visto alguma coisa. Valentini também. A bola com o time do Fluminense. A trombada na grande área, cabeça com cabeça. Valentini e Ganso, Ramiro. Depois do levantamento na entrada na grande área, eles acabaram se chocando. O árbitro, eu não sei até se ele acabou marcando a falta, mas a impressão que deu é que ele marca a falta e depois vai atender os dois atletas. Ou ele paralisa o lance. Tá meio confusa a arbitragem do Vilmar Roldan. Mauro Betting, pra mim, Valentini agride com uma cabeçada a Ganso e pra mim é expulsão. Pra mim também é. Normalmente o Roldan não fará nada, né, Alvaro? Mas assim, claramente não é para movimento de proteção, não. O Valentini acaba meio que acertando o pescoço do Ganso, mas enfim, ele tem um movimento do, como se diz aí, o gatilho mesmo de pescoço, algo que você entende muito bem, enfim. E pra mim é obrigação. Faz fácil. O Roldan chegou a tirar o amarelo do bolso. Ele chegou a tirar o amarelo. Ele pode até não ter visto, ouvindo né? a arbitragem de vídeo, o né? VAR tem que ter visto, pô. Pelo menos para chamar o árbitro. Vem ver o que você acha, juizão. Ramiro, e aí, Ramiro? Até agora, nada.
nenhum cartão amarelo. Arbitragem do Vilmar Roldan não marca nada no estádio do Maracanã. Só falta pro Fluminense, né? A gente vai continuar esperando que Juan Lara, o árbitro de vídeo, tenha analisado alguma coisa. Não. Nada. Ele tinha amarelo, arrancou do bolso e não deu. Era pelo menos para amarelo. Nada disso. Nem amarelo, nem vermelho. Toca a bola para a esquerda. Domina Martinelli. Toca a jogada na meia esquerda. O Diogo Barbosa está se aquecendo, hein? O Diogo Barbosa intensifica o aquecimento. Deve ter alguém machucado, será? O Marcelo já se enfia mais pelo meio aqui. Ou seja, Mauro, a essa altura com quase 30, o Diniz já está tentando numa alteração tática a essa altura? Acho que não, só se for por sentido. Não é um jogo brilhante de lado a lado, mas dentro do possível das propostas, Boca faz o que pretende. O Fluminense podia fazer um pouquinho melhor. Não vejo o porquê, nem para Fluminense, nem para Boca mexerem por razões táticas ou técnicas. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo. Placar da final da Copa Libertadores, Maracanã. Ganso do dentro, tenta, defesa bate na bola de vínculo, tira. 30 primeiro tempo, Maracanã 0-0. Fluminense, Boca, Luiz Felipe Nunes. Canhão, e tem mais jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje às 9h30 da noite a bola rola para Palmeiras e Atlético Paranaense, com transmissão da Bandeirantes, narração de Ulisses Costa. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Domina Marcelo, volta Felipe Melo, enfia o passe na ponta direita. Samuel Xavier fecha, Arias com ele. Samuel pro Arias, marcado pelo Eque Fernandes. Toca a bola, devolveu. Samuel Xavier virou, André limpou, bateu no gol, tirou de cabeça Valentini. Rebote e volta com Medina que já ganha. Abre a bola para direita de víncula. O lateral é rápido, já bota no chão, dispara, passa pelo meio do campo. Toca para cá, André, primeiro que ele volta de Merentiel. Toca Felipe Melo. Merentiel atingiu Felipe Melo. Pode ser um pouco de encenação. Marcelo pega a sombra com o time do Fluminense. Depois perde a sequência de jogada. Vai partir na frente. Fica caído Felipe Melo ainda. Briga pela posse de bola de Arias. Ele chuta a bola, inclusive o traseiro do Barco. O jogo parado. Como é que tá o Felipe Melo? O Roldan dá só uma olhadinha. Felipe Melo nem vai receber atendimento. Ou vai, Ramiro? Vai receber atendimento médico, aliás, o árbitro conversa com ele nesse momento, tentando entender o que de fato aconteceu. Na minha visão, houve até uma disputa entre ele e o Merentiel. A torcida ficou bastante revoltada com a chegada do atleta do Boca Juniors. E aí o Felipe Melo começa a falar: você vai deixar assim? Você vai deixar assim? O árbitro, nem por atendimento médico, só foi conversar com o Felipe Melo. 31 minutos é o primeiro tempo. Maracanã, vale o título da Copa Libertadores 2023. E você ouve na maior rede de rádios do Brasil, com Rádio Assunção, em Fortaleza também. Placar de 0-0, o jogo tá pegado, Mauro, mais jogado, brigado do que na verdade, oferecendo lances técnicos, hein, Mauro? É isso, né? Tá uma final de Libertadores, o que não necessariamente é muito um elogio no momento. E agora a imagem recuperada, embora a imagem recuperável, mostra que o Ganso estava se enxuriçando ali com o Valentino, mas ele claramente deixou a cabeça no pescoço do Ganso. Cavani, a Barco na área, voltou, Fabra de primeira, bateu, Fábio defendeu, mas já estava marcado o impedimento, Ramiro. Porque o Cavani estava muito à frente, o jogador atacante da equipe do Boca Juniors. Ele até tentou se livrar da marcação e viu o Barco livre. Só que o Barco afundou porque não valia mais nada. 0-0 no Maracanã. Cavani estava anos luz à frente, hein, Mauro Bé? O Cavani acho que não veio ainda, Mauro. Não, o Cavani estava ainda na base, lá no potreiro no Uruguai, perto do que foi esse lance de tão impedido que estava. Estava no CT do Vasco, né? Bem colocado. Boa, Ramiro. Anos luz mesmo. E esperamos um pouco mais de luz no Maracanã. A festa é linda, tá, mas o jogo não tá legal. Mas de novo, é final, é Libertadores, amigo. Vive um drama. Como diz aquele velho ditado, Milton Neves diz, né? Final não se joga, se ganha, não é? Ele não dizia, é muito elaborado para ele. Sai jogando atrás aqui o time do Fluminense. Isso porque ele tinha este elogio, né? Eu vi, você viu que ele mandou a pouco. Eu vi, é. Nino na meia direita caiu, pediu a falta. Roldan não pegou, não. Vem Samuel Xavier, são dois em cima. Rasga a defesa. Ela voltou na direita ainda para atacar o time do Fluminense. Arias, abertura feita com ele, marcado, vai no fundo. Tentou cruzar, bateu pro gol. É travado o escanteio. O Fluminense ganha mais um escanteio, Ramiro.
Mais uma vez o colombiano chamando a responsabilidade. John Arias, natural de Quibdó, na Colômbia, manda para escanteio. Marcelo vem para a cobrança. 34 minutos, Marcelo cobra o escanteio para o Fluminense. Pé esquerdo, ponta direita, na grande área, Nino, Barco, Felipe Melo, André, Samuel Xavier também está aqui. Marcelo levantou, Nino de cabeça, fora! À esquerda do gol de Sérgio Romero. Nino sai lamentando, ele sobe bem, mas erra o Aldo Ramiro. 1,88 m contra uma marcação do Figal. Com 1,80 m ele sobe de cabeça, mas manda pra fora, tudo igual, 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 4:35 por enquanto, placar de 0-0, assim prorrogação e assim pênalti, permitindo esse empate. Maracanã domina pelo meio, Paulo Henrique Ganso vai na bola com Medina, carregou por baixo, tomou dele a bola, Paul Fernandes já ganhou, dá no meio, tentou o passe na Medina, que vira Merentiel, Felipe Melo ganha, dá Marcelo, toca no meio campo com o André, 35 primeiro tempo, abre a bola para a ponta direita, fecha John Arias, dispara lá do Samuel Xavier, toca do lado, devolve a bola, volta a jogada com o André, André dá no meio campo, recua a jogada, volta a bola com Felipe Melo, Fluminense todo no ataque, levanta Felipe Melo, bola para a direita, pro Arias, fala de cabeça, tira da grande área, a bola voltou de cabeça, Ganso, toca na direita ainda, abertura feita pela beirada do campo, para Keno, Arias, a Keno, na direita, rolou, para Keno, bateu, é gol! Gol! De uma bola só, ela veio no capricho, uma tabela sensacional, Arias e Keno do mesmo lado, o lado direito do ataque do Fluminense, Keno põe rasteirinha entre a marca do pênalti e a entrada na grande área, Cano aparece, já chega chutando para fazer o gol do Fluminense, Cano, artilheiro, ídolo do Fluminense, Cano, Fluminense, Boca 0, Sérgio Romero não tem jeito, tá feito, Cano, Fluminense, 1-0, Ramiro. Quis o destino que o que pode ser o grande carrasco do Boca Juniors fosse um argentino, o levantamento do lado direito pro artilheiro, do jeito que ele gosta, bate de perna direita no capricho, Messi, que pode ser um dos gols mais importantes da história do Fluminense, sai dos pés do artilheiro, o time do Boca Juniors não tem nada a ver com isso, bate de perna direita, 1-0 no estádio do Maracanã. Cano fazendo o seu, uma bola boa, bem colocada, termina assim com Germancano, Mauro Betting fazendo 1-0, ele só precisa de uma bola boa, que chegue tranquila, para botar para dentro, ele já vem batendo de primeira, não tem essa de enfeitar não, ele já enfia o pé, Mauro. Já enfia, não precisa ser nem bola boa, pode ser meia bola, pode ser para ele, pro Lourenço, para Lionel, os filhos dele, para fazer o L dos filhos, para fazer a diferença a favor do Fluminense, que tem dedo também do Diniz, essa coisa de aproximar os pontas, eles estavam no mesmo lado, o Arias e o Keno foi quase ao fundo, bateu para trás, desatenção da zaga chinesa pela primeira vez, o Maracanã bateu muito bem, 1-0. O Fluminense tem mais a bola, teve menos chance, o Arrigor só teve essa, mas por enquanto é fundamental, por hora, o título das Laranjeiras. 1-0 Fluminense, aperta na jogada Merentiel na direita, toca na ponta, dá pro Advíncula, vai tentando a jogada, Marcelo em cima dele, a bola espirrada, caiu pra Cano, Advíncula, tomou, André em cima, tira aqui atrás a bola, André, volta a jogada pra Marcelo pela meia direita, recua a jogada, volta na ponta pra Cano, Cano toca na meia, e o Martinelli atravessa, a bola vai na pequena área, fica na direita esse passe pra Nino, tomou pressão, já sai do Merentiel, toca à frente, tenta com dois em cima, abre o passe na meia direita,
direita. Arias tentou, Samuel Xavier na jogada, falta. O Arias pegou a sobra, na sobra ele vem com ela. Na vantagem para tomar a frente, para ganhar a bola. Quase 39 do primeiro tempo no Maracanã. Fluminense 1-0, gol de Germancano. Fluminense agora cadencia um pouco mais o jogo. Administra esse 1-0. Recua a bola aqui atrás, linda quem vai jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 39 minutos, primeiro tempo. Torcedor do Fluminense canta, Nense. Comemora por enquanto esse 1-0. Comemora e vibra com esse gol do Germancano. Bola para meia direita. Bateu na ponta. Martinelli dá pro Arias, linha de fundo. Keno continua ao seu lado. Foi assim que saiu o gol. Arias tentou. Marcado. Pede Samuel Xavier atrás. Arias girou. É rápido. Escapou no meio de dois para cruzar pro gol. Levantou. Ela passa. Marcelo bateu direto na grande área de primeira. No peito. Domina Barco. Dá a puxeta. Tira da grande área. Voltou a sobra para Germancano outra vez. Recua todo o gol do Fluminense pro André. André devolve Felipe Melo que toca para Nino. Fluminense agora um pouco mais tranquilo. Depois de fazer 1-0. Próximos de 40. Quase 40 do primeiro tempo. Maracanã. Bola para direita. Samuel Xavier. Vem com Keno. Keno toca a entrada da grande área. Ganso calcanhar. Tentou o passe bracando. Volta marcando por baixo. Medina. Já toma. Felipe Melo vai na saúde. Roubou. Tomou do Merentiel. Dá Marcelo. Vai bater dali. Um canhão. Longe do gol direto. Linha de fundo. Maracanã. A bola rola. O relógio não para. 40, primeiro tempo. É a decisão da Libertadores. Por enquanto o título vai ficando no Brasil. Fluminense. Boca 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, seguindo o esquema de jogo do Boca Juniors, hoje tem o UFC em São Paulo. A partir das 19 horas no ginásio de Ibirapuera, Jailton Machadinho Almeida enfrenta o norte-americano Derrick Lewis, o card principal, às 22 horas. Boa. Próximos dos 41 minutos, é o primeiro tempo com 1-0 o Fluminense. Agora Mauro Betti é do jogo, o Fluminense agora tá na dele, já fez o gol. Não vai ficar recuado, mas também não vai atacar com aquela gana toda, aquela sede toda, né, seu Mauro? É isso, o seu Rogério tem que fazer o que já fez nesse lance, aproxima os seus jogadores. Negavelmente, por enquanto, a ideia do Diniz deu muito certo com a primeira, foi das primeiras ou talvez única, viu? A aproximação dos pontas aglomerados do mesmo lado, o Arias e o Cano, e deu muito certo, deu muito certo o Keno pro Cano, né? Se não jogou por música, pelo menos fez um gol muito bonito. Agora é aproveitar esse astral do time do Maracanã, mas sempre lembrando o que é o adversário, o que é uma final e o que é também a torcida do Boca que segue cantando. Merecido o Fluminense, mais eficiente. Não, desculpa, não. Eu que dei o mole aqui, eu saí fazendo jogo apoiado, recuei sem goleiro. 41 minutos e meio, primeiro tempo. Bola aqui atrás com o time do Fluminense para fazer a cobrança de arremesso lateral. Samuel Xavier, próximos de 42. Arremessa na direita a bola para Keno. Vai no fundo, marcado, bateu na marcação, insiste, toca da ponta, dá pro Arias, tropeçou, perde a falta, ganhou, Arias insistiu, carrinho na bola, rasga na marcação, Fabra chuta, ela bate em Keno e vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta pro Fluminense. 42, primeiro tempo. Já tem João Paulo Capelanes no intervalo que só a Rede Bandeirantes de Rádio tem. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sai jogando no direito o ataque do time do Boca. Merentiel na área para Cavani, forte demais, a bola passa por ele. Acompanhando de longe, apenas olhando o Samuel Xavier, a bola vai para fora. Debaixo de baias, como você ouve. Pro Boca, 42 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 Fluminense. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Superdifusora Itapetininga, a maior rede de rádios do Brasil, no clima da final no estádio do Maracanã. 1-0 Fluminense vencendo. Qual é o público do Maracanã? Já tem o público anunciado ou esperemos a divulgação? Pedro Ramiro. Esperamos a divulgação, mas vou contar um negócio pra você. Silêncio do lado argentino. Uma festa gigantesca que você ouve no microfone da Rádio Bandeirantes. Torcedor do Fluminense comemorando e muito, por enquanto, o primeiro título de Copa Libertadores. Ainda estamos no primeiro tempo.
Daniel Xingote no Maracanã, com o somzão da Bandeirantes. Sinta o clima, ouça o torcedor. O do Fluminense comemora, o do Boca não para um minuto. Quase 44. De cabeça na marcação, Valteniro domina o Edson Cavani, dando meio, puxa para Medina, que vira jogada para Barco, que toca mais atrás aqui com o lateral Fabra. Fabra vira jogada pela meia direita, Ekme Fernandes dá no meio para Merentiel. Nino toma a frente, já ganha, já dá para Keno, tenta a finta, toma um tapa, tenta meio, ela bate no advínculo, rebote, volta com o Fluminense. André quem toca, Ludo volta a bola para Marcelo, que entrega para o André, que deixa para Martinelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bola para Keno, rasga na marcação, tira aqui atrás a Figal, de cabeça ajeita André, depois coloca no chão, volta na marcação, tira dele Paul Fernandes, nada de falta não, bola voltou para Marcelo, ele toca na entrada da grande área, voltando bola, Nina quem domina, entregando para Felipe Melo, 44,5 o primeiro tempo, 1-0 Fluminense, Cano fez o gol do Fluminense, Felipe Melo entrega na grande área para Fábio, marcado, enfia o pé direito nela, toca na ponta, passe muito alto, opa, sobe de cabeça, Cano na bola, tomou uma cacetada nas costas, Valentini atingiu o jogador do Fluminense e nada de cartão com o Roldés, se não sai sangue ele não dá cartão. Ramiro. E reclama bastante o Cano por lá, tá sentindo dores o centroavante da equipe, mais 2 minutos, vamos portanto a 47, Canhão. Em Fernandópolis com a difusora, mostrando o futebol da Bandeirantes, o Cindo Tomás, esperando um 2-0 Fluminense, 1-0 já dá pro Fluminense, um abraço para grande Fernandópolis, pro Darcy Araújo, para toda a equipe da difusora. Passamos de 45, iremos a 47, 1-0 Fluminense, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. RCI Foz do Iguaçu, Rede Bandeirantes de Rádio, em todo o Brasil você ouve a gente no Band Play em toda a galáxia, não importa onde você está, bom dia, boa tarde, boa noite, vale demais pra gente a sua audiência. Ganso domina na canhota, tomou pressão, girou, recua bem a bola, vai pro chão, pede a falta, nada de falta, jogada, volta com o Fluminense, trocam passes, zagueiros do Flu, Nino, vira jogada, toca ao ladinho, vira para um Felipe Melo, próximos de 46, chega o toque Bandeirantes, com Roberto Dias na central técnica, com Rafael Palmeira na mesa de som, Ganso levanta para a grandeira, a bola chega para pegar sozinho Romero, já domina com a mão, já entrega essa bola para a esquerda, empurra à frente Fabra, o lateral já passa pelo meio campo, Barco ao lado, na área Cavani e Merentiel, Fabra toca a bola para Valentino, Cavani caiu sozinho, cruzamento para Cavani no alto, Fábio! Essa é, o Cavani trupicou na sombra, conforme a gente diz lá em Votuporanga, deu uma trupicada o centroavante no Boca, sozinho Ramiro. Ele não segue aquele ditado, né? Nós trupica, mas não cai. Caiu de vez. Agora o Cavani, aliás, jogador que nessa temporada está deixando a desejar em números. Em 14 partidas, 3 gols marcados. 46 minutos e meio, tá acabando a primeira parte, 1-0 Fluminense. Fábio dá um balão, não tinha ninguém, deu um balão literalmente. Isso, aquela cai muito perto da grande área dele. Sobe de cabeça, tira a Barco, rebate a defesa, volta, conserta tudo aqui atrás. O time do Fluminense, Fabra volta de cabeça, olha pro relógio, viu o Mar Roldan. 47. Terminou o primeiro tempo no Maracanã. E o Fluminense tá na frente. 1-0 Fluminense, gol de Cano. Por enquanto o título fica no Brasil. Alô, João Paulo Capelanes. 1-0 Fluminense. Alô, Rogério Assis, o estrondoso, narrando por enquanto a vitória. O título vai ficando nas mãos do time brasileiro. Fluminense, com este resultado, vai conquistando seu primeiro caneco continental. Mas calma, torcedor, aguenta. Já tem todo o segundo tempo de muita emoção. E o Maracanã tá fritando, Pedro Ramiro. Tá fritando demais. Torcedor do Fluminense muito feliz da vida. Vem cá, torcedor rádio, como você chama? Sofia. Sofia, o que tá achando do jogo, Sofia? Tô achando que o Fluminense tá indo muito bem, uns pequenos erros, mas no geral tá amassando o Boca. Vamos, Fluminense. Vamos, Fluminense. Aí, tá certo, torcedor do Fluminense. Vamos ver rapidinho a galera passando aqui, porque a gente tá do lado da imprensa e até o fio aqui é um pouco mais curto. Torcedor, como você chama? João. João, você tá feliz ou tá meio apreensivo? Mano, muito feliz, mano. Melhor dia da minha vida, mano. Campeões hoje, seremos campeões hoje. Amigo. Ô, João, me conta uma coisa. O que você acha do Germancano? Pô, o Germancano, mano, vai trazer, mano, o segundo gol pra nós, mano. Vai ficar 2-0 o jogo, tá ligado?
Pode ter certeza. Manda um abraço pra alguém aí. Tamo junto, mano. Abraço pra minha mãe, mano. Pra minha amor, tá ligado? Tamo junto aí. Fé em Deus e nas crianças. Não vai mandar pra namorada, namorado? Pô, não tenho não, mano. Tá solteiro? Tô solteiro, mano. Boiô. Valeu, João. Um abraço pra você. Tamo junto. Bom jogo. É isso, Capela. O torcedor, claro, muito feliz e também na expectativa sobre o público. Daqui a pouco a gente pode até, depois do segundo tempo, trazer detalhes. Fluminense, se quiser mexer, acho bem difícil. Pode colocar Pedro Rangel, Marlon, Alexander, John Kennedy, Léo Fernandes, Daniel, Guga, Thiago Santos, Ione Gonzalez, Diogo Barbosa, David Braz e Lima. Todos à disposição do técnico Fernando Diniz, Capela. Daqui a pouquinho mais do Pedro Ramiro, mais do Maracanã. Fluminense vai vencendo o gol dele, para variar. Ó, o Mauro Betti, é o seguinte, eu não sei se o Fluminense vai conquistar essa vitória, vai conquistar o título, vai empatar, o Boca vai virar, não sei o que vai acontecer. Mas pra mim, o rei da América dessa temporada já tem dono, Germán Cano, Mauro Betti. É o cara, é o artilheiro, é o craque da competição, é o cara de meio toque na bola para fazer toda a diferença e fez, claro, na bela jogada do Keno com Arias, na aglutinação, no aglomerado, que eu acho que nem sempre é a melhor ideia do Diniz, mas essa deu muito certo até agora. A única jogada realmente de gol de perigo de toda a primeira etapa do Maracanã foi o gol de Germán Cano aos 35 minutos, 34 segundos, por enquanto o segundo do primeiro título do Fluminense na Libertadores. Maravilha, Mauro. Em relação à primeira etapa, o Boca tentou dar aquela segurada e tal, mas o Fluminense tá bem solto jogando no Maracanã com o apoio da torcida, né, Mauro? Tá melhor, não tá tão melhor, mas teve mais a bola, como era de se esperar, e teve bastante. Ao final das contas, são 68% de posse do Fluminense, apenas 32% da equipe chinesa. Esses números chegaram até 84%. É muita coisa, ainda que jogando em casa. Não jogou tudo, mas jogou mais do que o Boca. É aquela coisa que a gente sabia, todo mundo sabe, até o Almirón, treinador do Boca, e também o Diniz, treinador do Fluminense. Com a bola, o Fluminense é melhor. Tentou ficar com ela, o Boca chegou uma ou outra vez, mas pouca mesmo. Teve uma defesa mais complicadinha, mas não muito para o Fábio, num tiro do Merentiel. Teve uma cabeçada do Cano que o Romero defendeu sem dificuldades. Não foi um grande jogo, tirando, claro, toda a emoção de uma grande decisão como essa, o Fluminense e Boca. Mas muitas vezes é assim, sobretudo em decisões continentais. E dessa vez, por hora, deu o melhor time no Maracanã, 1-0, gol de Cano. Melhor jogador da primeira etapa. Ele, Cano. Pior. É maldade de falar que o Cavani, cara, mas aquela bola que ele recebe livre e toca pra trás. Brincadeira, né? Pro nível dele, pra experiência dele, podia até não acontecer nada, como aliás pouco tá acontecendo pelo Boca. Mas ele tinha uma progressão, um espaço concedido pelo Fluminense. Ele recuou a bola, ele recuou mal ainda, passou errado. Não foi nem pro companheiro, foi pro jogador tricolor. Não vou dizer que é o. Não teve nenhum assim, menos o cara pior, que. vai. Mas vai o Cavani, porque pro nível dele você espera mais coisa do que ele fez até agora. Arbitragem do Mar Roldan, ok. É normal. Demais, né? Poderia ter dado um cartão amarelo sim naquela testada do Ganso, no Ganso, né? Do zagueiro Valentini, que substitui o capitão Rojo expulso no Allianz Parque. Nota 5 pro Roldan, né? Tá bom demais. Ótimo. Maurão, você sempre nota 10. Você também, Capelão. O seu cabelo nota 1000. Maravilhoso. Deixa eu ver, como é que tá? Não tá. É que eu já colei. Mas é seu, você comprou, é teu. Comprei, né? É meu, botei lá de novo, limpadinha e tal, dura mais 2 semanas. Luiz Felipe Nunes, e aí, Luizão? E a pizza, daqui a pouquinho tem. Oi? Ramiro me chamou. Tá faltando a pizza do Mauro Betti, né? Porque... não, aí já virou lenda, esquece. Já virou lenda. Ele trouxe pra equipe C, né? Ele trouxe pra equipe C. Trouxe 2 já. Vou mandar alguma pro Ramiro aqui. Mas ainda bem. Pra equipe dele não trouxe. Lá ele. Os mini Mauro, né? Lá ele. Ai, meu Deus. Ô, Luiz Felipe Nunes, daqui a pouquinho tem rodada cheia de Campeonato Brasileiro e Série B do Brasileirão pegando fogo, Nunes. Isso, Capela. A Série B tá acontecendo, tem um jogo só com gols, que é Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. Por enquanto, 1-1, o Botafogo abriu o placar com Carlos Manuel, mas sofreu o empate com o Bissoli. E a Ponte Preta, na beira da zona do rebaixamento, vai empatando com o Avaí. Por enquanto, esses jogos fazem com que a tabela da Série B, o Ceará permaneça na 11ª posição, o Botafogo na 12ª e o Avaí na 13ª. Já a Ponte na 16ª com 36 pontos pode ser ultrapassada hoje pelo Tombense, que enfrenta o Sampaio Corrêa, o Tombense com 34 pontos. Se ganhar, a Ponte Preta entra na zona da degola. Já na Série A, 3 partidas a partir das 7h30.
O Grêmio enfrenta o Bahia na Arena do Grêmio, recebe, esperando se aproximar um pouco mais de Palmeiras e também do Botafogo para buscar esse título brasileiro. Renato Gaúcho diz que ainda dá. Também às 7h30 o América Mineiro recebe o Atlético Mineiro, clássico de Minas Gerais. E às 9h30, jogo transmitido pela Rádio Bandeirantes, o Palmeiras na Arena Barueri recebe o Atlético Paranaense, jogo da parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense tentando voltar à zona de classificação da Libertadores e o Palmeiras buscando o Botafogo. Essa é a tabela, por enquanto, da Série A e Série B, Capelanes. Esses são os resultados que a gente tem de momento. Tem jogos internacionais também. Teve Premier League, rodada cheia, 6-1 do Manchester City em cima do Bournemouth. E também o destaque internacional, o Bayern de Munique meteu só 4-0 no Borussia Dortmund. Tá bom pra você, Capela? Tá ótimo. O Bayern de Munique realmente vai chegar forte nessa Liga dos Campeões da Europa, hein? E atenção, você fala espanhol, Luiz Felipe Nunes? Hablo. Você desenrola, você habla aí? Porque é o seguinte, eu fiquei assustado agora. Eu vou colocar nossos parceiros comerciais, mas é uma informação importante. Atenção, comunicado oficial que acaba de sair do Real Madrid sobre Mbappé. Eu quase caí para trás, falei, nossa, contrataram o Mbappé. Não. Então, ante las informaciones emitidas e publicadas recentemente por diferentes meios de comunicação. Tá muito grande, não vou ficar lendo isso aqui que não retarda. Não se esquece, tem que falar com voz grave. Então, que especula sobre supuestas negociações entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid, quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG. O que ele quis dizer? Não, tem que fazer a linguinha também preta. E eu preciso fazer um Mbappé. Urgente, exatamente. É só falar virar o Real Madrid, é isso. É a famosa nota oficial, como aquela do Corinthians dizendo que não houve acordo com o Drogba, cara. Não entendi essa aí, cara. Valeu, Drogba. Valeu, Drogba. Valeu, Mbappé. 5,57. Também teve Cavani. E teve Valeu Anelka no Galo, né? Anelka do... Não, mas enfim. 5,57. Futebol da Bandeirantes volta daqui a pouquinho. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O
Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Salva de cabeça, tiro da grande área, a bola voltou de cabeça, Ganso, toca na direita ainda, abertura feita pela beirada do campo, pra Keno, Arias, a Keno, na direita, rolou, pra Keno, bateu, é gol! Uma bola só, ela veio no capricho, uma tabela sensacional. Arias e Keno do mesmo lado, o lado direito do ataque do Fluminense. Keno põe rasteirinha entre a marca do pênalti e a entrada da grande área. Cano aparece, já chega chutando para fazer o gol do Fluminense. Cano, artilheiro, ídolo do Fluminense. Cano, Fluminense, Boca 0, Sérgio Romero não tem jeito, tá feito. Cano, Fluminense, 1-0, Ramiro. 6h03, intervalo inteligente, microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando daqui a pouquinho para toda a segunda etapa de muita emoção no rádio do Brasil. Com Rogério Assis, com Mauro Betting, com Pedro Ramiro, Luiz Felipe Nunes. E agora a alteração na Central Técnica Bandeirantes, na mesa de som. Michel Lopes está chegando até a meia-noite e vamos juntos. A Secretaria Municipal de Esportes informa a alteração na mesa de som da Rádio Bandeirantes. Michel Lopes, nota 2,5. 10. Desculpa, baixou o Karsug rápido aqui. Pelé, 8 gols, 3,5. Namorados é surpresa, Pelé, 19 gols, 3,5. Ô Ramiro, e aí, os times estão voltando, Maracanã, Fluminense está vencendo 1-0, gol do Cano. Duas equipes de volta e sem mudanças, Capela. Correto, Mauro? No caso do Fluminense, claro, o bom que é aquela questão, né? Tá, mudar, mas pra botar quem? Não tem tanta opção assim, Almirão. Ou até tem, o problema é que deu chabô aqui no meu computador, não sei abrir quais são. Depois você vê. Isso. Os 45 minutos finais, vem aí! Quem sabe pro Fluminense conquistar o seu primeiro título de Copa Libertadores da América. A partir de agora, na voz dele, Rogério Assis! Vai começar o segundo tempo. João Paulo Capelanes volta em instantes. Assim que acabar o jogo, apita Vilmar Roldan. Começa o segundo tempo no Maracanã. Deu até rima. Foi sem querer.
Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Cano domina a bola, travado com a marcação de 2 em cima. Toca, disputa a jogada, Paul Fernandes, Cavani. Que porrada do Nino no Edson Cavani, que já se levantou. O cara é fortão também, né, Ramiro? Ah, rapaz, o negócio é diferente por lá. Leva uma pancada o jogador da equipe do Boca Juniors. Tem falta pelo lado esquerdo de campo. O jovem Barco já vem para a cobrança. 40 segundos do segundo tempo no estádio do Maracanã. Vem aí a cobrança. Falta para o Boca para fazer cobrança de pé direito aqui na ponta esquerda. Aliás, de pé esquerdo na ponta esquerda. O jovem Valentim Barco, 19 anos. Vai tomar distância, autorizado para Valentini de cabeça, marcação, tira rebote, voltou fora da grande área, travada a marcação na esquerda, a jogada fica, domina Samuel Xavier, não é o seu lado, é destro, já domina e vai embora, são 3 em cima, ele arranca, vamos ver até onde vai, conseguiu ganhar no primeiro, já puxou quase na entrada da grande área, insistiu marcado, Advíncula ganha na proteção pelo meio da Medina, pressão por baixo para tomar Germancano, toca a defesa recuada com o zagueiro, Figal domina, Cano em cima dele, já arranca, toca lá do esquerdo, tabela pela ponta esquerda, Fabra toca para trás, errado, o Valentini estava na grande área, o Fabra tocou na ponta, ela vai para fora de graça, arremesso lateral, é bola para o time do Fluminense nesse início de segundo tempo, quase 2 minutos, estádio do Maracanã, tá valendo o título da Copa Libertadores, o Boca tem 6, o Fluminense vai atrás do seu primeiro título de Copa Libertadores, lateral vai ser cobrado na direita, ataque do Fluminense, Samuel Xavier, André que entrega de volta a Samuel Xavier, que dá André, que dá Samuel Xavier, chega na marcação Cavani, o Barco é quem domina, recua, dá Valentini, o zagueiro ajeita a perna da canhota, toca à frente de presentão, Nino vem, toca na grande área a bola para Cano, ele sobe cometendo falta em cima do Valentini, Cano vai só no corpo do Valentini e dá 0 Germancano, hein? Ele se esborrachou, ele foi lá para acertar o Valentini e aí o Figal vai lá, puxa o Cano, pintou um clima agora, Ramiro. E não foi um clima bom entre os dois. Aliás, uma situação bastante complicada por lá quando tentava chegar o Germancano. Ele acaba levando uma pancada e o Figal na pressa. Tenta fazer com que o jogador levante rápido, mas a equipe do Fluminense fica bastante revoltada. Falta pelo setor de defesa. Vem o Boca 0-0. Aliás, 1-0 para o Fluminense. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A cobrança de falta, Sérgio Romero. Toca no meio de primeira, vira essa bola para a ponta direita, Cristiano Medina. Já toca para o zagueiro Figal, vem Nicolas Figal. Toca a bola para o Advíncula. Pressionado, dá na meia direita. Sai com Fernandes, que dá Advíncula. No meio 2, volta marcando, tentou pegar essa bola. Tem falta na sequência, Roldan não deu. Vem André, tomou do Advíncula. Brigou de novo, insistiu. Sai jogando André e aplaudido pelo Maracanã. A torcida do Fluminense aplaude a raça do André. Marcelo pela ponta vai desviar dessa bola direto, liga lateral. Arremesso, ataque do Fluminense, lado esquerdo. Motorista parceiro, na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 3 minutos e meio, tá apenas começando o segundo tempo, estádio do Maracanã. Você ligado na Bandeirantes. Daniel Chingotti mostrando direto do Maracanã um sonzão da torcida do Fluminense, que tá vibrando 1-0, o Fluminense vencendo o jogo. Essa bola espirrada, volta na ponta direita, Medina para Cavani. Cavani cabeceia para trás a bola, vira para Fernandes, tenta ganhar a jogada aí com Fernandes, já dribla, abre a bola, abre o passe forte lado esquerdo. Fabra fecha aqui, Barco com ele ao lado, domina a Fabra, marcado pelo John Marias, preferiu recuar a bola, serve mais pela meia direita. Tabela, volta a bola com Fernandes, toca pela meia para Medina, que vira o passe na meia direita com Paul Fernandes, vira Figal, Figal zagueiro, já passa pelo meio do campo, vira para Medina, ele parte arrancando, 4 minutos, 30 segundos, segundo tempo, é final de Copa Libertadores, 1-0 o Fluminense, no primeiro tempo, Germancano fez o gol do Flu, toca na ponta esquerda essa bola, ataque do time do Boca Juniors, partiu pela meia direita, vem na jogada pela ponta aqui, Fernandes, faz o giro, escapa da primeira bola na frente do Paulo Henrique Ganso, toma, gira, para, domina, breca, sai de novo, na grande área passa Cavani, vem Paul Fernandes, dá a bola para a meia direita, solta a jogada para Medina, Medina pro Advíncula, perna esquerda, lá para a área, a bola de cabeça, rebate, Felipe Melo, toca no meio, não tem ninguém do Fluminense, o Cano tá aqui atrás marcando também, bola voltou para Valentini, toca do lado esquerdo para Barco, olha para a grande área, levantando o gol, alta bola, rebate, voltou fora da grande área para Medina, pé esquerdo, bateu, vai desviada, Fábio! Tem um desvio, 2 na verdade no meio do caminho, Fábio defendeu, Ramiro. E sobrou nos pés do jogador que foi revelado pelo Boca Juniors, estreia em 2020 no profissional, bate pra fora.
quase Marco Medina salva no meio do caminho. O Diniz chamou o Marlon. Daqui a pouco o zagueiro Marlon na equipe do Fluminense. E capotou o Felipe Melo. Apagaram as luzes do Maracanã só para ele. Michel Lopes na mesa de som, com o Roberto Dias na central técnica, com Rafael Palmeira marcando. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio, segundo tempo. Decisão Libertadores, Maracanã, por enquanto o título é do Fluminense. Fluminense, Boca 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, monitorando os jogos que acontecem agora pela Série B, o Botafogo de Ribeirão segue empatando em 1-1 com o Ceará. Gols de Carlos Manuel e Bissoli. E a Ponte Preta segue no 0-0 com o Avaí. Esses 2 jogos da Série B rolando neste momento. Vai dar pro Felipe Melo ou não vai dar, Pedro Ramiro? Não, aliás, deixa o gramado Felipe Melo com a camisa 30 e entra o 4, Marlon, a primeira substituição da partida, Canhão. Mauro Betting, obrigado a mexer, Diniz na sua defesa, sai Felipe Melo, uma liderança e um bom jogador. Sem entra dúvida. Mauro. E o que é mais importante, sem dar tapa na cara com responsabilidade de adversário, jogando bem, jogando direitinho, tem uma belíssima antecipação diante do Cavani há pouco, estava com a cabeça no lugar. Mas o Marlon não deve comprometer. Mas é evidente que, claro, queima uma alteração e por enquanto não teremos prorrogação. Está dando o primeiro título tricolor. No caso de haver prorrogação, vale para o Fluminense, vale para o Boca, por óbvio, são 6 as mexidas. Mas por hora o Fluminense tem 4, uma que não era esperada com a lesão do Felipe Melo. Samuel Xavier para a direita, a bola para o Ganso atrás, Cavani vai na bola, bateu de canela, Cavani para fora. Tá dando... Nem o Cavani acredita que o Bandeira deu para ele o arremesso lateral. Ele tocou de canela, botou para fora. É a bola com o time do Boca que vai jogar. Lembrando que Felipe Melo chorou na hora da execução do hino nacional brasileiro. Experiente Felipe Melo que está chegando agora aqui no banco de reservas do Fluminense. 7 minutos e meio, segundo tempo. Nino volta a bola, dá para Fábio na grande área. Cavani para cima, Fábio domina, dá um bico, toca no meio campo, tenta de cabeça, passa pela bola Cano. Cabeceia Medina, rebate Marcelo. Ela bate no peito do Medina e vai para fora. Direto, linha lateral. Em arremesso, é bola para o time do Fluminense. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Toca a marcação aqui atrás com o zagueiro, rebate a bola Fabra, cai no meio, vira o passe, Paul Fernandes, é que ao lado dele para Medina, é Fernandes na direita, levantou a bola, Merentiel, levantou a cabeça e bateu por cobertura, bateu longe, ele enfiou o pé, a bola quase que sai na lateral aqui, perto da bandeira de escanteio, Pedro Ramiro. Foi forte demais o cruzamento, a bola é apenas tiro de meta para o goleiro Fábio, que aliás completa seu 100º jogo de Copa Libertadores. É o brasileiro que mais atuou na competição. Fábio, que tem 19 títulos na carreira, vai conquistando a primeira Copa Libertadores por enquanto, Ganhão. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Sai jogando os zagueiros do Flu. Toca Nino para Ganso. Ganso enfia no meio. Presente de cabeça. Toca no meio Medina. Volta na ponta para Paul Fernandes que recua. Dá na ponta. Tabela com o zagueiro. O Valentini de volta o passe. Arias pressionou. Vem Valentini. Chutou para fora essa bola. Ih, rapaz, que vacilo, hein? Paul Fernandes e Valentini tem uma bola só, os dois chegaram chutando a mesma bola. 9 segundo tempo, Mauro Betting, e esse início de segundo tempo, por enquanto o caneco é do Brasil, 1-0 Fluminense, Mauro. Como era de se esperar, Canhão é um Fluminense um pouquinho mais atrás, mas não tão recuado. É um Boca mais com a bola, mais tentando o jogo, o que é absolutamente natural. Tanto é que o Boca agora na segunda etapa tem 62% de bola. Mas chance nenhuma criada e o Fluminense não contra-golpe como agora. Keno na direita, tá na área, bateu no meio, saiu para pegar no chão, Romero! Quase Arias vem primeiro, Cano na segunda trave, que roubada de bola e que ataque do Fluminense, Ramiro! Numa jogada espetacular do Keno, que é tido como muitos, um coadjuvante digno de Oscar. Tenta o cruzamento, erra o passe, segue vencendo a equipe do Fluminense 1-0. 9h30 da noite, tem Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras, Atlético Paranaense, em Barueri. Ulisses Costa transmite na Bandeirantes. Trocam passes, zagueiros do time do Boca.
toca, Figal para Valentini, lança a bola para a ponta esquerda, para Fernandes, carrinho do Cano, quase que ele entrega a bola para Cano, bola volta para Figal na entrada da grande área, põe no chão e sai jogando completamente sozinho, abre a passada, levanta a bola para a esquerda, puxa do ladinho aqui com Valentini, toca à frente, a bola para Cavani de cabeça, tenta, Nino cabeceia, primeira bola volta do lado esquerdo ainda, para pressão, domina Black Fernandes, tem na direita o Advíncula, levantando o braço e gritando, caminha Fernandes, agora sim, acha o Advíncula, na linha de fundo, para a direita, levantando o gol, Nino de cabeça, bota para fora, rebote e volta, fora da grande área, a bola para Paul Fernandes, domina com dificuldade, recua, na pressão ele volta a bola, 6h15, horário de Brasília, Barco para trás a bola, virou na ponta, Paul Fernandes para Medina, virou para o Advíncula, driblou para canhota, para o gol, fora! À esquerda do gol, um canhão do Advíncula, batendo na rede, lado de fora, Ramiro. Chamando a responsabilidade, o Advíncula que comentou o Mauro Betti ainda no primeiro tempo, atleta que foi dispensado pelo Jorginho na Ponte Preta, chegou a ser conhecido como Usain Bolt, de fato foi muito rápido como um raio, 3 meses da Ponte Preta. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos é o segundo tempo. Marlon na frente, ganha do Cavani para Marcelo, para Marlon, tá na grande área para bicar, ele girou e saiu com a bola pela linha de fundo, o Bandeira não deu, Cavani depois foi puxado, é falta. Eu achei que a bola havia saído pela linha de fundo, que vacilo do zagueiro Marlon agora, Ramiro. Vacila demais, o zagueiro que acabou de entrar faz uma falta sem necessidade, oportunidade boa pelo lado direito, Barco se aproxima para a cobrança. 11 minutos e meio, segundo tempo, como se fosse um escanteio mais à frente, é na ponta direita, Barco vem aí para fazer a cobrança, ele bate de pé esquerdo, para a grande área voltam Nicolas Figal e Valentini, os zagueiros do Boca estão lá dentro. Fábio orienta a sua defesa, posiciona o muro, Germancano fica marcando a trave, para a grande área os Fernandes, Equi e Paul Fernandes, lá para dentro Valentini, Figal, Merentiel, Edson Cavani, rebote atrás o Christian Medina, arruma a bola na direita, Valentim Barco, 1-0 Fluminense, atenção, Barco fechadinho pro gol, horrível, alta bola vai para fora, ele enfia o pé e manda longe, direto linha de fundo do outro lado, confirmando Maracanã, a bola rola, o relógio não para. São 12 minutos e meio do segundo tempo. Final da Copa Libertadores 2023, Maracanã, Fluminense levantando o caneco, 1, Boca Juniors 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, se garantiu o título da Libertadores, o Flu tem vida tranquila no Brasileiro, tá na 8ª posição com 45 pontos, só volta a jogar na próxima quarta-feira às 19 horas contra o Internacional no Beira-Rio. Sai jogando o Flu, Cavani, tomou do Martinelli na esquerda, lá na ponta, esse passe para Barco, voltou na cobertura, o André insistiu, Martinelli ganha a bola, dá Nino Ganso, de volta Nino dentro da grande área, para Martinelli, tá chamando uma falta, pressionado, tenta girar, vem para cima de Leque Fernandes, Martinelli, calcanhar, volta a bola para Ganso, toca do lado, sai jogando, André domina, lindo drible, no meio, Figal e Cano se atracaram, se pegaram aqui, parece um namoro, bola para a direita, Keno, na linha de fundo, pro Arias, o passe errado, é pro goleiro Romero. Figal e Germancano pareciam, que amizade, só faltou um... Caíram. Faltou o quê? Um beijinho, porque eles caíram abraçadinhos ali, os dois. Mas que jogada mais uma do André, um dos destaques da partida, se não for o melhor jogador em campo ao lado, claro, do Cano. É um Boca que vem pra cima, mas dá o espaço generoso que o Fluminense tá sabendo contra-golpear. Barco na esquerda para a área, Nino de cabeça atira, a bola voltou fora da grande área para Keno de primeira por dentro, passa errado a bola Keno, vem para o zagueiro Valentini que toca na meia direita, sai com Christian Medina, são 14 segundo tempo, Paul Fernandes vira a jogada para Medina que abre a bola para a ponta direita, passa de Víncula, bem do lado, recebe a bola, tentou o passe de volta, Marcelo, toma, ganha para o Fluminense, já recua, toca ao lado, sem bola, tomou pancada Marcelo, a bola voltou ainda, com o Fluminense tem falta, não há vantagem do Cano, por isso a arbitragem para Roldan marca a falta. 14,5 segundo tempo. 1-0 Fluminense. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, com um site novo, www.estrelabet.com.
Quando acabar a final da Copa Libertadores tem João Paulo Capelanes. Por enquanto o jogo vai sendo resolvido no tempo regulamentar. Lembrando, se tivermos empate, prorrogação, permanecendo empate e pênaltis. Por enquanto o Flu vai levantando o título, mas está 1-0 só. Nino bota essa bola para a direita, para Cano, sobe de cabeça, Figal se antecipa, tira dele, a bola voltou na direita para Advíncula. Domina e sai jogando o lateral direito do time do Boca Juniors. Sozinho, domina com liberdade. Toca ao lado, vira a bola por dentro, puxando a jogada para Medina. Enquanto isso, Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Decisão da Libertadores na Bandeirantes. Cano fez no primeiro tempo. Fluminense. Boca Juniors 0. Luiz Felipe Nunes. Canhão, amanhã tem transmissão de Campeonato Brasileiro na Rádio Bandeirantes. Às 4 horas da tarde, no Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians. Narração de Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan e Ronaldo Giovanelli. 15 minutos e meio do segundo tempo. 1-0 vai vencendo o jogo o time do Fluminense. Flu cobra a falta aqui na entrada da grande área com o zagueiro Nino. Numa velocidade. Mauro Betting. Esse sim, rápido, lépido. Às vezes. Mauro Betting. 1-0 Fluminense. Tá cedo pra comemorar. Claro! Tem jogo aí. Claro que tem jogo. Mas por enquanto é o jogo que pretende o Fluminense. Dá uma seguradinha, dá uma esquentada, uma esfriada também, esquentando agora. Ó o Arias, na direita, rolou pra Cano, na direita essa bola, liga de fundo, pra Cano, levantou, Arias no peito, domina, tá na grande área ainda, girou, pediu o pênalti, caiu! Seguiu a jogada, a defesa tenta a batida no meio, bola vai desviada em Ganso, Roldan é pressionado agora, é lance para arbitragem de vídeo, Roldan tá dizendo, calma, calma, arbitragem de vídeo com Juan Lara olhando, em Pedro Ramiro. E eu quase ouvi o Vilmar Roldan na hora que o John Arias cai, gritando nada, nada, nada. A todo instante ele não marca nada. Mauro Betting, pra você teve pênalti em cima do John Arias? Teve um braço, mas não pra queda do Arias. Dá pra discutir, eu não teria marcado. Bola aqui atrás da jogada com o time do Fluminense. Vai para fora pela linha lateral. Merentiel agora sai abraçado com o Ganso. Esquenta o jogo. 17 minutos do segundo tempo. Era essa a projeção do segundo tempo com o Fluminense virando, vencendo por 1-0. Rádio Cacique de Capivari, na maior rede de rádios do Brasil. Essa bola volta com o time do Boca. Toca por baixo, o Ganso tira a bola, sai outra vez. É lateral para o time do Fluminense. O Gandula é do Fluminense, demora para jogar a bola. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cano disputa, Cavani tocou atrás, Cano dominou, ia chutar puxado, o outro não deu a falta nele, seguiu a Advíncula, dá uma bronca no Germancano, pareceu ser puxado, e por isso chutou, a bola ele errou, é um chute no vazio, ele deu, na marcação volta o time do Fluminense, Nino pela meia direita, o zagueiro bota no peito, amortecendo, colocando no chão, Ganso de primeira, linha de fundo desse passe, bela abertura, André fecha como se fosse um ponta, rolou atrás do passe errado, tira aqui atrás a marcação com o zagueiro Figal, toca na ponta, vem André, Cavani comete a falta, Ganso pega as bolas da falta, é marcada agora. Edson Cavani acerta o jogador do Fluminense. E os jogadores do Boca vão pra cima dos jogadores do Fluminense. Esquenta o tempo. Merentiel e Cavani vão na pressão com o André. André se levanta. Pinta o clima. Ramiro. Chama o bombeiro porque pega fogo no estádio do Maracanã. Aliás, foi depois que o André leva uma pancada, o Cavani acaba iniciando uma enxadada. E na sequência, por conta dessa enxadada e também de ter pressionado o jogador do Fluminense, leva cartão amarelo o Cavani. 18 minutos e meio. Os jogadores do Fluminense mauram, é claro, a essa altura, mesmo com 1-0, uma vantagem pequena. Com esse tempo todo, agora tem um cartão pro Cavani. Primeirinho. Os jogadores do Fluminense, eles estão tentando segurar. Os do Boca já estão começando a perder a paciência, Mauro. Aqui já não tiveram, mas o Fluminense tem que cavar, como cavou o André, houve a falta, pelo conjunto da obra até compreensível, outras faltas passaram batidas pelo Vilmar Roldan, mas o Fluminense tem que dar uma catimba ali, mas não pode exagerar, não pode entrar na do árbitro nem na do Boca. Por enquanto a partida é inteligente da equipe do Fernando Diniz. Keno pro Fluminense na direita, faz ali um giro, escapa do Nicolas Barco, domina a bola, parte à frente, vai recuando, dá para Paulo Henrique Ganso, que entrega de volta a Samuel Xavier, dá na ponta, passe, Arias caiu, o Bandeira vai dar a falta, do lado da jogada aqui o Alexander Guzmán, foi ele que deu a falta, hein, Ramiro?
Foi falta pelo lado direito de campo. O Alexander Guzmán estava em cima do lance. A todo instante o Fernando Diniz indo para cima do quarto árbitro, Andrés Rojas, colombiano. O árbitro, na verdade, voltou atrás e deu arremesso lateral. Mas tá confuso demais o Vilmar Roldán. Quase 20 minutos do segundo tempo no Maracanã. O Fluminense vai levando o título da Libertadores, o seu primeiro título da Libertadores. Samuel Severo reversa a bola para a direita. Vai tentar pegar essa bola por aqui. Kendo chuta, a defesa bica, toca na defesa, volta, recupera a bola, tira aqui atrás. Paul Fernandes, dá na ponta para Cavani. Nino na bola, roubou dele. Toca na ponta, vira Martinelli para Ganso. Samuel Severo, Ganso que volta, a bola com o Nino outra vez. Marlon por dentro, recua a bola, vira com o André, que dá Nino, pressionando, tenta a primeira finta, escapa bem. Toca na ponta, Martinelli para Ganso. Dribles curtos, prendeu, protegeu. Dá Nino, adianta, vai no carrinho, chuta tudo, ganha a bola, inclusive ela. John Arias pega a sobra, prendeu, dá Nino. Nino volta a bola para John Arias outra vez. Lateral do campo, tenta a bola, tentou na frente, vai desviada. Carrinho na bola, Fábio desvia, a bola vai para fora. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. É final de Libertadores, o Fluminense vai levando a sua primeira. Fluminense, Boca Juniors, 0 gol do Cano no primeiro tempo, Luiz Felipe Nunes. Canhão, amanhã tem transmissão de Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes, largada a partir das 2 horas da tarde do GP de São Paulo e Interlagos, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme. Tentou a jogada, Barco por dentro, tá falta nele. Chega Ganso, derruba e vem cartão pro Paulo Henrique. Ganso não vem não, Ramiro? Ele ameaça, mas acaba não dando cartão amarelo pro Ganso. Agora ele tá chamando o Keno. E de fato, muito confuso o Vilmar Roldán. Ele vai lá e dá cartão amarelo pro Keno. Ele erra. Foi o Ganso, na verdade. Mas ele dá cartão amarelo pro Keno. Amarelo pro camisa 11 do Fluminense. Será que o Cano bateu anteriormente, ele deu a vantagem e a jogada seguiu? Vamos tentar rever. Depois, quem sabe, a geração mostra alguma coisa. Porque quem bateu foi o Paulo Henrique Ganso. 21 minutos e meio, segundo tempo, o Fluminense ganhando o jogo, vencendo 1-0 e assim levantando a sua primeira Copa Libertadores. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Medina na ponta direita, vai na bola Marcelo Keno. Na luta ele ganha essa bola da Martinelli, que toca por dentro para Cano, que recua para o zagueiro Marlon. Fábio pede de volta a bola para o goleiro Fábio. De primeira, Fábio levanta a bola para a ponta. Muito alto passe, cabeceia, advíncula, volta na ponta, Paul Fernandes, da Medina, Ganso primeiro para Marcelo, toca no meio para Cano, passe é muito alto, rebate o zagueiro Valentini, enfia a bola para a grande área, Marlon cabeceia e manda a bola para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Boca na direita, aos 22:30 do segundo tempo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro, advíncula, cruza a bola para a grande área, Fabio deu um soco, bola volta fora da grande área, ao rebote no meio, tentou limpar no meio e Fernandes caiu. O Arias tomou, vem ele, sozinho, tentou, tomou porrada no meio. Figal vai no corpo do John Arias, porrada nele, Ramiro. E foi um toma lá da cá. Primeiro uma chegada um pouco mais forte do atleta do Fluminense no setor de defesa. O árbitro não marca. No contra-ataque, o Figal vai lá e faz a falta. Leva cartão amarelo o jogador do Boca Juniors, o terceiro da partida. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra me ensina os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 23:30, segundo tempo, o Fluminense vencendo a Libertadores, ganhando a sua primeira, ganha o jogo 1-0. Samuel Xavier na direita, pela abertura para a ponta, para Ganso, de volta até Samuel Xavier, Cano perde na grande área, Samuel inverte, toca para Marcelo, domina, sentiu alguma coisa o Samuel, parece cãibras, bola recuada para o Bandeira na meia direita, sai o Edson Cavani, toca na linha de fundo, vira para Ganso de primeira, recua no pé direito, vira a bola curtinha para Martinelli, dispara Samuel Xavier, toca a bola Martinelli para Ganso, Ganso para Martinelli, partiu, rolou, André, pé esquerdo pro gol do canto, Romero! Um canhão do André, não é o pé bom, o esquerdo, chute saiu forte, Sérgio Romero caiu no canto e grudou, ficou com ela, Ramiro! Devo dos pés do jogador André, sai na área, a bola, cruzamento na grande área, Marlon de cabeça, primeiro tira, Marcelo pega o rebote, dá Keno, com 2 em cima, perdeu a jogada, Marcelo vai para tentar tirar, não conseguiu, recupera a bola, vem Paul Fernandes, dá atrás, no peito, ajeitou, bateu pro gol, é que Fernandes, Fábio! É que Fernandes teve tempo de matar no peito um canhão, Fábio
Fábio defendeu, Ramiro. Nas jogadas que saem dos pés de dois jogadores revelados por cada clube. Primeiro com o André, que erra. Depois o com o Fernandes, também revelado pelo Boca. Fábio salva a equipe do Tricolor das Laranjeiras. Benedetto vem aí. Tô vendo o Benedetto se aquecendo. O número 41, quem é? Também ali perto. Langoni e Benedetto. Langoni e Benedetto. Duas mudanças no Boca Juniors. Vai trocar Almiron, o técnico do Boca. 25 vem o toque, Bandeirantes marcando. Com Roberto Dias, Rafael Palmeira na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Maracanã. A bola rola, o relógio não para. São 25 minutos, é o segundo tempo. Libertadores, a decisão, o Fluminense vai sagrando-se campeão pela primeira vez. São 18h30, horário de Brasília. Fluminense 1, Cano no primeiro tempo, Boca 0. Luiz Felipe Nunes. Canhão na Série B, o Avaí acaba de abrir o placar para cima da Ponte Preta. Jean Lucas faz um gol, 1-0 para o Avaí, a Ponte Preta a 1 ponto da zona da degola. Já duas mexidas no Boca. Dá para o Samuel Xavier, se levanta, tá bem o lateral direito do Fluminense, Pedro Ramiro. Tá melhor o atleta, aliás, duas mudanças e dois atacantes. Benedetto, que está recuperado de uma lesão grave que teve ainda nessa temporada, e o Langoni, outro atacante de 21 anos do Boca Juniors. André domina, meio campo do Fluminense, toca do ladinho o Ganso pra Cano, pancada em cima dele, rebote e volta no meio, cai a bola para Martinelli, na direita, pra Cano, não sai a bola, marca Valentini, ele ganha, depois pede a falta, Cano caiu, nada, é só tiro de meta pro time do Boca cobrar, e o jogo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 26h30, segundo tempo, 1-0 o Flu, tá quase levantando o caneco, Mauro. Tá, porque o Boca mal chega também por essas mexidas do Almirão, Benedetto é aquele mesmo Maledetto, centroavante de área, lá tecnicamente o primor, o Langoni entra pelo lado direito, deve sair o Medina, e lá vem o Boca. Na esquerda essa bola, liga de fundo, o Barco é quem domina, tá ainda fora do campo Samuel Xavier, toca na meia direita com Eike Fernandes, que dá atrás o passe, arrumou para Paul Fernandes, que vira a jogada para a meia direita, puxa a Medina pro lado de víncula, bico da grande área, fintou para canhota, limpou para bater, arrumou, bateu no canto, é gol! Gol! Lado direito, bico da grande área, vem trazendo pro pé esquerdo e manda um canhão no canto direito para empatar o jogo. Imagina se o pé esquerdo não é o bom, ela vai no canto, Fábio salta, mas não pega, empata o Boca, Advíncula, um Fluminense, um Boca, Fábio não tem jeito, tá feito, Advíncula, 1-1, Pedro Ramiro. No momento em que bate a dor de cabeça no torcedor do Fluminense e claro, por que não, também no ex-dirigente da Ponte Preta, quando a Advíncula foi dispensado com apenas 3 meses da macaca. Chama a responsabilidade, não à toa é um dos jogadores que mais vezes vestiu a camisa do Boca Juniors. Chuta cruzado, perna canhota, que não é nem a preferida dele e marca 1-1 no estádio do Maracanã, Canhão. 28 minutos, o Boca vai pra cima e empata o jogo no chute do Advíncula. 1-1, o Mauro Betti, o Marcelo estava cercando a Advíncula, deixou pro Keno, que esperou o Marcelo, e ele acertou com o pé esquerdo, que não é o bom, o canto, ela entrou. Tá agora sendo feita a checagem. O Cavani está completamente longe, o Merentiel está longe. Os caras estão passando ali o lápis de cor. O que é? Para ganhar um pouco? Para aparecer na televisão? É o João Kleber que está no VAR, porque não tem menor interesse. O Sérgio Malandro, uma pegadinha isso, né? Deixa eu ver se de repente há um lance que eu não tinha observado que possa ter. Para mim, nada atrapalha. Deixa eu ver aqui. Bem, absolutamente não, o Cavani nada atrapalha. Não tem nada a ver, os dois estão longe. Eles não estão na frente. É só para mostrar que tem tecnologia. É absurda a decisão final, gol. Comembol, como diria Emerson Sheik, você é ridícula. O Advíncula coloca os dois dedos indicadores na cabeça, como que diz, vocês estão loucos? Não, estão loucos.
Não teve nada de errado no gol do Boca, Pedro Ramiro. Só tem certo. Que absurdo agora, checagem de quê? Quase 30 minutos e o Fluminense toma empate agora. E esse Boca Juniors que é bom, que é um time cascudo, agora ganha a moral no jogo, Mauro Betting. Agora é fundamental não perder o equilíbrio. Pegou uma paulada que não é normal de víncula de canhota. Não se pode, para mim, claro, demonizar o Fábio, a bola vai saindo dele, um belo gol de empate, enfim. Futebol, né? O Fluminense chegou 2 vezes, fez um gol, Boca 2 faz um belo gol com o advíncula. E as alterações foram pro saco por aí. O Benedetto vai entrar ou não vai entrar? Ele chegou até ser cogitado. Já tinha quase levantado a placa do 16 Merentiel para sair e o 9 Benedetto entrar. Só que o técnico Almirão volta atrás há pouco, em instantes, portanto não teremos substituição agora. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. É a final da Copa Libertadores, Maracanã, Cavani pelo meio campo, rouba a bola, vem Boca, vem contra-ataque no meio, Medina puxa, pro advíncula, o autor do gol, levantou na área, bola, Nino de cabeça, tira a bola, rebote, volta pra Cano, tentou bater no meio, Nino sobe de cabeça, Cano fica sentado, caído, tenta pegar na bola mesmo caído, mas não toca nela o suficiente, evitando a jogada, volta para Paul Fernandes, já serão feitas as mexidas, de longe, Paul Fernandes, limpou, pé esquerdo, entortou pro direito, ajeitou para trás, recuou a bola, soltou pro Leque Fernandes, volta a bola na tabela, vira Fabra, na grande área a bola, tentou passe na ponta, tentou Merentiel, a bola foi para fora, linha de fundo em tiro de meta, o Fluminense vai cobrar, Maracanã, 31, segundo tempo, e o placar da Bandeirantes na decisão da Copa Libertadores. Fluminense 1, Cano, Boca Juniors 1, advíncula. Assim vamos para prorrogação, Luiz Felipe Nunes. Canhão, teve VAR no Maracanã e teve VAR também em Ribeirão Preto. A arbitragem confirma o segundo gol de Ceará. 2-1 para o Ceará, para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, gol do Janderson. Barco no meio, Merentiel fechou por aqui, vem Paul Fernandes, tomou um sarrafo por baixo, demorou para marcar, mas deu a falta, Roldan. Ganso perde a paciência e dá uma rasteira no adversário, o Boca manda os zagueiros para a grande área do Fluminense, agora Ramiro. E tem falta pelo lado esquerdo de campo no momento em que está sendo chamado John Kennedy. John Kennedy sendo chamado pelo técnico Fernando Diniz e há pouco Felipe Melo ergueu os braços para tentar chamar a torcida. E vai para a mudança aqui para o Boca Juniors, de fato entrando agora o Benedetto. E com a camisa 9, piscou o 10. Deixa o gramado, o 10 Cavani. Cavani deixa o gramado. Ele havia até selecionado o camisa 16 Merentiel, mas volta atrás. Sai o 10 Cavani. Cavani botou a mão ali no tornozelo, abaixou a mão, mas deu um apertão ali, como se tivesse sentido algo. Sai Cavani. Mais uma. Sai o 19 Barco, ele apareceu por último ali no banco, sai o 19 Barco, jovem Barco, e entra o 41 Langoni. Langoni entra com a 41 na equipe do Boca Juniors, Canhão. O Langoni é mais ponta pela direita, pode fazer a ponta esquerda, claro, o Medina também pode entrar pelo outro lado, sai o centroavante morto, que não fez um grande jogo, o Cavani, entra o Benedetto, que também é perigoso, Manuel, o Cavani. Flu vai trocar também, 3, hein? Já 3. Lá vem a falta. Isso. Paul Fernandes vira a bola pro meio. Medina para a grande área, forte demais a bola para Fábio. 3 então no Fluminense, Ramiro. Daqui a pouco, Diogo Barbosa, Lima e também o camisa 9, John Kennedy. Portanto, daqui a pouco, Diogo Barbosa, Lima e John Kennedy. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Sai jogando Samuel Xavier, domina a bola, recua, toque do ladinho, Danilo, pé de Marlon, inversão feita, zagueiros trocam passes, sai jogando o time do Fluminense na sua defesa. Rádio Piratininga, Jaú, a maior rede de rádios do Brasil, domina Marlon, tomou pressão, Fábio tá marcado agora pelo Benedetto, toca Marlon, lado esquerdo para Paulo Henrique Ganso, pressionando, bate na bola, vai desviada, tocou no Ganso por último, valeu a pressão na ponta direita, essa bola sai lateral, é ataque do Boca, pertinho até da tua torcida que tá atrás do gol do Fábio agora. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. As mexidas do Flu começam agora. Mexe e também vão saindo os medalhões. Sai o 12 Marcelo e entra o 40 Diogo Barbosa.
12 Marcelo e 40 Diogo Barbosa. Também deixa o gramado 10 Ganso e entra o 9 John Kennedy. John Kennedy entra com a 9 no lugar do Ganso com a 10. E também deixa o gramado 8 Martinelli. Martinelli sai com a 8 e entra o 45 Lima. Lima entra com a 45, fechando a quarta mudança do técnico Fernando Diniz. Canhão. Ataque do Boca, lateral cobrado de Víncula para trás. Já ouço Mauro Betting. 3 mexidas no Fluminense. A de Víncula para a direita, puxa a bola. Pede no meio, jogada Langoni. Levanta de Víncula de cabeça, Tiranino. Rebote cai na meia direita. Sobra aqui atrás com o John Marias. 2 em cima dele. Vai tentar driblar. Tomou a frente, a bola foi tocando na bola. Caiu, pede a falta. E aí a bola sai. Lateral é pro Boca. Roldan demorou demais, mas marca arremesso lateral. Boca já joga. Não tem uma falta marcada. Demora muito para sinalizar. Roldan. Mauro Betting, as mexidas, 3 feitas no Fluminense, Mauro. Marcelo já não tinha mais condição física, se até mesmo Kennedy. O Diogo Barbosa cai muito em todos os sentidos aqui pro Fluminense. O John Kennedy tem entrado muito bem, foi fundamental na virada espetacular contra o Internacional. Pode dar esse gás novo a um ataque que cansou, como o próprio Ganso. E o Lima, em relação ao Martinelli, é um time um pouquinho mais ofensivo, que se compreende também, desde que não fique desguarnecido, como muitas equipes do Diniz ficam em momentos como esse. Samuel Xavier na direita, domina, passa pelo meio, enfia por dentro, tenta John Kennedy, ganhou na primeira bola, dá uma caneta no Fabra, outra finta, tentou, foi travado, volta para o Fernandes, protege, a bola sai, toca à frente, rasga a defesa, a bola para fora, lateral, chega por dentro, John Kennedy aprontando nas ruas, lateral cobrado com pressa, bola para o Arias, que toca na direita, Samuel Xavier limpou, na área John Kennedy, defesa, tira a bola, passa por ele, vem rasgando de Víncula, na perna canhota, perna do gol, levanta, tenta Benedetto, cabeceia para trás, essa bola mal invadiu o campo. O Almiron, técnico do Boca. Nino domina a bola, recua, dá Fábio pressionado, vai tentar ganhar na frente, volta Merentiel em cima, rasga aqui atrás, é Nino, enfia no meio, de cabeça rebate o zagueiro, tira na ponta, o Valentini disputa a marcação, a de Víncula no meio, atingiu o jogador do Fluminense, que porrada, uma senhora cacetada, tá no chão Lima, o cara mal pegou na bola e já é atropelado, Ramiro. E foi uma pancada muito forte do Advíncula, que sempre acostumado a dar pancadas a gol, não à tua vez para a equipe do Boca Juniors, também dá pancada em jogador. Bem no meio de campo, a oportunidade tem a equipe do Fluminense. 37 minutos é o segundo tempo, estão caídos 2, Advíncula pelo lado do Boca e Lima, pelo lado do Fluminense. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Já tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras, Atlético Paranaense, com Ulisses Costa jogando o Campeonato Brasileiro. Caídos os dois, a coisa é séria. Fala em coisa séria, vou ouvir alguém muito sério. Mauro Betting, 1-1, Mauro. Dependendo do referencial, pode até ser, né, Canhão? Mas enfim, é sério o momento claro do Fluminense. O Fluminense estava administrando o jogo. Podia ter sido um pouquinho mais decisivo, podia o próprio Marcelo ter marcado um pouco mais a Advíncula, podia um monte de ser, né? Mas tem muito mérito do lateral peruano para fazer o gol de empate. O Fluminense sentiu, sim, o torcedor tricolor do Maracanã natural também sentiu. Boca deu uma melhorada, mas por enquanto 1-1 é absolutamente justo. São 2 chegadas perigosas do Fluminense, 1 gol, 2 do Boca, 1 gol. Não houve assim uma superioridade do tricolor e nem mesmo do Boca. 1-1 por enquanto se justifica. Por hora, vamos para a prorrogação. O Advíncula e o Lima sobreviveram, Ramiro? Até então, sim, estão vivos. Guga daqui a pouco na equipe do Fluminense já deve fazer a última alteração, claro. Se não tivermos prorrogação, o técnico Fernando Diniz, se tivermos mais o tempo adicional, pode adicionar mais um jogador no jogo. É que o Samuel Xavier está se arrastando, né, Ramiro? Desde aquela porrada que tomou, né? Sim, ele inclusive com dores. Você até pontuou ao longo da jornada sentindo câimbras. E o próprio Samuel pediu para não sair. Mas vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Diniz. Segue o jogo, voltam para campo Advíncula e Lima, atendidos aqui no campo, fora depois pelo departamento médico. Samuel Xavier, na direita essa bola, Lima, marcado, tentou girar na ponta, Arias, toca à frente, Fabra, toca a bola para fora, arremesso lateral, 39 minutos é o segundo tempo. Vai mexer o Fluminense, não dá para o Samuel Xavier. Ramiro.
mesmo contra a vontade dele. Deixa o gramado 2, Samuel Xavier, e entra o 23, Guga. 23, Guga no Fluminense. 39, 1-1, Mauro Betti, a troca de lateral por lateral no Fluminense. Lateral por lateral. John Kennedy, calcanhar para Lima, defesa tira, André, rolou no meio, calcanhar na ponta do Keno, pra Cano, tá na área, tentou, caiu sozinho, tira de víncula, troca passes do time do Boca, perdeu, Arias insistiu, a John Kennedy, limpou o primeiro, o segundo, trava a defesa de cabeça, Figal, alivia, tira da grande área, a bola voltou na direita ainda, brigou pela posse de bola, Google, lateral daquele brecada na bola, dá um carrinho, disputa na marcação, ela volta aqui com o time do Boca, com Fabra que domina, Mauro Betti, lateral por lateral no Fluminense. Sim, tecnicamente é até melhor, mais hábil o Guga, mas a fase do Samuel Xavier é melhor, ter essa pancada parecida com o gol de empate do Boca do Advíncula de fora da área, vai parecer cansado também, normal. Todo o time da Bandeirantes trabalhando essa noite para você ter a grande transmissão da Copa Libertadores, a decisão no Maracanã. 1-1 por enquanto, 40 minutos do segundo tempo. Externas com Daniel Chingote, Sonzão Bandeirantes vindo do Rio de Janeiro. Aqui na Central Técnica, com Roberto Dias, Rafael Palmeira, com Michel Lopes na mesa de som. John Kennedy roubou, entrando na grande área, bateu, vai descendo, Romero caiu sentado, se levantou e pegou. Ela quase encobriu o Romero. Ele caiu, a bolinha no chão. Depois se levantou e pegou. É dele, defendeu, Ramiro. E foi no vacilo do Paul Fernandes. John Kennedy se vacila com ele pega a bola e quase marca para o Fluminense. Por enquanto 1-1, Canhão. Todo o time Bandeirantes essa noite. No digital está Gabriel Betting trabalhando também essa. Parabéns, Gabriel Betting. No Twitter, imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alan Marcel. 41, essa bola volta com o zagueiro do Boca na direita com Nicolas Figal. Pede a bola aberta, o Valentino na esquerda. Figal levanta para o ataque, toca à frente, passa a bola para o Benedetto. Vai voltar na pocheta, Guga, mas tem uma falta marcada aqui atrás. É falta marcada, o Fluminense cobra. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos é o segundo tempo. Libertadores, a decisão. Por enquanto, prorrogação para definir quem levanta o título. 1-1 Boca, é Fluminense. Luiz Felipe Nunes. Canhão, na reta final dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vai se isolando na segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe brasileira tem 59 ouros, 64 pratas e 62 medalhas de bronze, totalizando 185 medalhas no Pan. 42 minutos do segundo tempo. Por enquanto, 1-1. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é na cara. 42. O Flu não troca mais, né? Já trocou todas. Se não houver prorrogação. Com prorrogação tem mais uma alteração. 42 minutos. 42. Por isso tem que pensar muito, né? O técnico do Fluminense para mexer no time dele. Olha a bola para a direita. Partiu o Langoni. Tentou ganhar Lima. Volta. A defesa toca bem Diogo Barbosa. Vira o passe da ponta Lima. Belo drible. Sai bem do lado de víncula. Caminha na esquerda. É pra Keno. Na linha de fundo, marcado por 2. Já limpou pelo meio. Levantando o gol pra Keno. Romero. Chega fácil pro goleiro pegar com pressa. Ele já vira a bola com a mão. Lança a bola com Benedetto. Dá um drible curtinho. Sai do Guga. Aqui na sua defesa, enfia na ponta, belo passe do meio, bela abertura na meia direita para Merentiel. Marlon volta primeiro para Fábio entrada na grande área, toca a bola para André que vira pela meia direita, recua a jogada Nino, Marlon, André de volta para Marlon de novo aqui atrás, pressionado, vira para Nino, bica a bola para a direita, sai à frente a jogada, sai apertadinho o Fluminense, toca na bola errada, o passe do André, presentaço no meio pro Boca, partiu por dentro, ajeitou pro gol, bateu para fora! Um canhão do Merentiel à esquerda do gol. Numa saída errada do André. Quase Merentiel dá o título pro Boca, Ramiro. Para assustar o torcedor do Fluminense, Merentiel chamou a responsabilidade uruguaio. Bate de perna direita depois de armar o compasso. Quase marca o Boca Juniors, Canhão. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 44, vem John Kennedy, ganha a bola. Opa! Roldan parou, o jogo já vem com cartão pro atacante do Fluminense. Esse cara é meio fio desencapado, hein, Ramiro? Aliás, é meio fio desencapado, meio doido da cabeça, louco da cabeça, como o torcedor do Fluminense gosta de dizer. Não à toa nem começa entre os titulares, mas é uma peça fundamental. John Kennedy
faz a falta forte em cima do atleta do Boca Juniors e leva cartão amarelo. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Comete a falta de John Kennedy, vai seguir pendurado no jogo. 44 minutos. Opa! Por reclamação, o auxiliar do Fernando Diniz, Eduardo Barros, foi expulso pela arbitragem, reclamou o jogo inteiro, apontou ali o árbitro, fazendo a sinalização, tá expulso o Eduardo Barros. Não tem o que reclamar não, o auxiliar do Diniz. O John Kennedy abre o bração e dá um soco no queixo do Eck Fernandes. Falta e amarelo bem aplicado. Quase 45, já acréscimos. Caminhamos para a prorrogação. Já volta João Paulo Capelanes. Emocionante a final da Copa Libertadores, 1-1. E o Boca ataca a bola aberta lá do esquerdo. Na ponta essa bola bem aberta para Medina. Toca na ponta Benedetto, levanta a bola para a grande área. Vira o passe, André quem domina na grande área. Recua, toca no meio Arias a Guga, bate na defesa. Voltou no meio, Guga, dá um balão de novo. 45 mais 4, vamos a 49. Espirrada a bola, volta na ponta, Fabra cabeceia. Rasga de bolinho, tira aqui atrás Lima. Na direita para John Kennedy. Tenta driblar, domina, já arranca. São dois, tocou do lado com Keno. Cano na esquerda, Keno para Cano. Limpou, sai do advíncula. Dá uma caneta no Medina, vira para John Kennedy. Tentou a primeira finta, foi travado no carrinho. Falta do Valentini de John Kennedy. Falta marcada, ele deu a anterior. Ele não deu a do John Kennedy. Ele deu a anterior no Germancano, Ramiro. Depois uma jogada que sobra para dois lances da equipe do Fluminense. No primeiro com o Germancano que perde. Depois com o John Kennedy. O louco da cabeça escapa da marcação do Valentini que faz a falta. Oportunidade na meia-lua do gramado. Sobe o Fluminense. O Roldan marcou o Mauro Betting. Para ele, a mais tranquila, né? E que foi a primeira falta, né? Das 19 faltas. Né, Nunes? Hoje tem mais Boca Juniors, né? Até a prorrogação, você já falou, né? No Ultimate Fighting, sei lá o que é que você falou no senhor. Bem anunciado, aliás. Em São Paulo, às 19 horas, tem o UFC, Mauro Betti. Isso mesmo. Falta Ultimate marcada. Boca Juniors. Ele marcou a do Cano. Ele não deu aquela do John pouquinho Kennedy, mais deu próximo, a do Germancano. Mas aqui na meia esquerda. 46 minutos e meio. O Roldan marcou a menos perigosa para ele. Vamos deixar bem claro isso. Tinha que marcar uma. Por ele já ia para os pênaltis. O árbitro já teria ido para os pênaltis. Nem teria começado o jogo. Ramiro, público no Maracanã. 69.232 pessoas. 69.232 pessoas para uma renda de 31.706.000 reais. É falta pro Fluminense aos 47. Quem sabe o gol do título? Arias, pé direito no meio da barreira, vai desviar de escanteio. Escanteio Fluminense na direita, Ramiro. Depois uma chegada pelo lado direito de campo, a bola bate, desvia na zaga. Escanteio, John Arias vem para a cobrança. Arias na cobrança, o Fluminense vai todo para a grande área. A torcida vai lá para dentro também. 1-1, assim vamos para prorrogação. Arias, vem ele, escanteio, Fluminense na direita, todo mundo se pegando na grande área, levantou de cabeça, tira a marcação com Benedetto, rebote fora da grande área, Diogo Barbosa bateu prensada, pressionando a bola, voltou no meio de cabeça, advíncula, tenta o passe, toca na ponta, o passe errado, não chega na ponta, melhor pro Fluminense. Guga primeiro ganhou, já virou pro Arias na direita ainda, parou, domina, marcado Medina, volta Merentiel, põe o pé e toca a bola para fora pela linha lateral. Ataque do Flu, 48, mais um, terminamos o jogo, aí vem prorrogação, 1-1, último minuto no Maracanã de Fluminense e Boca, arremessa Guga, na grande área, a bola muito alta, fica de cabeça, tira, alivia, vem na marcação Benedetto, quica, passa por ele a bola, vem André na sobra, recua, toca no meio campo, dá pro zagueiro Marlon que volta, a bola com o André, últimos segundos de jogo, vira pra Lima, dispara pela ponta, Diogo Barbosa, na área, dominou, é o gol do título, pra fora! Ele bateu pra fora! Faltou alguém pôr o pé! Diogo Barbosa teve ali a chance do gol do título e a posição era legal, Ramiro! Aquele sentimento que desperta no torcedor do Fluminense do quase no último lance da partida. Diogo Barbosa recebe bate cruzado por pouco não marca o gol do título. Vamos à prorrogação, Canhão.
Era o gol do título. Diogo Barbosa perdeu o gol do título no Maracanã, na cara do Sérgio Romero, na cara do goleiro do Boca, enfiou pra fora essa bola, tiro de meta, a Boca vai cobrar Sérgio Romero, e aí acabamos com o jogo no tempo normal, vamos à prorrogação. Roldan conversa alguma coisa com o Guga, ele já havia terminado o jogo, Romero ia bater o tiro de meta, nem há tempo, termina 1-1, vamos pra prorrogação. Capelanes e o Diogo Barbosa teve o gol do título no pé esquerdo, Capelanes. Ninguém explica o que é uma decisão de Copa Libertadores da América. Rogério Assis na transmissão, equipe de esportes da Bandeirantes mobilizada, trazendo daqui a pouquinho os 2 tempos da prorrogação. Mauro Betting, já eu volto com o Pedro Ramiro rapidinho. O Diogo Barbosa, ele poderia ter se consagrado. O autor do gol do título, geralmente temos autores improváveis. Ele poderia ter cruzado. Ele poderia ter feito qualquer coisa, menos o que ele fez, Mauro Betti. Ô Capelanes, como bem narrou como sempre o Rogério Assis, eu não sei se ele chutou, eu não sei se ele cruzou, ele também não sabe o que ele fez, porque assim, ele dá a impressão de que ele vai passar a bola, uma belíssima enfiada do Lima, que entrou muito bem de novo na equipe tricolor, mas assim, dá a impressão que o Diogo Barbosa mais se livra do que finaliza na terceira oportunidade de tricolor, 3 do Boca, 1-1, justíssimo, 90 minutos era mais ou menos o que se esperava mesmo. Ô Pedro Ramiro, eu vou te dar uma missão como um grande repórter que você é. Primeira pergunta, qual é a idade do Advíncula? Esse peruano, para quem não sabe, ele foi eleito já o jogador mais rápido do mundo. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que era o Advíncula em primeiro, o San Maximan em segundo, se eu não estou equivocado, e em terceiro o Berril, na época no Atlético Nacional, campeão da Libertadores naquela oportunidade, depois veio pro Flamengo, América Mineiro, rodou pra lá, não deu muito certo por aqui não. A idade do Advíncula, Ramiro? 33 anos tem o Advíncula. Ele tem 33 anos, e aí eu quero que você se desafie. Eu me arrisco a dizer que foi o primeiro gol de perna esquerda que o Advíncula fez na carreira. E logo numa decisão de Copa Libertadores da América e fora da área, hein, Ramiro? Ah, muito provavelmente, viu, Capela? Muito provavelmente. Ainda mais o Advíncula aqui nessa temporada. Deixa eu até puxar os números dele aqui no meu papelzinho. Ele tem... aliás, é o terceiro gol dele nessa temporada. Ex-jogador do Raio Vallecano, Hoffenheim da Alemanha. Inclusive chegou a ser apelidado de Usain Bolt na Ponte Preta. E de fato foi um raio na ponte. Ficou 3 meses lá e foi embora. Inclusive, deixa eu dar só uma informação ainda sobre recorde. Você estava falando de recorde sobre um jogador. Teve recorde de público hoje no futebol brasileiro. Aqui no estádio do Maracanã, é claro, trazendo uma perspectiva até internacional, 31.706.000 reais a renda bruta, tá? O recorde até então era de 26 milhões da equipe do Flamengo naquela final contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então o Fluminense e Boca Juniors acabam ultrapassando este valor com essa renda, com um público de 69.232 pessoas. Aquela final da Copa do Brasil, e a gente lembra Flamengo e São Paulo agora, acaba sendo batido batida a renda nesse momento. Deixa eu mandar um abraço pro Thiago Carvalho, ligado na audiência também da Rádio Bandeirantes. Grande Thiago Carvalho. Grande, Thiagão, um abraço pra você. Mauro Betti, é o seguinte, bom, agora eu não sei se entra mais da parte psicológica, emocional, física, peso de camisa, se é que nesse momento conta. Antes da gente falar um pouco sobre isso, Mauro, eu queria tirar uma dúvida contigo, que é a seguinte. Sim, senhor. Tô vendo o lance aqui. Não, eu te mostrei um lance, mas veio outro. Não, veio outro lance? O Advíncula fez um gol igualzinho contra o Boca. De perna esquerda? Contra o Boca, contra o Colo-Colo. De perna esquerda? É um replay ao vivo. De perna esquerda? Igualzinho. Não é possível, Mauro. É sim, veja, senhor. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí, Mauro, tá aqui, aí. Mauro Betting, ok. Tô vendo o gol do Santos aqui da Vila Belmiro. Né? Sei. Não, peraí, eu vou te mostrar aqui. Daqui a pouco você me mostra. Sim. O Fábio falhou no gol do Advíncula, porque 43 anos, será que ele não teve a aceleração, a explosão necessária ou não? Ele podia eventualmente ter feito alguma coisa melhor, mas a bola vai saindo dele. Repara, eu vou te mostrar aqui. Eu quero ver. Advíncula contra o Colo-Colo. É idêntico o gol. É idêntico. Ele corta pra canhota e chuta, a bola vai saindo do goleiro. Nossa, igualzinho. Gol igualzinho. Então já matou minha teoria que ele na teoria, exatamente, era só pra você calar a boca. Não é isso. Já calei. Messi. Não, o gol é igualzinho. O gol é igualzinho da Advíncula. Eu tava com ele mais ou menos na cabeça, é isso mesmo.
É um gol igualzinho. Eu quero dar muito mais mérito ao Advíncula do que demérito ao Fábio. Eu quero reclamar um pouquinho, nem cornetar, cobrar o próprio Marcelo. Marcelo dá o espaço, Marcelo até indica alguém, o André, o Martinelli, vai nele, não foi, bateu e aí o empatou. 1-1 justo, não dá pra tirar nem pôr. Foi o que a gente viu no Maracanã nos 90 minutos. Mexe o Boca ou mexe o Flu, Ramiro? Mexe o Boca, sai o 10, Merentiel. Ou melhor, 16 Merentiel, 16 Merentiel e entra o 11 Jansson. Jansson entra com a camisa 11 no lugar do 16 Merentiel. Mauro, só uma mexida, então vamos pro primeiro tempo da prorrogação. É um jogador menos qualificado do que o Merentiel, mas para puxar o contra-golpe está menos desgastado por algo. Vamos nessa. Bom, senhoras e senhores, vem aí o primeiro tempo da prorrogação. No microfone de esportes da Bandeirantes, em pleno Maracanã, a partir de agora ele está de volta. Rogério Assis, explode, canhão. Vamos nós então, Capelanes, está tudo pronto para o primeiro tempo da prorrogação no Maracanã. 1-1 o placar do jogo no Maracanã. Rodando aquela conferida, tudo certo, ok do Andrés Rojas, quarto árbitro, ele já zera o seu cronômetro. Vamos para a primeira parte da prorrogação. Atenção, quase 7 da noite em ponto. Apita Roldan. Começa o primeiro tempo da prorrogação no Maracanã. Mais meia hora de jogo, mais 30 minutos de final da Copa Libertadores. 7 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. André de bico, levanta a bola para a ponta esquerda para John Kennedy. Na marcação com o zagueiro Valentini, dá no ombro, no mano a mano ganha a bola John Kennedy. Tá na área, encarou, limpou, voltou, saiu do chão, Romero. Mergulha para pegar o tal do John Kennedy. E o desencapado. Ele vai na primeira bola, Romero ligadão, foi lá para pegar. Início de segundo tempo, aliás, de primeiro tempo da prorrogação. Início de primeiro tempo da prorrogação. 1-1. Cano marcou no primeiro tempo o gol do Fluminense. Advíncula marcou o gol de empate do Boca no segundo tempo. Bola por dentro para Benedetto. Ele bota na barriga, vai na marcação Marlon. Toma e ganha à frente a bola. Marlon já vira a jogada lá para a ponta direita com John Marias. Na meia direita, John Kennedy pelo meio Cano. Pede no meio Keno. Ó, o Keno se apresentando. Dominou para bater por cobertura. Romero! Ela aí no ângulo esquerdo, ele é grandão. Pegou em 2 tempos, tranquilaço, hein, Ramiro? Ele chama a responsabilidade. Um dos principais jogadores da equipe do Fluminense bate quase no ângulo do Romero, que salva o Boca Juniors. Tem um laser na cara do Romero. Vou dizer, você é um canhão de laser pelo tamanho do Fernando. É gigantesco, hein? Um canhão. De canhão você entende, né? Entendo. Não, peraí, depois a gente fala sobre isso. Isso. 1 minuto e meio, segundo tempo. Lateral vai ser cobrado com Guga na direita, defesa do Fluminense. Já recua, Danilo, Fábio pede, marca em cima dele, Benedetto. Vai Nino, enfia na ponta, tenta disputar a jogada Keno, de cabeça sobe no meio, no peito é quem domine, vai na meia direita, vai atacar o time então do Boca. Ó o Advíncula, vai embora, motivado, na direita o passe, rolou, na ponta a jogada, escapada no meio, pediu a jogada Langoni, tocou, pediu pênalti. Caiu lá dentro da grande área o Hanson. Rebote, volta com o Fluminense. Sobra para German Cano. Aqui do lado esquerdo. Já limpa. Inverte mal. Arma errado. Tentou o contra-ataque. O passe é muito curto. Recuperação, volta na esquerda. Fabra no apoio. Aperta, vira, domina. Tentou passe. Toca do ladinho com Benedetto. Vira pela meia esquerda. Puxa para Medina. Marca em cima dele John Kennedy. Recua a bola. Eck Fernandes não chuta. Toca ao lado. Vira o passe para Paul. Paul tem do lado de volta o Eck Fernandes. Toca bola aos Fernandes. Eck Fernandes vira a bola com Fabra, aberto no lado esquerdo, vai tentar o passinho pela ponta esquerda, Langoni se desmarca na meia direita, 2 minutos, 40 segundos, primeiro tempo da prorrogação, 1-1 o jogo no estádio do Maracanã, caminha Paul Fernandes, aberto do lado direito, vira o passe da ponta para Advíncula, marca em cima dele Keno, recua a bola, o Advíncula dá com o zagueiro, toca para Figal tem o ladinho, Valentini, vira a bola para Valentini, dele no lado esquerdo para tentar o passe, disputa a bola, Medina, usa o corpo, protege a jogada, volta ao lado do Eck Fernandes, toca na meia direita, passa à frente o zagueiro Figal, passa à frente, vem com ela, meia direita, toca na ponta direita, desce o Advíncula desse lado aqui, tenta a jogada pela ponta direita, puxa com Langoni, marcado, espera Advíncula chegar, toca para ele, vai no fundo, domina Langoni, primeiro que ele, 3 minutos e meio, primeiro tempo da prorrogação, toca de volta o passe Hanson, tabela e volta a bola com Langoni de volta para Hanson, perdeu, insistiu para tomar, Kennedy, o Keno escapou na ponta, tomou pancada, falta e tem cartão para o jogador do Boca, que apelou em cima do Keno, Ramiro.
E foi o Lanzoni que acaba apelando em cima da marcação. Aliás, Langoni, que acaba apelando em cima da marcação do jogador da equipe do Fluminense. Ele leva cartão amarelo, Langoni. Segue 1-1, primeiro tempo da prorrogação. 1-1 nesse primeiro tempo da prorrogação, com 4 minutos de jogo no estádio do Maracanã. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar. Vai de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 4 minutos e meio, primeiro tempo da prorrogação. 1-1, bola recuada para Fábio, dentro da grande área do Fluminense. Pra cima dele agora, chega apertando Langoni. Fábio levanta a bola para a ponta esquerda. Sobe de cabeça na frente, Keno, para tocar com John Kennedy. Não se antecipa, volta o zagueiro primeiro. Nicolas Segal, quem rouba a bola, sozinho, tranquilo. Põe no chão, já joga pela meia direita. Dá para o Fernandes que vira a bola para a ponta esquerda. Tabela com o Lamine, levanta à frente o zagueiro. Levanta a defesa, tenta o passe, bola para a ponta de cabeça, tira que atrás o Guga. Já tocou no meio para Lima, parou, brecou, sai da falta, vira o passe, tabelou na ponta, vira a jogada para Cano, Cano pro Arias, tentou driblar, caiu sozinho, a bola foi para fora pela linha lateral. Não tem falta no Fabra, não é lateral, é bola, é pro time do Boca jogar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil, sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Benedetto, Advíncula, cruzamento na grande área, volta Keno. Põe o pé mandando para escanteio, travado no cruzamento do Advíncula. Escanteio, Boca na direita, Pedro Ramiro. Em mais uma oportunidade para assustar o time comandado pelo técnico Fernando Diniz. Por baixo, corta a bola, Langoni na cobrança. 5 minutos e meio, Langoni se prepara para bater o escanteio, cobra curto, dá a bola para o Advíncula, para trás a bola, recebe de volta Advíncula, para a perna esquerda, levantou, Fábio saiu de soco, tiro da grande área, a volta no rebote, cai no meio aqui atrás, a bola volta a ser do time do Boca ainda. São 6 minutos, primeiro tempo da prorrogação, 1-1, tocada aqui atrás com os zagueiros. Figal toca a bola com Fabra, domina pela metade do campo, vai voltando o zagueiro Valentini, ele vira a bola para a ponta esquerda, fecha bem aberto desse lado, Christian Medina, vem à frente John Kennedy, vira a bola outra vez recuando, dá a Valentini que toca para Medina, pede no gol Romero, Medina abre a bola pela meia direita, abertão Langoni, bota na coxa, belo passe, abre para Advíncula, confirmando Luiz Felipe Nunes. Primeiro tempo da prorrogação no Rio, 6:30, 1-1, Fluminense e Boca. E Canhão na Série B acabou. 2-2, Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. O Botafogo permanece na 12ª posição, já o Ceará na 11ª. 6 minutos e meio, primeiro tempo da prorrogação, estádio do Maracanã, Mauro Betting, 1-1, o jogo do Rio, final Libertadores, Mauro. Sempre acontece, ou quase sempre acontece em prorrogação, é um jogo diferente da partida que acabou de acabar, né? E às vezes um primeiro tempo é de um, às vezes o primeiro tempo é do outro. Começa bem o Fluminense, tentando propor o jogo, parece que inclusive animicamente, emocionalmente mais estável. E o Boca um pouquinho mais desgastado. E pela característica e por aquilo que o Fernando Diniz elucubrou ali quando colocou o John Kennedy, aquilo que a gente tem visto e sobretudo viu naquela virada espetacular contra o Internacional no Beira-Rio, o jogo agora é bola para o John Kennedy. 7 minutos e vem o Flu de volta. Guga domina a bola pelo meio campo na direita. Já sai da primeira marcação. Dribla Langoni. Toca atrás. Recomeça. Dá para Marlon. No meio André dispara. Benedetto marca. Puxa pelo braço. André insiste. Ganha a bola e vai jogar. Na CM Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. cmcapital.com.br/bandeirantes. André na canhota, esse passe. Linha de fundo a bola. Tentou Diogo Barbosa. Vai chegar para ganhar, não ganhou. Dominou, linha de fundo, ela foi para fora, tiro de meta, Boca, Ramiro. Em mais uma oportunidade, acaba perdendo a bola. Vou contar uma coisa pra você, Canha. A gente tá fazendo o jogo aqui, porque a Conmebol disponibilizou uma arquibancada para reportagem, trazer o detalhe. O detalhe, o jornalista tem que ficar sentado. Vem o Fluminense. Bola no meio com a defesa, Figal tentou a saída arriscada, cruzamento na grande área. Arias cruzou para ninguém, se precipitou, bateu na mão do goleiro. Romero pega com tranquilidade. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços.
Romero para Benedetto, sobe Marlon de cabeça, sobe bem demais para ganhar, já toca a bola para a ponta esquerda, André fechou aqui, domina, Guga pede na direita bem aberto, enfia de volta o passe, lado esquerdo, é Lima quem se apresenta, quem para a jogada, chama a falta, marcado, toma um tranco aqui na marcação feita com Cristian Medina, devolve a Marlon que vira o passe para meia esquerda para Diogo Barbosa, que dá no meio para John Kennedy, que devolve a bola para Diogo Barbosa, enfia na grande área, Keno, cabeceou, a John Kennedy bateu direto, golaço! 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 É gol de título de Libertadores! Um gol sensacional de John Kennedy! Keno prepara de cabeça! Livre, John Kennedy! Canhão na entrada da grande área no canto esquerdo. Nem o ótimo Sérgio Romero, com seus 8 metros de altura, pega! Golaço do Fluminense! John Kennedy, golaço do Flu, golaço do Flu, golaço! 2 Fluminense, 1 Boca, Romero, de quem adiantam os seus 8 metros de comprimento, Romero, essa não deu, 2-1, John Kennedy, golaço de campeonato, golaço de título, Ramiro! E nem originário do nome, John Kennedy, imaginaria que seu nome seria tão falado e comemorado por brasileiros. Ele, que representa a equipe do Fluminense, cria de Xerém, 21 anos, o responsável por uma festa gigante e que é jovem até em atitudes. Vai comemorar com a torcida, leva o segundo cartão amarelo e é expulso John Kennedy. Marca o gol que pode ser do título, o gol da festa, o gol da garra, o gol de Xerém. 2-1 pro Fluminense, Canhão. E o John Kennedy é expulso. Ele já tinha amarelo, foi comemorar com a torcida. Subiu lá na muretinha, não podia ter feito isso. E é expulso de campo John Kennedy. Depois de um golaço, ainda Mauro Betting, no primeiro tempo da prorrogação, com muito por jogar, Mauro. E é tudo aquilo que gritava o Fernando Diniz, e há pouco a gente comentava, ele falava, o Diniz, quando entrou o John Kennedy em campo, você vai fazer o gol do título, você vai fazer o gol do título, por enquanto está fazendo o gol de título, ele vai comemorar com a torcida, é um protocolo que existe, você pode discutir muito, mas ao mesmo tempo é questão de segurança. Quando um atleta vai ali abraçar a torcida, vai um monte de gente atrás, eu gosto. Mas eu até entendo a recomendação. Mas depois de um gol desse, dá mais um árbitro que esquece um monte de regra, dá uma esquecidinha, né? Porque esse gol dele é absolutamente inesquecível, um golaço. Não sabemos, óbvio, ainda se é o gol do título, mas que merecia. Que golaço. Mauro Betting, nós entendemos você, mas nessa hora o árbitro tem que agir com a razão. Ah, esquece. Não, razão é amarelo. Não esquece amarelo. A emoção é não, né? Enfim, tem tanta porrada, por exemplo, aquela do Valentino na cabeça do Ganso, passou batido. Essa esquece, velho. Esquece. Expulso John Kennedy. Messi. Troca o Flu. Vai deixando o gramado, aliás, vai entrando no gramado 44 David Braz e deixando o 11 Keno. Keno deixa o gramado com a 11 e entra o 44 David Braz, a última mudança do Fluminense. 12 minutos, primeiro tempo da prorrogação, 102 minutos com o relógio correndo. Uma imagem agora, mostrando o Advíncula chorando, aos prantos o Advíncula. Lembrando agora, o Fluminense tem 10, expulso o John Kennedy, uma grande peça de ataque aqui. Entra em campo o zagueiro Mauro Diniz, agora fecha aqui o time. E agora agiu com a razão, né, Mauro, o técnico do Fluminense? Agora não tem muita coisa a fazer, vai ser o ataque contra a defesa, o plano inclinado do Boca atacando, o Fluminense saindo, não saindo mais, ficando aqui, faz o popular 4-4-1, para não dizer um 5-4-0, tricolor esperando o Boca. Benedetto na ponta, o passe forte demais, ela vai para fora pela linha de fundo. 13 minutos, primeiro tempo da prorrogação, 2-1 Fluminense. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Ligado na Bandeirantes, você na maior rede de rádios desse Brasilzão, com difusora FM em Imbituba. Um abração para Imbituba, um abração para toda a galera da difusora FM com a gente na final da Copa Libertadores. 13 minutos e meio. O João Kennedy fez um belo campeonato paulista pela Ferroviária. Excelente. Ele foi recuperado pelo Fluminense, todo mundo sabe a qualidade técnica, tática, física, perdeu algumas coisas fora de campo, começou a ser recuperado pelo Dionísio e pelo Fluminense, e olha o resultado, por enquanto, histórico para ele e para o Tricolor. Sai jogando na esquerda essa bola com o time do Boca, debaixo de vaias. Medina. Os reservas do Fluminense agora são técnicos do time, auxiliares do Diniz, né? Marcelo, Felipe Melo, todo mundo de pé ali. Pra área, essa bola, caíram 2, um de cada lado. O árbitro vai marcar uma falta pro Fluminense e vai. Tem uma falta para sorte do Fluminense em cima do David Braz. É pro Fluminense essa bola aqui na defesa, Ramiro. E o detalhe, você falava há pouco sobre os auxiliares, que de fato, Felipe Melo está desde que saiu ali ao lado, substituindo quase o Eduardo Barros, auxiliar que foi expulso no jogo. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Com cartão de crédito você paga, com cartão de débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Já tem campeonato brasileiro. Barueri tem Palmeiras, Atlético Paranaense. Ulisses Costa comanda. De volta no campo do time do Boca, quem sai jogando. Abertura feita aqui no ataque pela amiga esquerda. Parte à frente com o Paul Fernandes. Vira o passe para Fabra. Já recua, toca Medina. Abre a bola, Fabra domina, liga de fundo. Toca de volta a bola pela amiga ainda. Perde Ramson desse lado. Devolve a bola, vira por dentro, puxa com Medina. Mais atrás pela amiga direita, Paul Fernandes. Vai bater, limpou. Figal se apresenta. Dá Paul, ajeitou pro gol, vai desviar de escanteio. Não. Foi escanteio, hein? A bola bateu no cano, nem bandeira, nem Roldan viram. Sorte do Fluminense. Mais um minuto, vamos, portanto, a apenas só um de acréscimo na primeira etapa de prorrogação. E até o Advíncula ficou bastante bravo ali com o Alexander Guzmán, o auxiliar da arbitragem, por não ter marcado esse escanteio, Canhão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quanta emoção nessa final de Copa Libertadores no Maracanã. São quase 106 minutos de jogo. Fechamos 15 minutos e meio, o primeiro tempo da prorrogação. O Fluminense está na frente. Fez 1-0, tomou 1-1 no tempo normal e virou a pouco com John Kennedy, que já tinha amarelo. Foi pra galera, literalmente tomou cartão vermelho. Quase 16 agora debaixo de vaias, você ouve. Sonzão Bandeirantes mostra com Daniel Chingotti no estádio do Maracanã. Com Roberto Dias, com Rafael Palmeira na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Vem de volta o time do Boca, Fluminense perdendo. Um jogador tá com 10 agora, 11 contra 10. Bola pra ponta esquerda, pra Medina. Vira o passe, Fabra marcado. Tentou pressão em cima, Guga em cima. Toca a bola pra Medina, não cruza. André põe ali o pezão na frente, ele volta a bola. Vem o zagueiro Figal bem à frente. Toca a bola para a meia direita. Não termina o primeiro tempo da prorrogação. Roldan. Tá no ataque o time do Boca. Fabra no fundo. Caiu sentado em cima da bola. Guga pressionou. Fabra ganhou. Guga caiu. Os dois se levantam. Guga chegou. Pediram pênalti. Toque à frente. Quase pênalti pro Boca. A jogada seguiu. A defesa tenta a sobra. Voltou para Lima. Tá na grande área ainda. Limpou para tentar tirar. São dois em cima. Ele tenta, mas não evita o escanteio. Saiu essa bola em escanteio, agora o Guga caiu, tocou o braço na bola e depois na sequência pareceu haver ali um pênalti em cima do Eck Fernandes. Jogadores do Fluminense pressionam de um jeito e os do Boca pressionam de outro jeito. Guga vai na bola com o Eck Fernandes, Guga cai em cima da bola. Com o braço de apoio, não há intenção. Mauro Betting, ele cai ao braço. Não tem como tirar o braço, Mauro. Não, eu também não teria marcado nada. Não tinha como ele tirar o braço. Ele até tenta tirar o braço e tem uma questão de inteligência. Não teria porque meter a mão na bola. Opa! Fabra vai pra cima do jogador do Fluminense. Vamos combinar também, Mauro, que o Roldan tá fazendo tudo pra se complicar. Ele não acabou quando tinha que acabar. Deixou atacar. Ele tá querendo confusão, Mauro. Ele adora uma confusão, né? Ainda mais com o Fluminense e Boca, brasileiros, né? O Benedetto e o Nino, aí o Benedetto... É o Benedetto, né? Não é o Benedetto. Alguém deu um tapa no nariz do Nino, caiu, aquela coisa, né? Figal. O Roldan não viu, mas o VAR pode ver. A gente viu a imagem da bolacha que tomou o Nino. Tem. Claro que não é para o falecimento dele, mas faz parte do jogo. Mas é agressão. É claro. E agressão e o Valentino tá lá, Léo.
Também para cima O dele de Roldan braço. estava do lado do lance. Esse é o detalhe. Ele estava na frente do lance. Ele até apoia com convicção o fato de não marcar o pênalti. Estava em frente ao jogador da equipe do Fluminense e do Boca Juniors. Não marca, por enquanto. Não sei se nem se o VAR está conversando com o árbitro que tenta apartar a confusão ali bem próxima à grande área. O Roldan, Ramiro, ele não conseguiu ver a bolacha que tomou o Nino, porque ele está exatamente no meio daquele bololô, olhando para frente. É do lado. É do lado que acontece a confusão. O Sérgio Romero, o goleiro, está aqui na grande área do Fluminense para tentar levantar o Nino. O que o Romero tinha que fazer aqui? Encher a paciência o goleiro do Boca. É até passível de tomar cartão amarelo. O Figal. Ah, não é o Figal, é o Fabra. O Fabra vem por trás e dá uma bolacha. É vermelho direto, Mauro. E pela imagem, bastante conclusiva para o VAR. Tem que expulsar o lateral esquerdo colombiano. O Fabra dá um tapa. Aí não tem interpretação, é um tapa, claríssimo. Pelo VAR, dá não. É obrigatória a expulsão do lateral esquerdo colombiano da equipe do Boca. Ramiro, os jogadores do Fluminense mostram o Fabra. E o Roldan está ouvindo a arbitragem de vídeo agora. É vermelho para o Fabra com certeza. E um detalhe, né, Canhão? O Felipe Melo agora, junto ao Marcelo, foram para cima ali da comissão técnica da equipe do Boca Juniors, que estava reclamando muito, que estava em cima do quarto árbitro da partida, o Andrés Rojas da Colômbia, mas agora até um pouco mais distante. Confusão continua lá, o Nino caído e também os jogadores do Ramiro, Boca Juniors. O problema, Ramiro, é que quanto mais o Nino fica no chão, mais acréscimo ele vai dar. Exatamente. E com detalhe, não é o lance do VAR, mas claramente, pelo VAR, o VAR não pode intervir. Mas o árbitro não estava tão distante. Esse era cartão amarelo por simulação para camisa 21 do Boca. Claramente ele se atira de maneira vergonhosa no lance, tentando cavar um pênalti que absolutamente não aconteceu. Agora uma nova imagem com o Nino empurrando o Figal e aí tomando ali a bolacha, o tapão na cara e aí, foi do Fabra. Né? Tem um cartão pro Hanson aqui. Vai pro VAR. Ele vai expulsar o Fabra. Ele deu cartão pro Hanson, alguém avisou errado, ou o Hanson se meteu num bolo anterior ali. E vai tomar cartão vermelho o Fabra, não há o que discutir. Como é a arbitragem Conmebol, aí de repente ele expulsa o Fábio, né? Então vamos aguardar, né? Porque o lance é claríssimo, é para expulsão do Fabra, vamos ver. Mas não tem que checar, esse não é um lance interpretativo, um tapa na cara interpretativo? Claro que não. Ele poderia ser só anunciado, olha, vai lá e veja, quer ver? Só se o André Souza falou, não sei se é uma carícia ou um tapa, né? É claro que não é uma carícia. Claramente, né? E rapidamente toma decisão. Pronto, ó. Voltou pro campo, faz o sinal do monitor. Fabra vai tomar cartão vermelho. Você ouve a manifestação do torcedor do Fluminense, que comemora como um gol. Ramiro, agora serão 10 contra 10. Por enquanto, até a próxima confusão, Ramiro. Igualdade agora, Canhão. Aliás, o Fabra, jogador experiente colombiano, 32 anos, revelado pelo Envigado da Colômbia, acaba sendo moleque na jogada. Tá expulso, agora tudo igual, 10-10 entre os jogadores que estão dentro do campo. Com o relógio correndo, 111 minutos e meio, 21 minutos e meio do primeiro tempo. Do primeiro tempo da prorrogação. Esse jogo vai longe ainda. Vai muito longe ainda. E amarelo pro Nino, né? Que começou ali uma discussão com o zagueiro, com o Figal. Pro Nino, só amarelo. É isso, Ramiro? Isso, cartão amarelo pro zagueiro. 22 minutos. Quer dizer, a essa altura, não adianta eu dizer aqui o tempo, porque a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Terminou o primeiro tempo da prorrogação, é isso? Terminou então. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. Capelanes. Que jogo é esse, Capelanes? Que final é essa, João Paulo Capelanes? Aí eu te pergunto, Canhão, é jogo ou é luta? Tem de tudo. Teve de tudo, né? Virou um UFC. Vale tudo. É um vale tudo, exatamente. Pedro Ramiro, 15 minutos, mais os acréscimos, separando o Fluminense do título inédito. E aí, Ramiro, o Maracanã tá fervendo, Ramiro. Vamos lá, Capela, tô aqui com o... Pedro. Ah, que nome bonito, é o mesmo que o meu. Deixa eu te falar, tá tremendo aí nas pernas? Não, a gente não vai pros pênaltis. Hã? A gente não vai pros pênaltis. Não vai pros pênaltis? Não vai. Por quê? Porque no dia 30 de dezembro de 2022, eu fui esfaqueado. E eu não morri por sorte.
Eu só sobrevivi pra ver essa merda hoje. Olha que legal, não. Que história. Peguei pesado aqui, mas a gente vai ser campeão dessa merda hoje. Que o Fluminense vença por você, Xará. Não, 2-1, acabou. O jogo já acabou. Tá aí. Relaxa. E vamos pro louco da cabeça. Quê? Louco da cabeça. Louco da cabeça. É isso, acabou. Esquece, acabou. Hoje acabou, esquece. Tu é da Band. Eu sou jornalista também. Brasil. Boa. Parabéns. Aliás, parabéns pela vitória na vida. Rapaz, você pega o torcedor e às vezes ele te surpreende. Inclusive, muito feliz e claro, contando uma história de virada, como faz a equipe do Fluminense tentando virar e conquistar o título da Copa Libertadores. O primeiro, por enquanto, do seu troféu na sua sala, viu, Capela? Vamos ouvir o som ambiente, sonsaço do microfone de esportes da Bandeirantes, sob som do palco sagrado no Maracanã. Em êxtase está o torcedor do Fluminense. Agora, Mauro, rapidinho, já vai voltar para a segunda etapa. Olha só que loucura. Okay. Valentini, zagueiro, ele não é futebol de hoje. Não é expulso por uma cabeçada. Isso, exatamente. E o John Kennedy comemora um gol com a torcida linda e daí tá expulso. É o que temos. Deveria repensar algumas coisas. Sim, né? sim. Eu entendo e repito a preocupação, uma questão de segurança, mas a mesma arbitragem que deixa passar a cabeçada, nisso eles nunca esquecem. E os torcedores do Boca agora apoiam uma barbaridade. A mesma coisa, é o som Bandeirantes. Parece que eles estão ganhando o jogo, Capelão. Exatamente. É incrível. Impressionante. É impressionante que faz o torcedor do Boca e o torcedor do Fluminense também. Os times mexeram aí, Ramiro, como é que tá? O Taborda estava por lá e eu vou confessar para vocês Medina que aqui é saiu. Negócio seguinte. O Medina saiu e eu estava falando sobre essa coisa dos torcedores ficarem na frente, porque a gente está aqui na arquibancada, é difícil de ver às vezes. Sai o Medina, portanto, com a 36 e entra o Vicente Taborda com a 39 Vicente Taborda na equipe do Boca Juniors. É o momento, os 15 minutos finais para o Fluminense levantar o caneco inédito na sua história. De volta a Maracanã, de volta a Rogério Assis, explode canhão! Vamos nós então, Capelanes. Vai dar a saída ao Fluminense com Germancano. Começa o segundo tempo da prorrogação. O Fluminense, quem sabe há 15 minutos, um pouco mais do seu primeiro título de Copa Libertadores. Pegando o Boca Juniors, que já tem 6 Libertadores. Por enquanto, 2-1. 2-1 Fluminense, sai jogando Boca pelo meio do campo, início de segundo tempo de prorrogação, parte à frente a jogada pela meia direita, Langoni, Taborda vira, recebe de volta Langoni, toca ao lado para Taborda pela meia direita, ele já recua a bola, serve do ladinho com Paul Fernandes que volta a bola para Taborda, na área o passe, toca à frente com o pezão, tira aqui atrás a Germancano, rebote cai no meio ainda com Paul Fernandes, Fluminense todo recuado para roubar uma bola, 2-1 Flu, levantando o caneco, por dentro do passe, tentou a jogada Langoni devolve a bola para a meia direita, Hanson lá pro meio, de cabeça, Guga botou para fora. Escanteio Boca na esquerda, Ramiro. E mais uma oportunidade, só para confirmar também, mais uma mudança no Boca Juniors. Sai o 21 Ezequiel Fernandes e entra o 3 Sarati. Sarati entra com a 3 no lugar do 21 Ezequiel Fernandes. Escanteio aqui na esquerda e vai pra cima o time do Boca. Autorizado. Taborda levantou, Fábio de soco. Rebote, advíncula, pé esquerdo. Nossa, ela ia no gol de novo. Ela bate no Diogo Barbosa. Vai sem escanteio, do outro lado saiu. Ele ia acertar a segunda com o pé esquerdo. E ela ia pro gol, Ramiro. Ele estava ligado na jogada. Caiu e aproveita, né? Goleiro experiente, 100 jogos de Copa Libertadores em sua história. 43 anos. Sabe bem o que é jogar uma decisão. É claro, pode conquistar pela primeira vez o título de Copa Libertadores. Cai o goleiro e não tem pressa nenhuma para sair jogando a equipe do Fluminense sobre o Boca Juniors. Mas vamos combinar, meu querido Mauro Betting, que com 2 minutos do segundo tempo da prorrogação... Ô Fábio, tá cedo, né? Ah, bom, já se levantou. Vamos pro escanteio, ó.
Taborda levantou de cabeça, rebate, tira fora da grande área essa bola de Arias, rebote na ponta pro Advíncula, dá pro Taborda de novo, Arias em cima, Taborda recuou, dá pro Advíncula, bico da grande área na ponta direita, driblou pra perna esquerda, mas não chutou não, dá aquela puxadinha, vira jogada pra Sarate, levantou pro gol, toque na grande área, a bola veio rebote pra Sarate, deu um bicudo, botou no bolo, tentou a defesa, voltou pro Arias, perna esquerda, um balão do John Arias, ele manda a bola na praia de Copacabana, bola que atrás da defesa do time do Boca Juniors, 2 minutos 40 segundos, é o segundo tempo da prorrogação. Tá faltando pouco o Fluminense pro seu primeiro título de Copa Libertadores. Advíncula levanta a bola, abertura feita para a ponta esquerda para Sarate, dominou o lateral para cruzar, encarou marcação em cima dele, volta Lima, recua Sarate, toca a defesa atrás, voltou na grande área, Figal Benedetto, tentou limpar, sai na meia-lua, bateu pro gol, fora! Benedetto sai da área atrás para meia-lua, manda um canhão, teve espaço e liberdade, além de velocidade, para dar esse come legal na defesa do Fluminense, Ramiro. Carrasco de equipes brasileiras, o torcedor do Palmeiras conhece bem, Benedetto bate de perna direita para fora, 2-1, o Fluminense vai sendo campeão. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Super FM Costa Rica no Mato Grosso do Sul, na Rede Bandeirantes de Rádio, 3 minutos 40 segundos, segundo tempo da prorrogação, Mauro Betting, Fluminense por enquanto com o título na mão, vencendo 2-1, Mauro. E fazendo o jogo possível, né? O Flu com 10, o Boca com 10, podia ser um pouquinho mais, podia, mas é o Boca que vai para cima, vai para pressão, arrisca de fora da área com esse tiro perigoso do Benedetto, mas por hora segue um jogo administrado, como estava para o Fluminense no segundo tempo, quando o Advíncula fez aquele golaço. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Guga arremessou para Cano na direita para tentar pegar. Opa, Valentini vai em cima dele. Os dois caem fora do campo. E aí o Cano dá um chute na bola e pega o pé do Sarate. Cano tem que tomar cuidado. O Roldan mandou esperar um pouquinho, ele vai dar uma enquadrada no German Cano, não vai não, Ramiro? Ele acaba dando uma enquadrada, mas o Sarate já está melhor depois da pancada no próprio Germancano. Tá tudo certo, 2-1 pro Fluminense. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 5 minutos do segundo tempo da prorrogação no estádio do Maracanã. São 7h30 da noite, horário de Brasília. Já tem Palmeiras, Atlético Paranaense com Ulisses Costa. Campeonato Brasileiro. Bora para trás aqui para Taborda. Recua, vem Paul Fernandes na meia direita. Arrumou para Figal, o zagueiro tá à frente como se fosse um atacante. 2-1 Flu, 10 contra 10. Domina, Figal, bico da grande área, lado esquerdo. Vai recuar a bola, vira para Paul Fernandes. Para cima dele, pressão feita em cima do André. Abre a bola para a ponta direita. Puxa Taborda se apresentando. Vira Taborda para Paul. Paul de novo, entregando no lado esquerdo por aqui. É o zagueiro Figal, Nicolas Figal, como se fosse um meia. Lado esquerdo, caminhou, ajeitou pro gol. Carrinho na bola. Cano bloqueia com o pé para a banda, essa bola a Gadela aplaudiu, domina Valentini, vira jogada para o lado esquerdo, de volta, Taborda, pé direito, bateu no gol, Fábio, saiu, soltou, pegou! O canhão do Taborda, Fábio defendeu, que canhão do atacante do Boca, Fábio fica no chão para catimbar um pouco mais, Ramiro. E quando o Fluminense precisa, ele aparece. Fábio, experiente, 43 anos, sobe numa ponte para salvar o Fluminense. 6 minutos, segundo tempo da prorrogação. De cabeça rebate o zagueiro Valentini. Toca na canhota, a bola do Fluminense para Diogo Barbosa. Partiu na tinta, marcado pelo Taborda. Pedalou, chamou a falta. Ganhou, tem a posse de bola, vai ganhando também tempo. Ele recua, devolve a bola com André. André recua, volta a bola aqui atrás com o zagueiro Marlon. 6 minutos e meio de jogo. Segundo tempo da prorrogação no estádio do Maracanã. Levanta essa bola pela ponta, David Braz, Cano. Cano cabeceia pro Arias. De cabeça para Cano. Lima, livre no meio. Para ele. Forte demais! A bola não chegou até Lima, ficou por uma Advíncula, já vai trocar, tem mais uma alteração já, domina a bola pela ponta, o Boca vai trocar de volta, quem é que tá na beira do campo aqui, Ramiro? Valdez com a 25. 7 minutos do segundo tempo da prorrogação.
Vem o zagueiro Fegal, levantou na esquerda, a bola é muito alta, tentou ajeitar, apareceu com o braço, Zarate no peito, levanta na grande área a bola, Benedito de costas levanta, André de cabeça na primeira, bola ganha na segunda, tenta, ela bate na marcação na coxa do Fegal, o zagueirão vai ponta esquerda, aqui do lado esquerdo, tentou o Fegal na bola, Cano! German Cano botou essa bola pra fora. É agora a mexida no Boca? É agora, Ramiro? Isso, agora desce o gramado 4, Figal e entra o 25, Valdez. Figal sai com a 4 e entra o 25, Valdez. O Fluminense vai sendo campeão da Copa Libertadores. Canhão. 7 minutos e meio do segundo tempo. 7 minutos e meio do segundo tempo da prorrogação. Na contagem regressiva pro título do Fluminense. Bola pra esquerda, tá a borda. Levantou pro gol. David Braz cabeceia, tira. Cano pega a sobra, recua, dá pro Arias. Arias, André recua, dá pra Guga. Levanta na ponta, ninguém do time do Fluminense à frente. Ela volta fácil pro zagueiro aqui atrás, Valentini. Agora o Fluminense não ataca mais. Fica na dele, na boa. 8 minutos, segundo tempo. Corta-luz feita na ponta esquerda, tá a bola, direita a bola. Tenta o cruzamento, Zarate, a bola bate na marcação. Cai no meio campo do Fluminense, Lima. Sobe na marcação com 2, perde a bola. Toma dele, tá a borda, já vira pro lado de Víncula. Na ponta direita, marcado por Lima. O encara, tenta driblar. Vai no fundo, ganha. Carrego do Lima, botando pra fora. Escanteio. A de Víncula tem muita pressa para bater, mas vai deixar para quem essa cobrança? Vai deixar pro Taborda. 8 minutos e meio, segundo tempo. 113 minutos e meio de jogo. 8 e meio, segundo tempo da prorrogação. Lá vem a cobrança, Taborda, como efeito, David Braz de cabeça, tira a bola, sai da grande área, sobra a volta para Zarate, lá do esquerdo, sozinho domina, levantou muito a bola de cabeça, Cano tira meio esquisito, Guga pega a sobra, dá pra Cano, tá morto, André no meio, adiantou demais a bola, cai na ponta, vem Arias, perdeu, Zarate perdeu, Arias tomou, quem sabe o terceiro para compensar o título, para comemorar o título, Arias na meia direita, Guga no peito, na área, bateu de bico no canto, bateu na trave direita, Romero saltou e pegou! Ela bateu no pé da trave direita, o Romero botou e defendeu, Ramiro! Naquele tiro que passa lentamente na visão do torcedor, porque o chute do Guga na cara do gol foi fraquinho, mas beija a trave, o Fluminense vai sendo campeão da Libertadores. 9 minutos e meio, segundo tempo da prorrogação, 2-1 Fluminense. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Lá vem Boca, tá a borda, domina a bola pela meia direita com o André em cima dele, tá marcado, não tem ninguém pra passar a bola, adianta pela ponta, vem a de Víncula, toca do lado, recebe, ele volta a jogada, Valdez é zagueiro, tá aqui na meia, como se fosse um centroavante, domina a bola, vem na frente a jogada, ficou pela meia direita com Paul Fernandes, tentou levantar pra grande área, vira pra Taborda, tabela do ladinho, pelo meio, tenta a jogada, vem Langoni, atrapalha Paul Fernandes, Paul volta a bola, dá pra Taborda, que volta pra Paul de novo, que dá a Taborda, levanta muito alto, a bola cai em Buenos Aires. Ramiro! Pressiona, mas não consegue aqui pro Boca Juniors. Agora, o animador de torcida, o bad boy de Fernando Diniz, Felipe Melo, se volta pra torcida comemorando por enquanto. 10 minutos e meio, segundo tempo da prorrogação. Já não tem futebol, Mauro. É ataque contra defesa e o Flu só ataca se der em espaço, Mauro. Não tem organização. Futebol é isso mesmo, né? Mas não é mais final de Libertadores. O jogo é emocionante, esse lance do Guga, todo mundo morto, do Fluminense, do Boca. Ele estica a perna, a bola bate na trave, ainda tem tempo, tem jogo. Felipe Melo ali tentando animar. Isso é que não tem ninguém desanimado, né? Mas animar ainda mais a torcida do Fluminense. É um jogo típico agora de semifinal, de final, de decisão e de prorrogação. Arias na esquerda, Diogo Barbosa para trás de calcanhar, dá de volta a bola pro Arias. 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Teoricamente faltam 4, né? Teoricamente. David Braz, Fábio, pé direito, um bico para o ataque agora. Toca na ponta, vem Diogo Barbosa, sobe de cabeça, ganha Diogo. Toca a bola para fora direto pela linha lateral. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil na Braspress. Você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 11 minutos e meio, segundo tempo da prorrogação no Maracanã. Fluminense, campeão da Libertadores. Domina Paul Fernandes pela meia direita. Caminhou sozinho, olhou para a grande área. Não cruzou, André pressiona. Dá a bola para o Advíncula, que devolve a bola para Paul Fernandes outra vez. André em cima, dá na esquerda a bola. Vira com o zagueiro, o Valentini, como se fosse um ponta. Na área a bola. David Braz tenta, bate na marcação, vai sem escanteio.
Escanteio Boca, aos 12 do segundo tempo da prorrogação, Ramiro. Mais uma pressão que a equipe do Fluminense não consegue afastar. Ganha escanteio Boca Juniors, lado direito. 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Taborda no escanteio na direita, 2-1, Flu. Levantou no gol de cabeça, Arias tirou. Rebote voltou fora da grande área pro bate-víncula. Vai pôr lá dentro outra vez. Levantou pro gol, de cabeça a defesa tenta. Voltou, Zarate ajeitou, bateu pro gol. Nino! Põe a sola da chuteira e manda pra fora pela linha lateral. Com pressa, remessa, Zarate. Toca no meio, recebe com o zagueiro Vido Bassi para Valdez, para Zarate. Levantou no gol de cabeça, de novo tirou aqui atrás o André. Rebote e volta fora da grande área. Para Paul Fernandes, dominou, puxou, bateu direto no gol. Fábio subiu, soltou, pegou, caiu com ela, Fábio! Fábio agora grudou e ficou no chão. Ramiro é dele. E ele acaba quase deixando a bola escapar. O Fluminense e o torcedor não querem nem saber de deixar escapar como deixou em 2008. Vai conquistando o primeiro título da Libertadores, Canhão. 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Fluminense 2-1. Esquecemos aqui a tática, não tem nada disso. Não tem futebol. Fluminense vai tentando segurar o jogo. Fábio dá um balão, isso é raro, hein? Fluminense não sai jogando assim, dá pra Cano, pediu pancada, vem Advíncula, disputa ali na ponta o Arias, a bola pra fora tocada pelo Advíncula. São 118 minutos de jogo. E que jogo, senhoras e senhores. Quantas emoções. Germancano caiu sentindo câimbras. E demorou pra sentir câimbras, Germancano, Ramiro. De tanto que correu, Ramiro. É quase um argentino fake, que não faz ser o Germancano. Agora sim, aproveita para cair o autor do primeiro gol do Fluminense, o artilheiro com 13 gols dessa Copa Libertadores. Tem que tomar cuidado o Cano, se ele ficar por ali muito tempo, o Roldan vai dar muito mais acréscimos, hein, do que imagina. 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Quase 70 mil torcedores. E como tem torcedores do Boca também. Muitos torcedores do Boca no Maracanã. Ares de cabeça tentou, botou para fora, essa bola vai muito longe para fora. Mauro Betti. Na teoria entramos no último minuto, na teoria, Mauro. Mas na prática não deve ter mais do que esse acréscimo. Talvez falte um minuto para o maior momento da história do Fluminense. Valdez domina a bola, que é a defesa do time do Boca, levanta a bola para a ponta esquerda, domina sozinho, Taborda domina a bola marcado, Cano puxa pelo pescoço, quase arranca a cabeça dele. Faz a falta a Cano e vai tomar cartão. Já toma cartão amarelo. É arrancamento de cabeça. 30 segundos para acabar. O técnico do Boca tá jogando, hein? O Almiron tá jogando, ele tá além da linha. O quarto árbitro são hoje dois, né? Quarto e quinto árbitros. O Vilmar Navarro tem duas companhias ali fora do campo e os dois nem olham pro técnico do Boca. Ele literalmente... Ah lá, agora o Rodão olhou, abriu os braços. Pô, sai daí, pô. Você tá dentro do campo. Falta para Taborda. Atenção, na teoria faltam 5 segundos para acabar. Cobrada a falta. Taborda recebe de volta do Paul Fernandes. Vai no fundo, limpou, bate pro gol, ela bate no Cano. Roldan, olha pro relógio. O Maracanã se prepara para gritar Fluminense campeão. Taborda, na grande área a bola. Fábio saiu, de soco, tira. Vem André, completa. Lima, dá um balão. A bola cai fora aqui da grande área, vai pela linha lateral. Teremos mais 2 minutinhos então, portanto, vamos a 17 para a grande área a bola. Cano de cabeça, tira, rebate no meio para Paul Fernandes. André em cima, Paul, levanta a bola, mas não chuta. Toca para o bate-víncula, marcado. Volta a bola para Paul Fernandes, que tem o Taborda aberto lá do esquerdo. Lançado, Cano em cima, Taborda lá pro meio. Cano vai e bate com o braço na bola. E deve tomar vermelho o Germancano. Perna direita e braço esticado. Ele poderia dar vermelho pro Cano tranquilamente agora, Ramiro. O árbitro não faz desse jeito, acaba só colocando aquele cartão amarelo e, inclusive, falta perigosa. Taborda vem para a cobrança com a perna direita. Ai, ai, ai. São 16 minutos do segundo tempo da prorrogação. Taborda cobra a falta. Torcedor do Fluminense está esperando o grito de campeão. Torcedor do Fluminense está esperando o grito de campeão. Taborda, só o Romero que está aqui na defesa. 16 minutos e meio, segundo tempo da prorrogação. Fábio, canto direito, sobe o muro. Autorizada a cobrança. Taborda, pé direito no meio da barreira. A bola cai no meio campo. Lima caiu. Roldan vai parar o jogo. Bola bateu na barriga do Lima. Tá puxando a respiração.
Tá caído, os jogadores do Boca querem rapidamente reinício do jogo. Os do Fluminense querem o fim do jogo, Ramiro. Bate na boca do estômago, a bola sente bastante o Lima e pode ser aquela paradinha que pode concretizar o título do Fluminense, que não veio até então em 122 anos, Canhão. O Fluminense a poucos segundos de um título inédito. Agora o Fluminense, o torcedor agora comemora. Já dá para ouvir o grito de é campeão. Bola ao chão para o goleiro Sérgio Romero. Na meia esquerda, toca na ponta essa bola, vira a jogada na ponta. Sarati para Taborda, liga de fundo, domina. A Sarati, vem John Arias de bico, botou para fora para escanteio. Romero vai para a área também. Escanteio Boca. É o último lance do jogo no Maracanã. Atenção, autorizada a cobrança no meio, tenta, tá na área, espirrada, bateu pro gol, Sarati, ela bateu no Nino, vem aqui atrás o Advíncula, Nino vem atrás da bola, toma a frente pra ganhar essa bola, tentou a jogada pelo meio, tomou, vem Valdez, Nino aperta e comete a falta, o zagueiro do Fluminense. Roldan agora olha pro relógio outra vez. Já passamos o tempo que pediu o Roldan. É para terminar, 123 minutos de jogo, 123 minutos de emoção. Romero cobra a falta para Taborda, aqui na esquerda, pé direito, colocou na área, Fábio vai atrás da bola, dá um tapa, o gol tá vazio, de bico tirou a defesa, agora vai terminar, atenção, Roldan vai buscar a bola para terminar. Fluminense campeão da Libertadores! Fluminense pela primeira vez conquista a América! Fluminense entra para a história do continente! O Flu é campeão da Copa Libertadores! Com mérito, com garra, com vibração, com suor, com drama, com sufoco. Fluminense pela primeira vez, campeão da Libertadores. João Paulo Capelani. Parabéns ao Fluminense, microfone de esportes da Bandeirantes, há mais de 86 anos de vida, mais de 86 anos trazendo a história, e a história passa deste microfone. O Fluminense, pela primeira vez na sua história, conquista a Copa Libertadores da América. Merecedores, esta é a palavra que define o Fluminense. Merecedor, esta é a palavra que define o Flusão. O Fluminense de Marcelo, de Felipe Melo, de muitos jogadores experientes. O Fluminense de John Kennedy, o autor do gol do título, menino. E Fernando Diniz, que para muitos não teria vida longa no futebol brasileiro, e não só no futebol brasileiro, mas agora no continente, e comandando a seleção brasileira. O Fluminense, na garra, na vontade, na determinação, na volúpia, consegue levar em 2 tempos de prorrogação o título tão cobiçado da Copa Libertadores da América. Parabéns ao Flu, sejam todos bem-vindos, tricolores. O Fluminense agora não falta mais o título da competição continental. Essa festa no Maracanã. Alô, Pedro Ramiro. Vacina pela sua disciplina, eu tenho amor ao tricolor. E o Fernando Diniz, neste momento, ele é simplesmente abraçado por uma multidão tricolor. Os torcedores do Fluminense abraçam literalmente Fernando Diniz, que foi pro meio da galera. Mauro Betti, o Fluminense, que tanto buscou, que há 15 anos da frustração, nos pênaltis, perdeu, em casa, também no Maraca. Agora não falta mais nada. O Flusão é campeão da América, Mauro Betti. E nos braços do povo, como você bem destacou, Capelanes, várias vezes, em vários momentos, o Diniz sai pulando, sobe a escadinha do John Kennedy depois do golaço, gol inacreditável, um gol maravilhoso para fazer a festa. Depois ele vai pro gramado, volta de novo pra galera. A gente vê o Marcelo, que conta num texto maravilhoso, como sempre, do Players Tribune há 6 anos, que um dia ele começou a chorar, que ele é reserva no time de base, e falou do próprio Fluminense,
Ele falou pro avô, eu tô no banco de reserva, eu tô jogando fora minha juventude, chega, eu não vou mais jogar bola. Aí o vô, que vendeu a Variant dele para comprar passagem, sim, a Variant era cara, a gasolina era mais cara para levar até Xerém, ficava quase 2 horas da casa do Marcelo, do avô dele. Ele falou, olha, ô Marcelo, fica calma, aguenta mais um pouquinho, você não pode desistir agora da carreira, porque eu quero um dia ver você jogando no Maracanã. E 2 anos depois ele jogou pelo Fluminense. Depois jogou como pentacampeão da Champions e agora joga com a sua 6ª conquista continental. Fundamental como foi outro menino que foi o Felipe Melo. Fundamental como artilheiro e craque da competição, o Cano. Fundamental como John Kennedy, que fez toda a diferença para o Fluminense. É um dos poucos na história da Libertadores que marca gols, faz gols em todas as fases da Champions, da Libertadores, que é como a Champions. E como já disse John Kennedy, o Fitzgerald, a vitória tem centenas de pais, mas a derrota é órfã. Hoje no Rio de Janeiro, e nesses tantos anos de Fluminense, nesses 111 anos de história tricolor, não tem ninguém órfão, são todos pais, desde Marcos Carneiro de Mendonça, desde a vitória primeira da fundação do Fluminense em 1902. Como já disse também o John Kennedy, não atacante, as coisas não acontecem, elas são feitas para que aconteçam. E aí tem muito do Fernando Diniz, tem da direção, tem de jovens como Marcelo, como Felipe Melo, como esse goleiro Fábio, que chega a 100 partidas, o jogador brasileiro que mais jogou em Libertadores, e como John Kennedy, como o Cano, como muita gente, como o Fluminense, enfim, campeão da América. Incrível, incrível, épico, e que roteiro, hein? E que roteiro. Eu não sou favorável à final única, mas tenho que dar o braço a torcer. Foi um jogo épico, um jogo que certamente vai ficar na história. E a gente vê, né, Mauro? 5 Champions League do Marcelo. O cara poderia ter terminado a carreira na Europa, vivendo por lá e tal. Não, buscou o desafio, buscou voltar para casa e buscou o título que o torcedor do Fluminense tanto buscava há tantos anos. E conseguiu. E a gente vê nesse momento, num dos monitores aqui do estúdio principal da Rádio Bandeirantes, Felipe Melo dando uma entrevista à ESPN. E também aos outros colegas que acompanham de perto dentro do campo de jogo. Ele tá, assim, eu não lembro do Felipe Melo ter ficado tão emocionado, mesmo com os 2 títulos da América. Sim. Pelo Palmeiras, uma coisa impressionante, Mauro. E aquilo que a gente destacou já na execução do hino nacional, na festa maravilhosa no Maracanã, e esperamos que continue no Maracanã, pelas ruas do Rio de Janeiro, sem violência de lado a lado. O Felipe Melo já chorava na execução do hino nacional brasileiro, como nunca havia um jogador tão veterano, são quase 20 anos de carreira profissional, mais de 20 anos de carreira profissional, e agora a 3ª conquista de Libertadores da América pelo Felipe Melo, pelo Nino, pelo Fábio chegando a 100 partidas, pelo John Kennedy, pelo Arias fundamental, pelo Cano também, outro argentino. Aliás, os únicos argentinos que fizeram gols por equipes brasileiras em finais de Libertadores da América são Conca, no jogo de ida em Quito, quando o Fluminense perdeu aquele título há 15 anos, e agora, claro, abrindo a contagem, depois a Advíncula empata, e depois o gol magnífico do John Kennedy, com um belíssimo passe do Diogo Barbosa, o toque de cabeça, assistência do Keno, para bomba indefensável para o Romero, do John Kennedy, fazendo história com a camisa tricolor. Incrível, incrível o título, e o Maracanã numa atmosfera que dificilmente a gente vai voltar a ver tão cedo, porque é algo realmente épico, é algo de fato inédito que conquista o Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América. Quando a gente tiver condições, quero colocar o gol do título, o gol do John Kennedy. Já está à disposição? Então solta a voz. Rogério Assis narrou assim o gol do título, o gol que colocou esta taça tão cobiçada, tão buscada, tão suada, que faltava no armário de títulos da história do Fluminense. E agora não falta mais. Muito porque você, John Kennedy, seu menino, bom de bola, abusado, fez esse gol da voz do canhão. Que dá no meio para John Kennedy, que devolve a bola para Diogo Barbosa, enfia na grande área, Keno, cabeceou, a John Kennedy bateu direto, golaço! Golaço! Golaço!
entrada na grande área no canto esquerdo. Nem o ótimo Sérgio Romero, com seus 8 metros de altura, pega! Golaço do Fluminense! John Kennedy! Golaço do Flu! Golaço do Flu! Golaço! 2 Fluminense, 1 Boca. Romero, de que adiantam os seus 8 metros de comprimento, Romero? Essa não deu! 2-1, John Kennedy, golaço de campeonato, golaço de título, Ramiro! Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, de volta ao templo sagrado, ao palco magnífico. O Fluminense é campeão pela primeira vez da Copa Libertadores América. Essa festa, hoje a capital fluminense vai ser mais fluminense do que nunca, Ramiro. Daqui a pouquinho o Ramiro de volta, já já o Pedro Ramiro direto do estádio do Maracanã. É muita festa, é muita emoção e a gente vê nos monitores aqui o Paulo Henrique Ganso regendo aí o maestro, chamando os jogadores para o círculo central do campo de jogo para trocar aquela ideia. Jogadores obviamente comemorando, acho que o Keno agora fazendo uma foto sem risadinha, ao lado do Lima, do Thiago Santos, o Benedetto por outro lado tá ali, ex-jogador, jogador que já foi carrasco de muitos clubes do futebol brasileiro. Estava no banco de reservas, entrou, mas não deu muito jeito. E o Marcelo, de sorriso de orelha a orelha. E já está buscando uma cervejinha, né, Marcelão? Já para começar os trabalhos, porque certamente o Fluminense, Mauro, é aquela situação. Agora não tem mais muito que pensar em campeonato brasileiro. Já é campeão da Libertadores, está na fase de grupos da Libertadores ano que vem, ganhou uma bela grana e vai jogar o Mundial de Clubes. Dá para chegar na final do Mundial, Mauro? Dá para chegar na final do Mundial, dá. Ganhar do Manchester City é um pouco mais complicado, mas é só não gritar, só não morder virilha. É tudo isso mesmo? O quê? Enfim. Mas sei lá, é o futebol, uma vitória fantástica, merecidíssimo. O Fluminense não perdeu nesse mata-mata. Foi buscar, merecido. E o que é legal para as pessoas que aposentam antes das horas, os jogadores, os atletas, os profissionais, né? Fábio, 100 jogos de Libertadores, 43 anos. Felipe Melo, 40-41. Terceiro título dele, a primeira conquista do Fábio. Marcelo, um pentacampeão que jogou como aquele menino de Xerém para ser ex-campeão continental, claro, 5 Champions mais esse. Muito emocionante a festa de tantos tricolores. Aqueles que não puderam estar agora em 23 estiveram. Tem, aliás, um texto maravilhoso do Gustavo Blois no portal Trivela, falando de várias histórias muito bonitas de torcedores do Fluminense que estavam com os pais, avós há 15 anos atrás, quando eu também comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes, quando o Fluminense não conseguiu ganhar da LDU, ganhou no tempo normal, 3 gols do Thiago Neves, mas naquela oportunidade o Conca bateu mal um pênalti, o Thiago Neves bateu ainda pior, o Washington bateu e o Ceballos, que não era um grande goleiro, defendeu, e então a LDU do Edgardo Balsa não deixou o Fluminense ser campeão. Agora um grande Boca, que não foi brilhante, aliás em toda a Libertadores não foi, em 7 jogos de mata-mata conseguiu 7 empates, né? Não ganhou, não perdeu, empatou nos 90 minutos, mas tomou do John Kennedy o gol histórico, um golaço do Tricolor, um gol do Tricolor também de Xerém, dos meninos como John Kennedy, mas de muita gente experiente como Fábio, como Felipe Melo, sobretudo como Marcelo, e também garotos como esse e também um outro veterano que veio da Argentina para brilhar como nunca no futebol brasileiro, Cano, que chega a 13 gols, uma das artilharias históricas da Libertadores, como essa conquista histórica do Tricolor carioca. Algo incrível, algo épico que vai ficar certamente para a história. O Fluminense é impressionante, né? A soberania de clubes brasileiros conquistando e chegando nas decisões nas últimas finais de Copa Libertadores. Como nunca aconteceu, né? 19, 20, 21, 22, campeonato. 23. Exatamente, uma coisa impressionante. De 5 anos pra cá, é só Brazuca, é só Brasil e o Fluminense é campeão no Maracanã, Pedro Ramiro. Campeão para uma festa que já estava apertada no peito há 122 anos. Vou tentar falar com o torcedor. Ô torcedor! Como você chama, meu amigo? É uma ferida de 15 anos que cicatrizou hoje. É isso que é. Sei que você está muito emocionado. E é um momento que eu tenho certeza que você vai guardar para daqui tantos anos contar para sua família, para quem vem depois de você. Onde você estava em 2008, você lembra? Eu estava aqui. Estava aqui? Meu pai, minha esposa, meu irmão. Agora foi muito mais difícil de conseguir estar aqui. Só veio eu e meu pai. Mas tá sendo muito bom. A ferida estava aberta.
A gente não ganhou. A gente foi roubado aqui. Eu acho que até caiu, ou o torcedor de fato está extremamente emocionado que não consegue nem mais falar. Bom, é o seguinte, agora são 11 clubes brasileiros no seletíssimo grupo de campeões da Libertadores. E acho que a gente já pode cravar aqui que o rei da América, se a Conmebol tiver minimamente a decência de entregar, é pro Herman Cano, né, Mauro Betti? Acompanha o relator, o craque dessa Libertadores, grande artilheiro, 13 gols, né, contabilizando, claro, o gol da primeira etapa. Uma marca histórica, né? Poucos jogadores na história da Libertadores conseguiram fazer tantos gols e não tem dúvida que é o grande nome do Fluminense, o grande craque, embora insista, o John Kennedy também, um momento absurdo, vai ter os números aqui do Opta, grande querido amigo Augusto Aze, que está lá no Maracanã, mandou aqui, deixa eu só abrir, poucos jogadores da história fizeram o que a gente acabou de ver, por exemplo, deixa eu travou aqui o zap, cadê Cacilda? Tá aqui, ó. Jardel pelo Grêmio em 95, Bonilha pelo Deportivo Cali, vice-campeão em 99, Riquelme maravilhoso, hoje vice-presidente do Boca pelo Boca campeão em 2007, o Sandy, vice-campeão pelo Lanús, o Gabigol, o Gabriel Barbosa pelo Flamengo e o John Kennedy agora em 23. Os únicos jogadores que fizeram gols nas oitavas, quartas, semifinal e também nas finais de uma mesma edição de Libertadores da América. Mauro, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre Palmeiras, vou pegar um pitaquinho seu para te liberar. O Diniz não precisa provar mais nada. Nossa, nada, né? Acabou. Não, todo mundo precisa provar o tempo todo, mas ele merece. E é bacana que pessoas disruptivas como ele, enfim, que faça e que faça também pela seleção brasileira o muito que fez pelo Fluminense. Tá de parabéns ele e o Fluminense. Tomara. Oi, Ramiro! Até para explicar para quem nos acompanha, daqui a pouco o sinal vai dar uma melhorada, tá começando a se esvaziar o estádio do Maracanã, a torcida do Boca Juniors praticamente já foi embora e permanecem os torcedores da equipe do Fluminense, que daqui a pouco vão receber o troféu de campeão da Copa Libertadores da América, um título que estava apertado no peito. Nesse momento estão sendo chamados os jogadores do Boca Juniors para ganharem a medalha de vice-campeão, time que bate na tecla, na trave, são 13 finais da sua história, conquista 6 títulos de Libertadores, mas não se torna o maior campeão da América do Sul. O Independiente ainda é coroado com isso, como é coroado também nesse momento o Vilmar Roldan, pela delegação da Conmebol, que tem por lá Alejandro Domingues, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que inclusive a gente conversou com ele hoje na Rádio Bandeirantes. Então, bastante gente por lá para entregar a premiação, primeiro para a arbitragem e depois para o Boca Juniors. Capela. Perfeito, estou vendo aqui também, acompanhando Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, troféu maravilhoso. E é muito legal também, né? O pessoal pega aquela canetinha, como é que chama esse material, hein, Mauro? A canetinha que eles pegam... vai o Uribe, né, Uribe, mas enfim, ele vai já fazendo a plaquinha, evidentemente, de campeão. Mais uma, é o 11º brasileiro, mais um novo campeão de Libertadores desde a primeira lá em 1960. E eu tô vendo aqui, monitorando nosso WhatsApp, eu recebi uma mensagem aqui do Fernando Wellington, ele fala o seguinte: o Palmeiras perdeu a Libertadores mais ganha dos últimos anos. Você concorda com isso, Mauro Betti? Porque tem que passar o Fluminense no Maracanã, jogo lá, jogo cá. Não, podia o Palmeiras chegar de novo, como chega brilhantemente o Fluminense. Para mim não há o que contestar a conquista do Fluminense. O Palmeiras tá muito bem e tal, mas estamos falando do Fluminense. O Palmeiras não chegou, parou diante de um Boca que mais uma vez antes joga. O Palmeiras não teve a felicidade, a competência, enfim. E o que é mais importante, o Fluminense fez aquilo que eu esperava, ou seja, ganhasse. Aliás, o meu palpite era 2-1 na prorrogação. Errei o autor do gol. Acertei que era o Cano, mas o Cano fez o primeiro. 9,5, vai. Quase. Né? Eu achei que seria 2-1. Aqui eu comentei antes do jogo, que não significa absolutamente nada, apenas mais um palpite entre outros. Mas quem acertou muito mais foi o Fluminense, foi o Diniz, foi o Cano, foi o Kennedy, foi o Ganso, sim. O Ganso também é um bicampeão da América. É sim o Felipe Melo, um tricampeão também continental. E agora, no momento que o Boca começa a receber seus prêmios, suas medalhas de prata, com Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, também Gianni Infantino, presidente da FIFA presente. Temos ali
também o Edinaldo Rodrigues deve estar ali também, evidentemente. Imagina se o presidente da CBF não estará no momento de festa, porque como você destacou também, Capelanes, é 19 o Flamengo, 20 e 21 Palmeiras, 22 de novo o Flamengo, 23 é o Fluminense. 5 anos de conquistas brasileiras. No sábado passado eu estive lá em Maldonado, do ladinho do Punta del Este, quase outra, nos pênaltis não deu a LDU justamente algoz do Fluminense nas duas finais continentais do Tricolor. A LDU, que venceu o Fluminense nos pênaltis em 2008, venceria também a semifinal do ano seguinte em 2009, mas dessa vez não deu pro Boca, não deu para a LDU, que foi bicampeã da América do Sul, da Sul-Americana, no final de semana passado no Uruguai. Desta vez no Maracanã, no mítico Maracanã, vivemos o dia mais feliz, mais importante da história centenária do Fluminense. Desde 1902 não houve nada parecido com aquilo que a gente está vendo aqui neste 4 de novembro, naquela célebre definição de Nelson Rodrigues que eu publiquei aqui nas nossas redes sociais. Deixa eu só pegar o texto, porque Nelson Rodrigues merece sempre ser citado. O Nelson disse o seguinte: não era para esse jogo, mas é para todos os jogos, porque Nelson Rodrigues tem que respeitar, tem que admirar o homem e tem que admirar este homem que não consegue acertar o texto aqui, mas tá lá. Aspas abertas para Nelson Rodrigues. Vai lá. Nas situações de rotina, um pó de arroz pode ficar em casa abanando-se com a revista do rádio. Mas quando o Fluminense precisa de número, acontece o suave milagre. Os tricolores vivos, doentes e mortos aparecem. Os vivos saem de suas casas, os doentes de suas camas e os mortos de suas tumbas. Estão todos presentes hoje no Maracanã para o maior dia da história do Fluminense Futebol Clube. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, by Mauro Betti. By Nelson Rodrigues, exatamente. que é muito melhor, o maior dos tricolores. Uau! Uau! Ó, e é o seguinte... Bom, é sempre uma cena. Eu não sou fiscal aqui, tá? Eu não vou ficar aqui fiscalizando o sentimento dos outros. Mas nesse momento, ô Ramiro, a gente percebe aí que os jogadores do Boca, como você já passou, mas eu até aproveito para ressaltar, jogadores do Boca, eles estão nesse momento recebendo as suas respectivas medalhas de vice-campeões. E aí, o Alejandro Domingues está lá, o presidente da FIFA, o Infantino, também está lá. E aí os jogadores vão passando, e aí o Alejandro Domingues, ele ficou constrangido. A verdade é essa aí, porque ele pegava as medalhas, ele tentava colocar no pescoço dos jogadores, e os jogadores já brecavam o Alejandro Domingues, pegavam, a maior parte deles pegava a medalha, colocava no bolso, se é que os shorts têm bolso, mas colocava dentro da cueca, sei lá o que, mas ficava na mão. E aí o Alejandro Domingues, simplesmente uma hora ele pegou e desistiu. Ele só voltou a entregar a medalha pro Advíncula, que era o jogador que estava mais emocionado, mais triste, para falar a verdade, né, Mauro? Logo depois que o John Kennedy faz o segundo chorando, gol, já no campo ele chorando. Em campo ele já estava chorando. O segundo gol de John Kennedy, na comemoração, já foca no Advíncula, ele já está caindo aos prantos. Verdade. Porque talvez Bola tenha rolando. pensado, exato, talvez já tenha passado na cabeça do cara os quê? Porra, meu, dificilmente eu meto um golzinho numa final de Libertadores, poderia ter entrado pra história, exatamente. E aí o cara vai e me faz aquele vai lá golaço. e faz um golaço, golaço mesmo, John Kennedy. Belo lance de Diogo Barbosa, sim. Perdeu uma grande chance nos 90 minutos. Será chata, né, Capela? Mas... Oi, Ramirão. Acho que tá dando uma osciladinha normal, natural, viu, pessoal? Isso aí é a coisa mais normal do mundo, porque está no Maracanã. O mundo inteiro dentro do estádio, o mundo inteiro fora do estádio. O mundo inteiro tentando entrar ao vivo, inclusive pelo então, seu celular, né? Isso O que normal, é óbvio. Isso é normal. Então vamos lá, Mauro Betti. Você falava, perdão, Maurão. Não, imagina, não. E prioridade total do trabalho campeão do nosso Pedro Ramiro também. Sem dúvida. E já agora tá lá o checão, né? Quanto é? 21 milhões É muito de dinheiro, dólares, hein? É um jogador, né? Uma contratação de um grande jogador. Né? 21 milhões de dólares. Na cotação atual, o Fluminense colocou quanto de dinheiro no bolso hoje, hein, Ramiro? 98 milhões de reais. Fora a tá renda, bom né? pra você? Fora a renda. Aliás, 30 milhões de renda. Tá bom pra você? Misericórdia. Bom, claro que esses 30 milhões Não não é vão, tudo, obviamente, mas uma boa parte significativa vai para o Fluminense, certamente. E aí, e pro Boca, né? Porque é final única, então... Sim, não é tudo dividida, tal, claro. enfim. Né? Exato. E tá lá o Felipe Melo também, recebendo, né? Como ele capitão. Isso. E agora vai ter a salva, lá, o Felipe Melo tricampeão da América. Quem Olha, diria, o Nino, que é o capitão. Olha, juntos levantam, como foi também. Olha lá, levantando o Felipe Melo e Nino, como aliás a última conquista do Felipe Melo também ele levantou junto. E tem essa vantagem, né? Aí ele tá mostrando ali alguma coisa que tá escrita ali. Campeão 2023. Campeones, né?
Engraçado, eu achei que eles só fossem levantar a taça e aí eles levantaram como se fosse um prato. Né? Não, tem o prato aí, mas agora vai levantar a taça já. Pois é. Então aí os jogadores do Fluminense, para deixar claro, não é um prato aqui de comer, é um não, prato é uma bonito. salva, né? Uma salva de prato. Agora, imagina o que o Edinaldo Rodrigues está se achando, né? Porque é o treinador. Colocou o Fernando Diniz da seleção e ele é muito abraçado até pelo próprio presidente nesse momento. Time do Fluminense recebendo as medalhas de, pela primeira vez, campeão da Copa Libertadores. Vocês também comentaram, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, está participando da cerimônia. Sobe som do Maracanã, torcida gritando, é campeão, é campeão. Vamos lá, Xingote! É campeão, é o que grita o torcedor do Fluminense nas arquibancadas. Não, deu pra vazar, deu pra vazar. Campeão. Ô Ramiro, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre Palmeiras aqui, porque o Palmeiras enfrenta na Arena Barueri. Gente, atenção, jogo 9h30 da noite, né? 9h30 da noite, o jogo na Arena Barueri. Os caras são gênios, né, Mauro? Porra, sábado, 9h30 da noite. Vocês são uns brincalhões. Ah, mas interesses comerciais, televisões, vocês só pensam em dinheiro, velho. Imagine! Não, aliás, inclusive os ingressos também muito caros, tanto é que talvez o Palmeiras, muito provavelmente o Palmeiras não terá a casa cheia na Arena Barueri, porque são preços de Allianz Parque que evidentemente não eram o caso. Exatamente. Então assim, os caras só pensam em dinheiro e o torcedor vai entrando cada vez mais pelo ralo. Ó, só pra trazer uma informação, o Cornetinha aqui no Twitter mandou mensagem. O autor do gol do título do Fluminense na Copa Libertadores da América, vocês já falaram e muito bem, é o John Kennedy, disputou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária, que acabou rebaixada com a pior campanha da competição. E aí o cara já fez gol pra caramba no Paulista. Exato. E aí o Fluminense, o que acontece? O Fluminense vai lá, contrata um jogador que saiu da pior campanha do Campeonato Paulista. Traz de volta, né? Traz de volta, exatamente. Traz de volta, aposta nesse jogador. E esse atleta faz um gol, não é que ele faz o gol do título, ele faz um golaço numa jogada muito bem trabalhada. Tinha feito o gol do empate no jogo que parecia absolutamente perdido, com os gols desperdiçados pelo Ener Valencia pelo Internacional no Beira-Rio, né? Era o Marcelo tirando selfie ali com o próprio John Kennedy e o presidente da Conmebol, o Marlon também ali fazendo festa, o Keno ali rependurando a medalha com o Thiago Santos, mais outros jogadores, membros da comissão técnica do Fluminense. Grandes histórias do futebol e uma grande história do Fluminense. Está lá o Fábio nesse momento recebendo, né? Com a idade que tem para aqueles que aposentam jogadores ou que não contratam jogadores aposentados. Tá aí o Fábio, tá aí o Marcelo, tá aí o Felipe Melo. Com jovens sim, como o John Kennedy, com outros não tão jovens, como o próprio Cano, que também depois dos 30 tá fazendo, e a gente tem que entender também a evolução da tecnologia. Pois é. Da tecnologia que faz com que dos treinamentos, jogadores que antes eram dados como acabados, mostrando todo o seu talento, fora de jogadores de talento absurdo como o Marcelo, de grande história como o Felipe Melo também, o Fábio, como eles ainda podem ser utilíssimos. É que eu estou falando também em causa própria, do baixo dos meus 57 aninhos, você precisa ter gente extremamente talentosa e jovem, com pique como o Ramiro, e precisa ter os vovô como eu também. Exatamente, ó, é o seguinte, 9 da noite a gente vai abrir a transmissão, a equipe de esportes da Bandeirantes vai transmitir direto da Arena Barueri, daqui a pouquinho o Felipe Melo trazendo destaque, porque chegou o momento que o torcedor do Fluminense há mais de 100 anos esperava, e o momento chegou, hino do Flusão, Michel Lopes, sobe som, o hino do Fluminense, e você, Pedro Ramiro, que fez um trabalho fantástico desde a última quinta-feira, presente na concentração, nas entrevistas, na coletiva, no palco do jogo, no treinamento. Você, assim que Alejandro Domingues, com a taça da Copa Libertadores da América, essa taça for entregue ao capitão do Flu, o Nino, e quem sabe ao lado de Felipe Melo, você canta, o Fluminense é campeão da Copa Libertadores da América em pleno Maraca, Ramiro! Valeu, Capela, aliás, título que é do Fluminense, título que é meu, Pedro Ramiro, nosso da Rádio Bandeirantes, e Daniel Xingote, que fez um trabalho excepcional